35 minutos do primeiro tempo e Miranda aos 28 minutos da etapa complementar. Miranda, em 77, era aproveitado como ponta direita do Guarani. O público presente, 13.788 torcedores pagantes no Inhozinho Santos, dia 13 de novembro de 1977. Vamos à escalação das duas equipes? Vamos começar pelo time visitante. O Guarani jogou com Neneca, Mauro, Amaral, Edson e Beto, Tião, Zenon e Renato, Miranda, Ziquita e Davi. Alexandre entrou no lugar de Mauro e Jute entrou no lugar de Davi. O técnico do Guarani era Milton Buzetto. Milton Buzetto, rei da retranca. Você vê uma foto aí de Milton Buzetto. Milton Buzetto, nesse jogo, coincidentemente, fazia sua estreia como treinador do Guarani. Ele fez 9 jogos pela equipe bugrina. Foram 4 vitórias, 4 derrotas e um empate. Em 1977, o Guarani começou o ano com Paulo Emílio como treinador. Depois veio Paulo Amaral, Adailton Ladeira dirigiu a equipe interinamente algumas vezes e Milton Buzetto assumiu o time para a sequência, para o final do Campeonato Brasileiro de 77. Vamos agora à escalação do Sampaio Corrêa em 1977. Dorival o goleiro, não é o Dorival que foi revelado e que jogou no Guarani. Bassi, Paulo Fraga, Ademir e Ferreira, Joel, Oliveira e Neco, Calu, Cabecinha e Hamilton. Xavier entrou no lugar de Hamilton e Carlos Alberto entrou no lugar de Oliveira. O técnico do Sampaio Corrêa, Moacir Bueno, que durante muito tempo jogou no Bangu. Olha uma foto de Moacir Bueno com a camisa do Bangu. Moacir Bueno morreu em 2004, aos 80 anos. Foi treinador de várias equipes pequenas do Rio de Janeiro e de equipes do Nordeste. Vamos agora, aqui no Futebol Interior, apresentar algumas fotos maravilhosas desta época de Guarani e Sampaio Corrêa. Álbum do Campeonato Brasileiro. Essa foto que você está vendo eram figurinhas neste time do Guarani. Neneca, Mauro, Amaral, Edson, Beto, Zenon, Miranda, Renato e Jute participaram do jogo contra o Sampaio Corrêa. O Beto é um lateral esquerdo que veio do Matsubara do Paraná. Jogou apenas 6 meses no Guarani. Depois foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Valdez, que está na foto, é um ponta esquerda que veio do Rio Preto, depois foi para o México. Mas o Valdez não foi aproveitado no Campeonato Brasileiro. Outras fotos do Guarani. Olha que imagem. Não tem torcedor do Guarani que consiga identificar esses 11 jogadores. Em pé, Edson, Neneca, João Carlos, fez muito pouco jogo pelo Guarani. Beto, Amaral e Alexandre. Miranda, Claudinho, Jute, Zenon e Davi. Esta foto foi tirada no dia 30 de outubro de 1977. Neste dia, o Guarani, jogando em Fortaleza, ganhou do Fortaleza por 2-1. Olha outra foto bonita do Guarani. Esta foto foi no dia 20 de novembro. Neste dia, o Guarani perdeu de 1-0 para a Ponte Preta. Mas você vê nessa imagem, a imagem não está muito boa, é uma imagem antiga. Alguns jogadores que poucos torcedores lembram dele no Guarani. Em pé, João Roberto, Tião, Edson, Amaral, Alexandre e Beto. Agachados, Miranda, Ziquita, Renato, Zenon e Zé Luiz, um ponta esquerda que veio emprestado da Portuguesa Santista e que fez muito sucesso no 15 de Piracicaba. Olha o Tião com a camisa 5 do Guarani.
foi muito bem no Guarani como médio volante Tião, emprestado pelo Juventus. Fez os amistosos em 78, mas o Juventus não liberou para a equipe bugrina. Olha uma foto recente do lateral Alexandre, que veio do Fortaleza para o Guarani. Foi campeão brasileiro. Alexandre hoje mora em Fortaleza. E o Ziquita veio emprestado do Comercial de Ribeirão Preto. Não foi bem no Guarani, mas foi ídolo no Atlético Paranaense, onde constantemente é homenageado. Olha o Ziquita hoje, ele mora no interior de Minas Gerais. Ziquita não está bem de saúde. Esta foto foi justamente uma homenagem no estádio do Atlético, da diretoria atleticana, para o ídolo Ziquita, centroavante. Você vê também outro centroavante que está mais ou menos de saúde, é Jutti, que veio do Avaí de Santa Catarina, veio um ano antes que Zenon. Jutti está, infelizmente, com uma das pernas amputadas em razão da diabetes. Olha um time do Sampaio Correia em 1977. O goleiro é Dorival. 1977 não foi um ano positivo para o Sampaio. Ele sequer esteve na disputa do título maranhense. O campeão foi o Motoclube e o vice-campeão foi o Maranhão Atlético Clube. Olha uma foto de Botão, figurinhas para Botão do Sampaio Correia. Dessas figurinhas, jogaram contra o Guarani neste jogo que eu estou comentando aqui. Dorival, goleiro, Ademir, que é o terceiro da segunda fila, Ferreira, o último da segunda fila, o Carlos Alberto, o primeiro da terceira fila, o Xavier, o terceiro da terceira e última fila, e Cabecinha, o quarto desta última fila. Vamos agora mostrar o único jogador desses atletas que participaram desta partida. Destes 26 jogadores, apenas um jogou no Guarani e no Sampaio Correia. É Paulo Fraga, gaúcho, revelado no interior do Rio Grande do Sul, zagueiro central, forte, vigoroso. Jogou no Guarani em 1971, trazido para Campinas por Dalton Menezes, treinador. É o único dos 26 jogadores que atuou nas duas equipes. E depois, Paulo Fraga fez muito sucesso no futebol do Maranhão, não só no Sampaio Correia, como também no MAC, Maranhão Atlético Clube, onde até hoje é ídolo. O lateral direito foi Bassi. Olha uma foto de Bassi aí. Bassi foi revelado pelo São Paulo, eu lembro dele, jogando no Guaxupé, no interior mineiro. Jogou também na Francana, na Catanduvense. O atacante Calu jogou na Ferroviária, no estado de São Paulo, no Atlético Mineiro. Olha uma foto de Calu em seus tempos de Atlético Mineiro. Trabalha como treinador em equipes no Rio de Janeiro, equipes da segunda, terceira divisão, e também esteve no exterior. O grande jogador do Sampaio Correia à época era Cabecinha, centroavante, atacante Cabecinha, ídolo do Sampaio Correia, fez até gol do Fantástico, várias vezes campeão do Maranhão e artilheiro do Campeonato Maranhense. Jogou também no Remo, Paysandu, em São Paulo, e esteve no Noroeste. Cabecinha tem 73 anos e mora em Santarém, no Pará. Abordando aqui a ficha técnica, 13 de novembro de 1977, estádio em Ozinho Santos, Sampaio Correia 0, Guarani 2. Foi o primeiro confronto na história entre essas duas importantes equipes do futebol brasileiro. Foram esses os detalhes de Guarani e Sampaio Correia, aqui no futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Arthur Eugênio.
Equipe dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Com a gente também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Com a gente, Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável na sua próxima ida ao mercado. Exija Ovos Satoshi. Com a gente, Pizzaria Papagaios. Pizzaria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada do meu amigo Danilo Palma. Com a gente também, Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou, se preferir, peça pelo delivery 3744-2121. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Você vai acompanhar aqui com a gente hoje Série B, Campeonato Brasileiro, 6ª rodada, 5 da tarde. A bola rola, Brincão de Ouro da Princesa. Tem Guarani e Sampaio Correia. E você ligado com a gente aqui, não vai perder um só lance, com a narração do nosso família Lucas de Souza. Os comentários é do nosso presidente Wagner Ferreira. As reportagens é do garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Com a gente aqui nos canais Futebol Interior, na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Samurai Marques e Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Na técnica da equipe da Rádio Essência FM, a técnica é do Lucas Boa Pessoa, a coordenação geral do Gil Kleber e a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Rádio Essência FM, da Igreja Família da Fé, na Rua do Ipiranga, 447, no bairro Ponte Preta, em Campinas. São 4 da tarde, mais 4 minutos. A partir de agora vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva. E também estas vozes chegando com os primeiros e principais destaques, as principais manchetes na nossa jornada esportiva. Albert Cavalcante. É, o garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacência, chegando com a primeira informação, o primeiro destaque do Bugre. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Albert. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca e aos nossos DJs, né? O Bolacha e também o Felipe Marques. E a você, amigo internauta conectado aos canais Futebol Interior, e você que está na frequência da vida, né? A 102,5 a 98,5, a Rádio Essência FM. O Guarani vem sofrendo com os desfalques nos últimos jogos, hein? O técnico Bruno Pivetti não vai contar com o volante Wenderson, suspenso pelo 3º cartão amarelo, além do lesionado Alan Santos. Mas, Claudinei Corsi, você sabe que nós estamos sempre de olho, né? E o Bruno Pivetti acabou de soltar a escalação do Guarani, Claudinei Corsi. Legal, e se o Pivetti soltou a escalação lá, nós vamos confirmar aqui pra você no pique do rádio. Diz aí, Albert Cavalcante. É, o Guarani que enfrenta o Sampaio Correia daqui a pouquinho, hein? Às 17 horas no Brinco de Ouro da Princesa, vem definido e escalado assim. Tony, isso mesmo, o Tony que após 2 partidas, né, ele que sofreu a lesão, o Pegorari estava sendo titular no seu lugar. Tony retoma a meta bugrina. Diogo Matheus, Alvarinho, isso mesmo, Alvarinho ganhou a vaga, hein? Ganhou a vaga ganhou a vaga do Valber, que estava sendo cotado para estar na zaga. Valber está no banco de reservas e ele, né, o Ivan Alvarinho é o titular. Lucão, Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Bruno José, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi.
Dê um repeteco, por favor, aí pro torcedor do Bugre, Albert. Tony, Diogo Matheus, Ivan Avarinho, Lucão e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Bruninho e Derek Claudinei Cossi. Já vem no destaque Wagner Ferreira para falar a respeito dessa escalação do Guarani, hein? Que coisa incrível, mantendo o volante na vaga de zagueiro, mas já Wagner é assunto para ele, vai falar aqui. E qual é o destaque do adversário do Bugre? A Bolívia querida, o Sampaio Correia. Diz aí, Albert. É, o Sampaio Correia, né? Que tem uma lista de 7 desfalques para a partida de hoje em relação ao jogo passado. 3 destes foram titulares. E esse número provavelmente, né, de mudanças para o confronto. Saindo o zagueiro Fábio Aguiar e os atacantes Pimentinha, ainda bem, hein? Ítalo, todos lesionados para as prováveis entradas, né? De Joécio, Matheus Martins e Vinícius Alves, Claudinei Corsi. Tá muito bem aí o destaque da Bolívia querida, adversário do Guarani. A bola rola daqui a pouquinho, 5 da tarde. Estádio Brincão de Ouro da Princesa. E agora, o destaque, a manchete dele. Wagner Ferreira. É, o nosso presidente Wagner Ferreira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Wagner, seu destaque e a sua expectativa para Guarani e Sampaio Correia, Wagner. Muito boa tarde, Claudinei Corsi, meus companheiros da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, a nossa dupla de DJs e a você que está acostumado com o nosso trabalho aqui na cobertura dos Jogos do Guarani. Olha, nós temos um companheiro aqui no Futebol Interior chamado Ariovaldo Isaac. Ele tem o seu comentário. Lá, é uma realidade. Ele tem os seus comentários e essa semana aqui ele postou uma matéria que eu até tive a oportunidade de ler, dizendo que tinha poucas informações com relação ao Guarani Futebol Clube. Em função dessa falta de informações, ele começou a falar do gramado, que o Guarani vai inaugurar uma grama de inverno, aquele negócio todo. E não é que ele está todo errado, não, porque, olha, no meu tempo de repórter, eu sabia, pelo menos na véspera do jogo, o time que ia jogar, os relacionados que ia para a concentração, aonde o time ia ficar concentrado. De fato, hoje não se tem toda essa abertura em função das assessorias de imprensa. Então eu vim para o jogo de hoje sem saber qual era a escalação do Guarani. Tomei conhecimento agora na divulgação aqui pelo nosso Albert Cavalcante. E o Claudinei perguntou o que eu acho dessa escalação. Se ganhar o jogo, perfeito. Nota 10 pro Bruno Pivetti. Se perder, vamos descer o cacete nele. Por quê? Porque não é essa a formação que a maioria do torcedor do Guarani estava pretendendo ver no jogo de hoje contra o Sampaio Correia. Legal, tá aí Wagner Ferreira. Daqui a pouco ele volta trazendo mais comentários sobre Guarani e Sampaio Correia. Agora, 4 da tarde, mais 9 minutos em Campinas, 4:09. Ele vai transmitir o jogo aqui, todas as emoções de Guarani e Sampaio Correia. E ele já está por aqui. Quem é ele, Bolacha? Lucas de Souza. É isso, Lucas, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Seu destaque, a sua expectativa para Guarani e Sampaio Correia, Lucas. Boa tarde, Claudinei Corsi, aos meus amigos aqui da bancada verde e branca, ao Bolacha, ao Felipe Samurai Marques e a você, claro, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior no Facebook e no YouTube, e você sintonizado em 102.5 FM e 98.5 FM na frequência da vida, que é a frequência da bola da rádio Essência FM. Ney, tô com o presidente aqui, se o Guarani ganhar, e a gente espera que ganhe, porque vem de 2 jogos sem vitórias, apresentando futebol muito ruim, nota 10 pro Pivete. Se vier qualquer outro resultado que não seja vitória, olha, a orelha do Pivete vai ficar assim, ó, de tanto de crítica que ele vai receber, porque essa aqui não era a escalação que o torcedor e principalmente a imprensa esportiva esperava, não. Beleza, tá então a expectativa de Lucas de Souza, vai narrar a partida aqui, comentário de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo com a gente aqui, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e o nosso Felipe Marques, o nosso Samurai. No Futebol Interior, a coordenação de Carlos Corsato, a direção executiva de Alcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5, a coordenação de Gil Kleber, a técnica é do Lucas Boa Pessoa, a direção do pastor Josimar Fonseca. Eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência. Vamos ficar juntos aqui até o nosso fim de jogo para Guarani e Sampaio Correia. Agora 4:11. Você pode participar com a gente aqui, pode e deve. Mande a sua mensagem através do nosso YouTube, do Facebook, do Rumble. Você que curte a transmissão através do canal de áudio
do nosso app para Android e também na Rádio Essência FM, tem o WhatsApp à sua disposição, 98989-3526, 98989-3526, 98989-3526, você pode mandar a sua mensagem também. Se quiser mandar um áudio de até 15, 20 segundos, a gente coloca no ar aqui na transmissão dos canais Futebol Interior e da Essência FM. Fique à vontade, você que está no brinco, quer mandar um vídeo, mande pra gente aqui, tá certo? 4 da tarde, mais 12 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. São 4 da tarde, mais 15 minutos em Campinas, 4h15, Jornada Esportiva Canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, a bola rola para Guarani e Sampaio Correia. Estádio Brinco de Ouro da Princesa deve receber aí um bom público. Você acredita num bom público, Albert Cavalcante, hoje para este jogo aí, mesmo o Guarani vindo de 2 derrotas? Acredito sim, viu, Claudinei Corsi? Nós estamos passando... Aí agora vai. Acredito sim, viu, Claudinei Corsi, né? O tempo está agradável em Campinas, né? Eu diria agradabilíssimo. Agradabilíssimo, assim como diria Claudinei Corsi. Vocês estão rasgando o português, hein, família? O Claudinei Corsi é sensacional, né? E, obviamente, né? O sócio campeão cresceu bastante, né? As redes sociais, até mesmo, né, do grupo de bugrinos que nós participamos, né, eles falando bastante, né, desse preço, né, agora fazendo o sócio campeão, você tendo aí a metade do ingresso, depende de 2 partidas que você frequentar o Brinco de Ouro, você sai aí R$16 o ingresso, e
E tudo que conta, né? Guarani, apesar das 2 derrotas, Claudinei Corsi e amigos, né? Estamos no brinco de ouro. Agora temos o novo gramado. O Guarani está fazendo aí, né? Como ouvimos dizer aí... Você sabe dizer qual é o tipo de grama que foi plantada lá, Albert? Claudinei Corsi, eu não sei dizer pra você qual é o tipo de grama. Você não tem essa informação, Eu não Albert? tenho. Eu sei que é de inverno, viu, Claudinei Corsi? Agora o tipo, a altura, eu não sei. Tá lindo o brinco de ouro, tá um brinco. Irei procurar saber, Claudinei Corsi? Perfeitamente. Irei passar para os amigos. Claudinei Corsi, depois do que eu vi lá do podcast do J. Júnior, eu estava mais esperto com o Claudinei Corsi, mas acabei dando a arma para ele. Tá certo, Claudinei Corsi? Dei arma. Você nunca saberá suficientemente aquilo que eu vou pedir, Albert. Exatamente. Nunca saberemos no caso. Mas o importante, o que eu sei, né? O importante é que Claudinei Corsi, eu amo esse moço. Ai, meu Deus. Você também não ama, Lucas de Souza? O Wagner Ferreira. Não tem como não amar, Claudinei Corsi. Complicado, viu, Wagner? Entre essas e outras, você deu presente de aniversário pro chefe ontem? É verdade, eu fiquei sabendo. E aí, Lucas? Porque no podcast rolou esse assunto do presente de aniversário. Mas ele. Então quer dizer que ele deu presente de aniversário e não contou pra ninguém. Não, eu não recebi nada. Você teve o presente. Por enquanto. Foi pra ele. Ah, entendi. Porque no podcast eu ouvi, hein? Eu ouvi. Pode receber um almoço, né? Ajeita o microfone, Wagner Ferreira. Fica com ele quietinho na mão, Wagner. Isso. Claudinei recebeu um almoço, né? Como Giovanni Paiola pagou um senhor almoço ontem pra mim, lá na costela do japonês, do meu amigo Hideki, lá em Indaiatuba. Eu, em reconhecimento a tudo que Claudinei representa pra mim, deu também um rádio de presente. Agora, e um par de xícaras do Café Canecão, a qual eu utilizo no meu café com bola. Então é isso, já não se fazem mais companheiros como antigamente, né? Muito obrigado, Wagner. Eu faço aniversário em outubro. Às 4h18, em pleno sábado, hein, Albert? Olha, brincadeira, só presente ele tá cobrando. Eu também, viu? Faço aniversário em outubro. E deixa eu só aproveitar o gancho por falar em presente. Você que participa com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, ligue pra gente aqui no WhatsApp, participe 989893526, que no final da jornada você vai estará concorrendo a um corte de cabelo e barba, oferecimento da Alfa Barber Club, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Club, Rua dos Alecrins, número 46, no bairro Cambuí. O telefone lá é o 3255-2101. Se você estiver pensando em utilizar o serviço da Alfa Barber Club, ligue antes a gente, porque senão você não vai conseguir ser atendido, hein? Mandar um abraço para o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo, os Magos das Tesouras lá na Alfa Barber Club. Tem aquele shopping esperto, tem um cafezinho também para você se deliciar. E tem a massagem capilar que é sensacional da Alfa Barber Club, a sua barbearia. Ney, diga. Só um detalhe bem rapidinho sobre a Alfa Barber Club. O Oswaldo, ganhador, torcedor da Ponte, e também acompanha, né, todas as jornadas do Guarani aqui nos canais Futebol Interior pelo trabalho que nós realizamos. Foi um dos ganhadores, né? Foi até a Alfa Barber Club e eu encontrei com a esposa dele, né, a Luciene, que trabalhava na Casa da Criança Paralítica de Campinas, e ela parabenizou você e toda a equipe aqui do Futebol Interior por essa promoção. Falou que o marido dela ficou muito bonito. E deve ficar freguês, né? Evidentemente que estão indo lá na Alfa Barber Club com tratamento. Que o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e o Rodrigo Dão acabam ficando freguês realmente, sem sombra de dúvidas. Albert, nós estávamos mesmo no destaque do Guarani, é isso? Tinha pedido destaque do Guarani, já não sei mais. Você pediu, não você pediu destaque do Guarani, mas já que você pediu, chamou, falou. Então vai lá. O Bugre entra em campo, né, em busca da reabilitação após derrotas para Sport e Juventude. Depois de atuar como visitantes nas 2 últimas rodadas, o time comandado por Bruno Pivetti aposta no fator casa, aonde tem 100% de aproveitamento na Série B para retomar, né, o caminho das vitórias e seguir próximo ao pelotão de frente, Claudinei Corsi. Albert, por favor, já que você deu a escalação com o Alvarinho na zaga, o Tony voltando, passe aí o banco de suplentes do Bugre, Albert. Vamos lá, né? Os bancários. Se caso o técnico Bruno Pivetti quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas. Ele vai mexer. Ele tem o Pegorari, Titi, Valber e Ian. Ian Henrique, hein? Lateral esquerdo. Direito. Lateral direito.
Lateral esquerdo, lateral direito, Claudinei Corsi. O Ian, né? Isso, o Titi é zagueiro, né? Mas ele também pode fazer a função de lateral esquerdo, viu, Claudinei Corsi? Muito bem lembrado. O Bernardo, que ainda não estreou, Lucas Araújo, Lima, Isaac, Lucas Silva, Neilton, João Vitor e ele, hein? Voltou. Depois de um período de lesão, Felipe Crisman está de novo no banco de reservas, Claudinei Corsi. Nicolas Careca continua sumido. O Nicolas Careca, né, essa semana, né, muito foi ventilado, aí o Paysandu está de olho nele e ele acabou falando algumas coisas, né, em relação a salários que nós trouxemos aí no meio-campo FI, que isso não era verdade, né, que o Guarani havia perdido, tava jogando mal, né, nessas duas partidas por conta de salários atrasados. Nós fomos atrás do Fábio Araújo, né, Claudinei Costa, trouxemos Fábio Araújo, o que é? Ele é o presidente do Conselho Fiscal do Guarani. Perfeito. Exatamente. E ele acabou explicando todas as nossas dúvidas. Então, no jogo contra o Ituano, o salário já estava em dia, viu? Lembrando, você trabalha no mês anterior para receber no mês posterior, correto? Certo. Tem mais um destaque aí do Sampaio Correia, Alberto Cavalcante. Se o Sampaio Correia, né, chega na partida com clima de comando renovado. Isso porque na última rodada bateu o Juventude de virada. Conseguiu sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, quebrando o tabu de 11 jogos sem vencer. A vitória ainda foi sob o comando do interino Edson Medeiros, Claudinei Cosse. Tá muito bem. O Wagner Ferreira, essa até me assustei quando o Albert passou aí a volta do Tony no gol do Guarani. Então quer dizer que ele é realmente o titularíssimo da posição, né, o Wagner? Porque conseguiu sair do departamento médico e já volta para o time, e o Pegorari vindo de certa maneira bem no time, não, Wagner? É uma questão de critério, né, Claudinei? Porque o Tony vinha sendo titular, só saiu por uma contusão boba, inclusive, né? Caiu sozinho com a bola dominada, torceu ali, ou teve um estiramento, qualquer coisa assim, e ficou no departamento médico por essas partidas, dando margem a que o Pegorari mostrasse todo o seu valor. Então, se o Pegorari fosse mantido, ótimo. O Tony voltando, é uma decisão, é um critério do treinador. Se ele está errado ou não, evidentemente que é um critério, nós temos que respeitar. Agora, durante essa semana aqui, eu estive acompanhando, né, redes sociais, porque por dever de ofício eu tenho que saber a opinião da maioria dos torcedores do Guarani. E alguns jogadores não são unanimidade. Vejam que o Diogo Matheus, por ali, está sendo contestado já há muito tempo. Mas não tem substituto à altura, tem um reserva aqui, né? Mas pelo menos agora o Igor Henrique apareceu no banco, né? O Ian. O Ian. Apareceu no banco, pelo menos. Isso que eu estava dizendo. Exatamente, isso que eu estava dizendo. Mas antes não tinha nem o lateral de ofício no banco, né? Tal de Sombra, né? A Sombra não estava, né? Lucão é unanimidade. O Alvarinho, nós já comentamos aqui, dispensa comentários como jogador de quarta zaga. Não serve, teria que jogar como volante. E olhe lá. E o Mike também, na lateral esquerda. Aliás, um parênteses aqui, Albert Cavalcante, Porfírio. Ninguém comenta nada, está sendo poupado, ninguém quer tocar no assunto. Como é que tá isso, hein? O departamento médico, né, soltou uma nota dizendo que ele sentiu, né, etc, mas apareceu na semana, né, sobre aqueles escândalos, né, e apareceu o nome. Mas assim, né, apareceu o nome não quer dizer que está envolvido, né? Tanto que essa semana o Guarani se fechou muito. Acho que foi o Lucão, foi uma entrevista de 4 minutos, né, que a assessoria de imprensa do Guarani fez. E assim, já nós vamos trazer, viu? Vamos trazer logo, daqui a pouco, o Lucão. E assim, a assessoria de imprensa, o próprio Guarani, blindou mesmo o clube por conta desse escândalo, né? Mas assim, o Porfírio, o nome apareceu. Então, mas ele não tem o problema de... Boa, Claudinei Corsi. Quebrou meu raciocínio. Mas o nome apareceu, mas ele não está envolvido. Vamos dizer assim, que só apareceu, não tem nada... comprovado, como nos jogadores do Curitiba. Não tem nada a ver, né, Albert? Porque, veja bem, o presidente da CBF já veio a público para dizer o campeonato não será paralisado. Por quê? Porque não há clubes envolvidos, não há árbitros nem dirigentes envolvidos, pelo menos por enquanto. Então, eu acho que o jogador não deveria ser nem poupado, nem por precaução nenhuma, tinha que pôr para jogar. É melhor que o Mike? Tá em condições? Vai pro jogo. Agora, acharam uma desculpa, né? Contusão. E pelo que você falou aí, ele não tá nem no banco, né, Albert? Não, está nem no banco. Mas o engraçado é que ele treinou normal, né? Treinou a semana inteira. A expectativa é que ele estivesse pelo menos no banco de reservas, né? Ou até mesmo sendo titular.
e quando saiu a nota do departamento médico, ele sentiu a lesão novamente, Claudinei Costa. Tá muito bem. 4 da tarde, mais 26 minutos, 4h26, Jornada Esportiva, Canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, também na Essência FM em 102,5 e 98,5, você ligado com a gente aqui. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, a bola rola, como diria o meu amigo Lucas de Souza. Logo menos, às 5 da tarde, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa para Guarani e Sampaio Corrêa. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está ligado com a gente no Rádiosnet, também no nosso app para Android, no canal de áudio. Temos ouvinte nesse momento simultaneamente em Brasília, em Francisco Beltrão, no Paraná, em São Paulo, capital, em Tucuruí, no Pará, em Londrina, no Paraná, em Manaus, no Amazonas, em Americana, aqui em São Paulo, em Cabo de Santo Agostinho, lá no Pernambuco, em Santos, São Paulo, deixa eu ver onde mais aqui, também aqui em Campinas, evidentemente, os ouvintes, onde é muito forte aqui, a audiência dos canais Futebol Interior. Então toda essa rapaziada tá ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Pois não, Lucas? Rapidamente a galera no YouTube aqui, o Flecha Verde, Osmar Dangar, Anderson Grigoleto, Marco Antônio Pereira, Edgar Martins, a Maria Alice Palmeirão e nosso amigo Eduardo Tolentino. Aproveitar, Ney, tá tendo Eduardo Flamengo... Tolentino no Canadá, no né? Canadá. Frise isso, Lucas. Flamengo e Bahia jogam nesse momento lá na Arena Fonte Nova. Tem um pênalti pro Flamengo, tá 1-0, gol marcado pelo Matheus Trans. Tá muito bem. E não foi anulado o gol não pelo VAR? Parecia que tinha um... Havia uma suspeita de impedimento, mas não foi concretizada. Pênalti agora pro Flamengo contra o Bahia. Tá 1-0 na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Perfeito. Nós vamos então aqui com os jogos, a rodada, né, do Campeonato Brasileiro aqui. Só que aqui esse sofá é esquisito. Eu vou no futebol interior mesmo, porque o futebol interior é o que melhor informa. É o que melhor informa e tem um layout muito mais fácil. Exatamente, muito menos complexo do que todos que tem por aí. Sem dúvida nenhuma, o placar ao vivo Futebol Interior através do site. Você vai ficar muito mais bem informado. Eu quero falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Já estamos vivendo aí a 6ª rodada e os resultados que já aconteceram aí na Série B. Tivemos o Avaí perdendo em casa por 4-1 para a Chapecoense. O Vila Nova empatou com o Criciúma 0-0. Temos agendado aí para amanhã, dia 14, às 8h30 da noite, Ituano e Sport Recife. Também amanhã, às 18 horas, Vitória e Atlético de Goiás. Teremos amanhã, às 18 horas, o ABC pegando a equipe do Botafogo. Amanhã, domingão, Dia das Mães, 15h30, tem Londrina e Ponte Preta, jogo que você vai curtir aqui com a equipe dos canais Futebol Interior e na Essência FM também. Amanhã, hoje, dia 13, às 18h15, tem Ceará e Tombense. Tem Guarani e Sampaio Corrêa, o jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho a partir das 5 da tarde. Tem Novo Horizontino e CRB na casa do Novo Horizontino, às 5 da tarde também. E às 16 horas teremos... Já estão jogando. Esse jogo já está em andamento, o Lucas de Souza? Juventude e Mirassol, é isso? Com 31 minutos da primeira etapa, o Juventude fez um gol, mas foi anulado por enquanto 0-0, Juventude e Mirassol. 0-0, legal. Tá muito bem. Ô Wagner Ferreira, e essa campanha do Vitória, hein, Wagner Ferreira? Tá realmente deixando todo mundo de boca aberta, né? Tá lembrando o Botafogo na Série A, né? Ganhando de todo mundo. Olha, é um time que, pelo meu conhecimento, um dos primeiros clubes a virar empresa. E o resultado pode ter demorado um pouco, mas está aparecendo. Um investimento alto, jogadores nem tão conhecidos assim, mas olha aí a campanha. Não tomou nenhum gol. Nenhum gol. 5 vitórias. E 15 gols marcados, hein? Agora, dizia já o nosso saudoso Eli Carlos, né? Quem está ganhando muito está muito mais próximo da derrota do que qualquer outro, né? A torcida, a torcida do restante dos times é esse aí. Mas 5 jogos, 5 vitórias sem tomar nenhum gol, realmente E o que isso vai gerando, né, Wagner? E detalhe, tem o Giovanni Augusto lá, né, que joga uma partida assim, outra não, né, sempre com sofrendo com lesões, e o Rodrigo Andrade tá comendo a bola por lá. Wagner, aquilo que eu tava dizendo, isso aí vai gerando também uma força, um moral muito grande para a equipe, né? E só ganhando de 3 para cima, né? Impressionante que a artilharia do time do Vitória. Dá moral, claro que dá. É um time a ser batido. Então,
e venham os adversários aí para desbancar o líder. Tá muito bem, são 4 da tarde, mais 31 minutos, 4h31. Você está na Jornada Esportiva, canais de futebol interior e também através da Essência FM 102,5 e 98,5. 102,5 para Campinas e região. Mande aqui o seu WhatsApp pra gente, 98989-3526. Diga de onde você está ouvindo canais de futebol interior e Essência FM. Mande o seu áudio para cá de até 15, 20 segundos para participar com a gente e ajudar a gente a fazer a jornada esportiva aqui. Nós vamos colocar o seu áudio aqui na nossa jornada esportiva. E todos vão estar concorrendo no final da nossa jornada a um corte de barba e cabelo da Alfa Barber Club, a sua barbearia. Fica ali na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. O telefone é o 3255-2101. 3255-2101. Abraço para o Gustavo, Leandro, André Luiz, o Luiz André e o Rodrigo, da Alfa Barber Club. A informação, Albert. A grama de inverno escolhida pelo Guarani é a variedade Raygrass, que é muito utilizada em campos de futebol durante a temporada de inverno. Essa grama é mais densa e possui uma coloração mais verde escura, além de ser mais resistente às baixas temperaturas e às chuvas. O processo de colocação da nova grama foi realizado por uma equipe especializada, que seguiu todos os procedimentos necessários para garantir que o campo fique em boas condições. Claudinei Costa. Como é que chama a grama? Raygrass. Raygrass, tá muito bem. Com essas e mais aquelas, 4h32, a gente vai dar uma faturada aqui na nossa jornada esportiva e voltamos já já. Continue com a gente. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender os paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Padre na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação usada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. Muito bem, de volta aqui com a Jornada Esportiva Canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM, a frequência da vida, a Rádio Essência, que agora também é a frequência do futebol com a equipe
dos canais Futebol Interior. Mais uma vez aqui mandando um abraço pro meu amigo Gil Kleber. Se espirrar já sabe, né, Gil? Saúde. Técnica do Lucas Pessoa e a direção do pastor Josimar Fonseca, Rádio Essência FM da Igreja Família da Fé. Ô Lucas, eu queria o resultado aí da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo começou acho que às 3 da tarde, já terminou? Ou ainda não, Lucas? Placar ao vivo, Futebol Interior. Informando, Lucas. Informando que estamos em andamento. Por enquanto, o Capivariano vai vencendo o time do São José pelo placar de 1-0. Com esse placar, então, estamos indo para os pênaltis. Para os pênaltis, porque o time do São José venceu o primeiro jogo também pelo placar de 1-0. Informação. Pois não, Albert. Os jogadores do Guarani irão entrar, né, com o nome das mamães. O nome das mamães em suas respectivas camisas. Então hoje o Regis, por exemplo, camisa número 78, ele entrar com o nome da sua mãe, que é a dona Neuci. Os jogadores do Guarani farão essa homenagem. Não irão trocar as camisas hoje, né, Albert? Obviamente eles vão levar para as mamães, né? Exatamente. Lavarem e ficar de lembrança. Exatamente. Né? O Regis vai estar escrito embaixo e na parte de cima, Neuci, Claudinei Corsi. Tá muito bem. No final a gente faz homenagem aqui às nossas mães. A minha não está mais aqui, né? Mas falaremos das nossas mamães, que amanhã, dia 14 de maio, comemorado o Dia das Mães. E hoje, dia 13, o dia da abolição da escravatura. Um dia muito importante, né? Um dia principalmente de reflexão para muita gente aí que ainda não caiu na real, né? Que nós somos todos iguais. E é para pensar um pouquinho, tá certo? Nesse dia 13 de maio. Tem gol, informa Lucas de Souza. Gol lá em Capivari, é gol do time vermelho, é gol do Capivariano. Capivariano 2, São José 0. Com este resultado, o time de Vinícius Popó vai se tornando campeão paulista da Série A3. Legal, o Lucas de Souza está acompanhando então esse jogo e lembrando, né, que na segunda-feira, dia 15 de maio, você vai poder acompanhar a festa de premiação e saber qual será a seleção da Série A3 de 2023. A equipe do Futebol Interior vai estará presente para trazer ao vivo para você no YouTube, no Facebook, no Rumble, esta festa de premiação que é promovida pelo Portal Futebol Interior, pela Federação Paulista de Futebol e também pelo Sindicato dos Atletas, do qual o presidente é o Omar Torelli. Portanto, fique ligado, a partir das 19h30 aproximadamente, na segunda-feira, a cobertura completa da festa de premiação da Série A3 do Campeonato Paulista e também você vai conhecer a seleção que vai ser eleita pelos próprios jogadores através do Sindicato dos Atletas nos canais Futebol Interior. 4 da tarde, mais 38 minutos, voltando a falar do jogo Guarani e Sampaio Correia. Esta semana o Albert já deu spoiler aqui, né? O Lucão deu entrevistas para a assessoria de imprensa e a gente vai trazer aqui a palavra do zagueiro do Guarani, titularíssimo do Guarani, o Lucão, que falou a assessoria de imprensa, e agora a gente traz aqui as palavras do Lucão. Vai nessa, Bolacha. Lucão, eu queria que você falasse para a gente a importância de voltar a jogar no Brinco depois de 2 jogos fora de casa. Extremamente importante, acredito que o Brinco é a nossa casa, então isso é fundamental para a gente sabe o quanto a gente é forte dentro de casa, o nosso elenco tem essa consciência, a gente sabe os pontos fortes nossos da equipe aqui dentro de casa, então a gente tem que saber aproveitar, saber desfrutar disso quando a gente tem a oportunidade de estar jogando em casa. E a gente tem, como eu falei, tem essa consciência e a gente espera sempre fazer o nosso papel de casa aqui, que é os 3 pontos, e uma equipe que quer brigar, né, na parte de cima da tabela, quer brigar por acesso, quer brigar por título, ela tem que fazer o seu dever de casa. E pegando o gancho que você falou, né, de brigar pelo acesso, pelo título, é um jogo importante também, né, retomar o caminho das vitórias, né? Como que vocês têm preparado depois dessa uma semana, né, fora de Campinas e agora já preparando para o jogo do sábado? Foi uma semana difícil pra gente, né? Uma semana onde a gente saiu, jogou 2 jogos fora. Infelizmente não eram os resultados que a gente foi buscar, mas acredito que mais do que o resultado, os erros que cometemos, os erros que tivemos, a gente aprendeu com eles e isso é o mais importante pra gente. Então, o mais importante agora é a gente se manter ali, né, no bolo, né, ali na parte de cima da tabela e não distanciar daquele pilotão da frente. Então, a gente tem consciência disso, a gente está fazendo uma excelente semana de trabalho e a gente vai chegar forte para esse jogo.
E falando, né, Lucão, até antes do campeonato começar, a gente falava um pouco da força do grupo, né? E a Série B, como é 38 rodadas, já começou assim, com suspensões, lesões, mas todas as peças que estão entrando, né, estão correspondendo. Queria que você falasse um pouco desse elenco que o Guarani tem para a disputa do campeonato. Não, é legal falar disso, porque acredito que essa é uma boa característica, né, um triunfo da parte da comissão técnica, do Bruno, né, como treinador, como o cabeça ali de toda a comissão, e ele, no nosso dia a dia, nos treinamentos, ele preza muito por isso, né? Ele sabe, e a gente também, ele tenta nos passar a importância de ter um grupo, né, competidor, um grupo onde todos são importantes, e quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas às vezes, até no meio do futebol, né, as pessoas entendem como, isso é mais uma frase clichê, que, poxa, para ninguém se dispersar. Não, é realmente uma realidade. A gente tem que encarar dessa forma o nosso dia a dia, tem que encarar dessa forma o nosso compromisso com o Guarani, com a competição. E a gente sabe que são 38 rodadas, então é um campeonato muito longo. E um campeonato assim, ele precisa de constância, ele precisa de um grupo forte. E a gente tem esse grupo, a gente tem consciência da qualidade do nosso grupo e temos totais condições de sempre estar brigando ali na parte de cima da tabela. E para fechar, Lucão, eu queria que você fizesse aí, chamasse a torcida para esse jogo importante no próximo sábado às 5 horas da tarde. Claro, com o maior prazer. Acredito que é mais um trunfo, né, do Guarani, contar com o apoio da torcida, contar com o apoio do nosso torcedor. Isso é importantíssimo demais para a gente, quando a gente sente que o torcedor está ali com a gente, tá apoiando, tá jogando junto, e isso é algo a mais, é uma força a mais que a gente tem dentro de campo, e a gente quer com certeza corresponder da melhor forma possível, como eu falei, aprender com os erros e continuar fazendo e melhorando aquilo que já fazíamos bem, para que no final, né, tanto a gente quanto o torcedor possa sorrir, possa se alegrar e comemorar as vitórias. Tá então Wagner Ferreira, o Lucão falando. O Lucão, né, Wagner, que chegou sobre olhares desconfiados, até mesmo da gente, né, por aquilo que ele apresentava no seu outro time, mas acabou chegando e ganhando a camisa de titular e permanecendo mesmo como titular, hein, Wagner? Eu diria que o Lucão está na mesma proporção em que o Regis está para o Guarani, jogador imprescindível para o time. Caíram como uma luva. O Regis era a peça que faltava nesse meio campo do Guarani. E o Lucão, a peça que faltava na zaga. Bruno Pivetti falando, hein, presidente? Vamos ouvi-lo. Não deu pra gente ouvir o Bruno Pivetti? Vamos tentar mais uma vez aí? Legal, não deu pra gente ouvir o Bruno Pivetti, mas tudo bem. Então, Wagner, a gente comentava aqui, né, sobre o Lucão. Agora, mais uma vez, Wagner, para quem tá chegando agora, a questão do Pegorari ir pro banco e do Tony assumir a titularidade. Uma questão de critério, né? Os dois estão no mesmo nível, patamar técnico, né? O Pegorari entrou, mostrou qualidade, enquanto que o Tony vinha sendo também uma unanimidade ali. Ninguém estava reclamando que o Guarani estava bem servido como goleiro. Agora, saiu por contusão. Está recuperado? Critério do treinador. Mantém quem estava jogando ou promove a volta do antigo titular? Escolheu a segunda opção. Retorna com o Tony, aí não há problema nenhum, o que vem provar, e para satisfação e tranquilidade da zaga, do torcedor do Guarani, enfim, de todos, que o Guarani tem dois excelentes goleiros. O Tony voltando à condição de titular e o Pegorari como reserva, sendo que a qualquer momento que for chamado, vai dar conta do recado, como deu nas últimas partidas, né? Ele salvou o Guarani de um vexame maior na partida contra o Sport, jogou bem contra o Juventude, enfim, é aquilo que... Critério não se discute. Tony está recuperado? Era o titular? Voltou e tudo bem. Tá muito bem, tá aí então a presença de Tony no gol do Guarani, ele volta então à condição de titular. Agora 4 horas mais 45 minutos, Robert Cavalcante, mais um destaque do Bugre. Se o pensamento, né, após essa partida é o derby, né, o derby 205,
A preocupação dessa rodada do Guarani são a lista de pendurados. O Guarani tem o Bruno Mendes, está pendurado, mas ele está fora, né? Mas o que preocupa mesmo é ele, né? O Matheus Barbosa, ele está de titular hoje, na partida de hoje. E lembrando que a próxima partida acabou aí, né? O juizão apitou após os 90 minutos, Claudinei Corsi, respirar o derby 205. Então o Matheus Barbosa precisa ficar esperto, hein? Se levar o cartão amarelo, está fora do derby 205. Ô Wagner, eu já fiz essa pergunta, eu repito para você. O fato de ganhar a partida que vem imediatamente antes do derby, isso altera alguma coisa para o time na chegada para o derby, Wagner Ferreira? No caso, o Guarani vencendo hoje o Sampaio Correia, ele vai com um moral mais elevado ou não tem nada a ver, Wagner? Em tese, sim, né? Porque sempre uma vitória encaminha moral elevado para o time. Do mesmo caso, a rival, a Ponte também, ganhando amanhã, vai receber o Guarani com tranquilidade no seu campo. Agora, se fosse um adversário comum, né? Não fosse o derby campineiro, evidentemente que serviria com a mesma motivação para o jogo seguinte. Uma vitória sempre motiva. Agora, se perder, vai enfrentar o Clássico Campineiro numa condição de que derby é derby e não tem favorito. O que está inferior na tabela já pode ganhar, com aquele que está em cima pode perder. Então a situação do derby é realmente, como diria Vadão, né? O que ele dizia? Derby é derby. Não, e que derby é um campeonato à parte, né? Do campeonato. Exatamente. Derby não se... Como é que é? O derby se ganha, né? É como o título. Não se joga, né? Não se joga, se ganha. Se ganha. Então Agora, precisa ver se esses jogadores têm alma do derby. Não tem, né, Wagner Ferreira? Olha... Quem pode ter alma de derby aí? O Titi, o Ian Henrique... Mas do time titular, vai um por um aí, rapidinho. Goleiro. O Tony Pegorari. O Pegorari talvez, que já deve ter disputado. Exatamente. O Titi, né? O Diogo Matheus também já disputou. Ivan Varim já disputou. O Regis já disputou. Também. Bruno José. O Mike não, né? O Mike não. O Bruno José já disputou. Quem mais aqui? O Isaac. Isaac, ano passado, não disputou. Disputou. Só esses jogadores, né? O resto aí não só o Bruno Mendes, né, que tá machucado, exatamente. Mas que pode voltar pro derby, exatamente, né, tá Wagner? pendurado. É uma faca de dois legumes. Já não é isso mais também, né? aquilo, derby também, né? Quer dizer, que tinha... Lógico, a gente vai lembrar nos tempos dos anos 70, né? Outra história. Tem comparação, né, Claudinei Corsi? Hoje já é pros jogadores, apesar de ser pro torcedor um jogo especial, né, Wagner? Para os jogadores não tem tanto. Isso é um jogo normal, né? É isso que eu ia dizer. A maioria dos jogadores não jogou derby. E talvez nem saibam o que significa a rivalidade do Clássico Campineiro. Uma das maiores rivalidades do país. Né? Tipo Grenal, né? Tipo Cruzeiro e Atlético. Aliás, eu ouso dizer que Guarani e Campinas é uma das maiores rivalidades, inclusive entre os grandes, porque a rivalidade é muito firme, né? Muito então, forte. esses que não jogaram derby não sabem, ainda não sentiram na pele o que é o Clássico Campineiro. E aqueles que já participaram são um macaco velho, já não vão esquentar a cabeça com o Clássico. E pra mim, acho que pra mim não, pra eles, vamos dizer que eles não vai ser um jogo macaco, a mais. Né, Wagner? Vamos tirar o macaco, né? Mais experientes, né? Vamos chamar assim. Isso. Então, eles não estão nem aí. É mais um jogo do campeonato, o Clássico Campineiro, para essa levinha aí que nós comentamos. Legal. Alguma informação, Albert? Não, Claudinei Costa, vocês estão ouvindo Você pegou atentamente. o microfone, né? Falei, você quer falar, né? Não, estou ouvindo atentamente ali, começou a aparecer ali as imagens, né? Como nós trouxemos aqui, né? As mamães dos jogadores estão na área VIP, né? Do Brinco de Ouro ali, apareceu as mamães e eu até é uma homenagem fazer o comentário especial, né? Exatamente, elas, né? até comentar aí que é muito legal, né? Essa iniciativa do Guarani. Lembrando aí que é de todas as mamães, depois o Claudinei Corsi fala mais sobre isso. É isso aí, deixa eu mandar um abraço aqui para o Marco Antônio Pereira da Silva, o Marcão, lá em Roma, curtindo aqui a nossa transmissão. Ele disse que está chovendo em Roma. E se a gente quiser, viu? Se vocês quiserem depois, vocês podem passar depois do jogo para um prato de pasta carbonara com um vinho vermelho, tá bom? Vocês estão convidados pelo Marcão, só que é lá em Roma, né? Então aí fica um pouco... ele chama pra comer mais complicado. Lá do outro lado. Pô, vem pra cá, meu. O Leandro de Luca tá com a gente aqui também no YouTube. Já cheguei deixando o like. Um ótimo trabalho para vocês. E parabéns mais uma vez por esse dom importante. Quem também mandou mensagem aqui é o André Luiz, que amanhã vai trabalhar no Jogo da Ponte, mandando um abraço para todo mundo aqui. E a Maria Aparecida Dami dizendo: oi, pessoal do FI, boa tarde, vamos lá, Bugrão, um abraço a todos. Um abraço para você também, viu, Maria Aparecida? Muito obrigado pelo carinho da audiência aqui
nos canais Futebol Interior. Agora 4 da tarde, mais 50 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Estou esperando a sua participação também através do nosso WhatsApp. Aliás, deixa eu dar uma passadinha lá no nosso WhatsApp para ver se tem participações do ouvinte antes da gente sair aqui pro intervalo. O William Cabelo de Indaiatuba está ligado com a gente aqui também, o Roberto Santos mandando mensagem aqui pra gente, no Guarani 78, que é o grupo especial aqui de bugrinos dos canais Futebol Interior. O Júnior Braga do Jardim Garcia está ligado com a gente aqui. O Hermelindo Carmo diz aqui que o Guarani vai vencer por 2-0 no WhatsApp, tá certo? Faça como eles, manda aqui o seu WhatsApp 98989-3526 98989-3526 e mande a sua mensagem aqui, participe conosco. Se quiser mandar um áudio, na medida do possível a gente coloca no ar aqui da nossa jornada esportiva. Rápido intervalo, a gente volta já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Quatro da tarde, mais 55 minutos, 4h55, Albert Cavalcante, Guarani definido, não é isso, Albert? Definido. E a equipe do Sampaio Correia. Escalada. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Legal, então às 4h55, os jogadores entrando no brinco agora com as suas mamães. Nós vamos aqui para a Prone Alimentos em 30 segundos trazer a ficha técnica completa para Guarani e Sampaio Correia. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Bruno Pivetti vem definido e escalado assim. Tony, o goleiro, camisa número 25. Na lateral direita, Diogo Matheus, o capitão, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Ivan Varinho, 14. E o Lucão, camisa número 3. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão, Matheus Barbosa, o camisa número 5, Matheus Bueno, 18 e o cérebro pensante Regis, o 78. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o 17, Bruninho, o 27 e o Derek, camisa número 11. Repeteco do Guarani, Tony, Diogo Matheus, Ivan Varinho, Lucão, Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Bruno José, Bruninho e Derek. Caso o técnico Bruno Pivetti quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Pegorari, Titi, Valber, Ian, Bernardo, Lucas Araújo, Lima, Isaac, Lucas Silva, Neilton, João Vitor e Felipe Crisman. Legal, Guarani, 5 jogos com 3 vitórias e 2 derrotas, como mandante 2 vitórias, 9 pontos ganhos, quinto colocado no momento, marcou 8 gols e sofreu 4. Na questão disciplinar, 21 cartões amarelos. O artilheiro é o Derek, com 2 gols. Próximo jogo do Guarani, domingo, dia 21 de maio, contra a Ponte Preta, às 18 horas. O derby de número 205, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Futebol Interior. E o Sampaio Correia, do técnico Márcio Fernandes, estreando no Sampaio Correia, na Bolívia querida, vem definido e escalado assim. Luiz Daniel, goleiro, camisa número 1. O trio, hein? A zaga, o trio de zaga do Sampaio Correia. Gabriel Furtado, camisa número 3. Gustavo Henrique, o camisa número 4. E o Joécio, camisa número 13. Os alas, né? O Marcos Ítalo, o camisa número 2, e Vitinho, camisa número 6. Os homens do meio campo do Sampaio Correia, Luiz Otávio, camisa número 5, e o Neto Paraíba, o camisa número 8, e o Marcinho, ele mesmo que passou pelo Guarani o ano passado, camisa número 10. Os homens de frente do Sampaio Correia, Vinícius Alves, o 22, e Matheus Martins, o camisa número 7. Repeteco do Sampaio Correia, Luiz Daniel, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Joécio, Marcos Ítalo, Vitinho, Luiz Otávio, Neto Paraíba e Marcinho, Vinícius Alves e Matheus Martins. Caso o técnico Márcio Fernandes quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Thiago Braga, Patrick, Felipe Cauã, Eloir, Maurício, Rafael Villa, Johnny Douglas, Vinícius Cascais, Bill, Alexandre Tan e Rodrigo Souza, Claudinei Corsi. É, a Bolívia querida, como é conhecido o Sampaio Correia, 5 jogos com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante, 1 empate e 1 derrota. Marcou 6 gols e sofreu 8. Questão disciplinar, 18 cartões amarelos e 2 vermelhos. Os artilheiros, Joécio, Paraíba, Vinícius, Alisson, Marcinho e Matheus, com 1 gol cada. Próximo compromisso, sábado, dia 20 de maio, contra o ABC, às 5 da tarde, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Arbitragem. É o trio do Rio Grande do Sul, ele, hein? Leandro Pedro Voaden, ele apita a partida com seus auxiliares, Jorge Eduardo Bernardi, auxiliar número 1 e auxiliar número 2, hein? A Maíra Mastella Moreira. Ela já pediu, acho que na rodada passada ela estava bandeirando o jogo do Guarani. E o quarto árbitro, Tiago Luiz Carascati, de São Paulo. E o árbitro de vídeo na salinha da TI, também ele, hein? Na quarta rodada apitou, estava, né? Também na salinha da TI, na quarta rodada, Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina.
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Agora, 5 da tarde em ponto, quase tudo pronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A torcida comparece num bom número. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Adriano, lá de Paulínia. Boa tarde, o Adriano de Paulínia diz Bugrão 3-0. Paulínia na sintonia. Muito obrigado aí, viu, Adriano? Grande abraço para você. Ele que deve estar sintonizado aí no 102,5, estourando o som lá da Essência FM, a frequência da vida. Eu vou ficando por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Manda aí, quem é ele, hein, Bolacha? Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Sendo respeitado, 1 minuto de silêncio no estádio Brinco de Ouro da Princesa de Gramado Novo. Guarani, todo de verde, camisa verde, calções verdes, meiões verdes. O time do Sampaio Corrêa, uniforme todo branco e a camisa um espetáculo, hein? Camisa branca com uma faixa em vermelho, verde e amarelo no centro, presidente. Eu tenho um gosto particular por camisas de futebol assim, com esse detalhe arrojado, né? Uma faixa, né, em zigue-zague na altura do peito, realmente muito bonito. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu rádio, do seu smartphone. O time do Sampaio Corrêa do lado direito, trila o apito árbitro, apita Leandro Pedro Waden, boa sorte, Guarani! Tá rolando, tá valendo, começa a emoção aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vem comigo, torcedor brasileiro, curtir a primeira etapa de Guarani, Sampaio Corrêa, Campeonato Brasileiro Série B. É a 6ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Trabalho de bola do time do Sampaio Corrêa lá pela ponta direita. Marcos Ítalo despacha no campo de ataque, a tentativa de lançamento, buscando no comando o jogador do Sampaio Corrêa. Era o Matheus Martins, a bola passou por ele. Vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do time do Guarani. O primeiro do jogo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. 40 segundos já passados da primeira etapa, já tem jogador do Sampaio Corrêa caído no gramado, viu, Albert? É, Gustavo Henrique, né? Ele que fez o lançamento, né, para o jogador, o Matheus Martins, correr pelo lado direito, né? Aquela famosa bola espetada. Mas quando ele espetou a bola, né, que foi trocar o passe ali, o Derek, sem querer, deu uma passada e acabou pisando no tornozelo do jogador do Sampaio Corrêa, que levanta agora, né, depois ali de se contorcer de dor, mas não foi nada, acidente de jogo. A informação para Mistral Norte Sul Patriani. Facebook. Participação da galera no Facebook, vai lá, Claudinei Costa. Legal, Júnior Braga mandando boa tarde aqui mais uma vez, falando Bugrão 2-0. Rodrigo Monteiro Alves pergunta aqui, né, por que ele vai inventar de novo, colocando o Alvarinho na zaga? É a pergunta do Rodrigo Monteiro Alves, Lucas. A galera não tá nada contente com o Alvarinho jogando na zaga. Olha ele aí com a posse da bola. Recebe passe de Diogo Matheus. Volta a jogada com o Tony. Tony marcado pelo Marcinho, ex-jogador do Guarani. Abre a bola na ponta esquerda, campo de defesa com o Cão. Deu um tijolo pro Mike dominar. Falou, se vira, meu filho. Mike conseguiu dominar. Acionou no corredor. Faz bem a parede. Matheus Bueno sai na boa. Guarani deixa de lado a parada com o Matheus Barbosa. Tentou a virada de jogo para Diogo Matheus. Passe errado, a bola passa pelo camisa número 13 do Bugrão, sai pela linha de lado, linha lateral dos técnicos, posse de bola a favor do time do Sampaio Corrêa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Lateral bola pro time do Sampaio Corrêa, ponta esquerda do campo, linha lateral dos técnicos, balanço, esqueleto, camisa número 62, Bitinho. Espera alguém se movimentar, achou o Marcinho, platinado Marcinho, pra cima da marcação de Matheus Barbosa, por elevação, tentou o passe, buscando o comando de ataque, não tinha ninguém do Sampaio. Começou onde, Claudinei Corsi? Lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino e CRB já estão correndo atrás da bola, 0-0. Placar vivo que mais informa no Brasil e no mundo é com ele, Claudinei Corsi. Tentativa de jogada de Bruninho lá pela ponta esquerda, falta marcada, solada ali do jogador do Sampaio Corrêa. Tive a impressão de ter sido ali o camisa número 5, Luiz Otávio. O jogo tá parado aí, viu, Albert? O bate e rebate, né? A zaga do Guarani tirou a bola na intermediária, mas lógico, na defesa, ali o camisa número 5, Luiz Otávio, subiu, né? Livre, leve e solto, mas com a penoca, né? Com a penota esticada, ali quase pegou o jogador do Guarani. Falta marcada no campo de defesa. A informação para Iga Atacado. Lucas, fala, Claudinei Corsi. Deixa eu perguntar pro Albert, subiu com o quê, o Albert Cavalcante? Com a pernoca levantada. A pernoca. Tá bom. São os termos de Albert Cavalcante. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado. Guarani bateu gaveta! Bruninho! Gol
É do Bugre! Nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, Bruninho. Camisa número 27, a dele, o filho da dona Zeli. Recebeu foi um presente do tal do Gabriel Furtado. Foi recuar de cabeça, entregou a bola no pé do camisa 27, que saiu em velocidade na saída de Luiz Daniel. De perna canhota, cutuca a bola lá dentro, a bola tá no fundo do barbante. Bruninho, camisa número 27, é bola na rede. É bola na rede. Cai na rede, é gol do Bugrão no Brinco de Ouro. É festa na Taba. Guarani 1, Sampaio Correia 0. Luiz Daniel, essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, me dá detalhe da lambança do Gabriel Furtado e do gol do Bruninho. Literalmente, Gabriel Furtado. Sim, ele foi furtado. Lá de trás, hein? Matheus Barbosa, ele tentou fazer aquele lançamento, mas assim, que estava mais para a defesa do que para o ataque. Quando ele foi, né, o Matheus Furtado, o Gabriel Furtado, ele foi dominar, né, a bola deu um kick na frente dele e tentou recuar de cabeça. Ali estava, né, livre, leve e solto, o Bruninho pelo lado esquerdo, ele parou, só esperou o goleirão Luiz Daniel se movimentar e ele deu aquele toque devagarzinho, matando o goleiro. Que presente do Sampaio Correia, que presente do Gabriel Furtado. Agora no Brinco de Ouro da Princesa Lucas de Souza, o Guarani vai vencendo e vai quebrando, hein? Vai quebrando aquela sina, 2 partidas sem vencer, que nada. O Guarani vai conseguindo a sua vitória dentro de casa. Lucas, Claudinei Corsi, poderíamos dizer, no caso, que o Furtado foi uma mãe? Foi uma... Wagner Figueira, talvez nem o mais otimista torcedor do Guarani esperava um começo tão bom. Bruninho foi pra rede. Obrigado, viu, Gabriel Furtado? Presta atenção no trabalho. 1-0 Bugre. Uma maneira inesperada, né? Porque a primeira vez que o Guarani desceu, o goleiro do adversário não tinha pegado na bola ainda. E um chutaço pra frente, ninguém esperava a furada do zagueiro. Ele tentou recuar, como o Albert disse, de cabeça pro goleiro, recua curto. Agora a presença de quem? O atacante, né? O atacante que tem presença de área, esperando qualquer falha. Aproveitou e apenas rolou na saída do goleiro pro canto e fez Guarani 1-0. 100%, né? Primeira descida, um gol. E vem de novo, Matheus Bueno no costado pra Bruninho, pintou o segundo gol. Aparece a cobertura da zaga. Gustavo Henrique manda pra escanteio. Que passe do Matheus Bueno, rapaz. E achar o Bruninho no ponto futuro. Quase chegou de novo, camisa 27 do Bugre aí, Alberti. É o jogador que todo mundo queria ver, né? Todo mundo tava pensando aí no Bernardo, né? O Matheus Bueno está fazendo essa parte da volância, né? Que ele entrou no lugar do Wenderson, né? E ele jogou muito bem, né? Ele jogava muito bem no Curitiba, que ele foi revelado. Olha, mas que passe em profundidade. Quase Bruninho faz o segundo gol. Escanteio pelo lado esquerdo. Lá veio o Bugrão. Vem cruzamento na área, tá armado o frevo dentro da cozinha do Sampaio. Autorizado, vem Regis no capricho. Levantamento, toca na cabeça do Lucão. Sobrou lá dentro, Gaveta! Derek! Gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Derek, camisa 11 a dele. Levantamento do Regis na cobrança do escanteio. O toque de cabeça do Lucão na segunda trave. Foi achar o Derek no poste esquerdo. O camisa número 11 esticou a perna canhota. Estufa a rede do Luiz Daniel. E na marca de 7 minutos e meio. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também no placar da Essência FM. Guarani 1, 2-0. Sampaio Correia. Luiz Daniel. Essa aí passou de novo. Vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô meu parça Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Tudo começou com ele, né? Matheus Bueno tentando uma bola em profundidade pro Bruninho. Escanteio pelo lado esquerdo. Lá estava ele, né? O Regis com a perninha esquerda, mandou a bola na segunda trave. O Lucão subiu, é verdade. Acabou ganhando da zaga, do Sampaio Correia. Porém, entretanto, todos ficaram olhando a bola. Quem apareceu na primeira trave como um raio
Ele, Lewanderick faz seu terceiro gol na temporada. O Lewanderick, que é o artilheiro do Guarani na Série B, ele só teve o trabalho, hein? Só teve o trabalho de empurrar a bola pras redes. O Luiz Daniel ficou só olhando. Nada pode fazer. Agora no Brinco de Ouro, hein? 2 chegadas, 2 gols. O Guarani vai vencendo por 2-0, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, 2 enxadadas, 2 minhocas. Guarani sobrando pra cima do Sampaio Corrêa. Nem o mais otimista torcedor do Guarani esperava por esse começo arrasador do Guarani, com 7 minutos. E vem mais! Bruninho botou na frente, engatou a primeira, segunda marcha, quase se desequilibrou, saiu na cara do gol, bateu em cima do Gustavo Henrique. Rebote, volta pra Bruninho na ponta esquerda, o Guarani é todo ataque. Ainda Bruninho na ponta esquerda, rabisca, volta a jogada no campo de defesa completa aí, presidente. Pois é, se o técnico Márcio Fernandes, né, que tá assumindo hoje, escalou o time dele com 3 zagueiros, com 10 minutos toma 2 gols, imagine nessa proporção quanto vai ser o placar. Pois é, rapaz. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Cobrança de falta do Regis, tentando buscar o Bruno José dentro da grande área, afasta a defesa do Sampaio. Rebote, volta na metade do campo. Alvarinho, rebate, manda pra frente. Evita a saída, Mike no peito, na raça. Botou na frente, linha de fundo, pintou o terceiro gol, rolou pra trás. Bruno José fechou, furou. Bruno José. Ah, Bruno José. Por que Bruno José? Oh, pecado de bola, Albert Cavalcante. Que jogada do Mike. Eu nunca vi o Mike dar essa correria, hein? Ele pôs a bola na frente, ele ganhou com sobras. É do jogador do Sampaio correndo pelo lado esquerdo. A bola ia saindo pela linha de fundo, ele fez o certo, né? Jogou pra trás, na famosa diagonal. Ali estava ele livre, leve e solto. O nosso Bruno José. Ele só tinha o trabalho, Lucas de Souza, de colocar o pé na bola. Ele conseguiu chutar o próprio pé direito acabou se enrolando. Poderia ser, né, a terceira chegada do Guarani e o terceiro gol. A informação para o Store Colchões. Você já ouviu o toque? 10 minutos passados deste primeiro tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, 6ª rodada, por enquanto. Rapaz, Bruninho e Derek foram pra rede. Guarani 2, Sampaio Corrêa 0, Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior, placar ao vivo do FI, registrando agora a Juventude Mirassol 0-0, bola rolando no segundo tempo, e no primeiro tempo, Novo Horizontino 0, CRB também 0. Amanhã, às 2h30 da tarde, jornada esportiva para Londrina e Ponte Preta. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão, Wagner Ferreira. 11 minutos e meio. Eu sei que você já deu até 2 comentários aí, né? Um atrás do outro, mas por força do ofício, fala, presidente. Guarani na frente, 2-0. O Guarani teve a saída de bola, né? Quando o Voaden apertou, a saída de bola do Guarani. Dali pra frente, o Sampaio Corrêa teve mais presença no campo e ataque do que o Guarani. Só foi ter a chegada com 3 minutos ali quando aconteceu o primeiro gol. Saída de bola, mais uns 3 minutos, segundo gol. E quase que o Bruno faz o terceiro. Não fosse ali que o Bruno José, cá entre nós, né? Jogador de altos e baixos. Mais baixos do que altos. Que altos, é verdade. Ele teria feito o terceiro gol tranquilamente e não chutasse a grama. Se ele tivesse na fase alta dele, como ele terminou o Campeonato Paulista, com certeza ele faria o terceiro gol do Guarani. Que desce no campo de ataque, Mike tentou passe em profundidade, buscando o Derek, passe forte demais, sai do gol, Luiz Daniel faz a defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Trabalho de bola do time do Sampaio Corrêa no campo de defesa, trabalha a jogada Luiz Otávio, abre bola na ponta direita com Gustavo Henrique, campo de defesa, ele vira lá na ponta direita com Marcos Ítalo rebobina a fita, volta tudo com o goleiro Luiz Daniel, despacha de perna direita, a bola sobe, desce, vai cair na metade do campo, antes que ela chegasse no Marcinho, apareceu o Lucão fungando no cangote do Marcinho por ali, não deixa o camisa 10 jogar, bola volta para a equipe do Guarani, está no campo de defesa, Mike pela meia com
o Matheus Barbosa, daí para Matheus Bueno dominou, gira o corpo pro lado esquerdo, perde alguém, pede para o pessoal se movimentar para dar a opção de passe, ele volta a jogada com o Lucão domina na quarta zaga, dominou, parou, pensou, soltou para Matheus Bueno, abriu na ponta esquerda, campo de defesa para Mike dominou, junto ao círculo central do campeonato, bota na frente, engata a primeira, segunda marcha, tem gol do campeonato, os canais de futebol interior informam, fala aí, Claudinei Corsi. Lá no sul do Brasil é gol do Mirassol, agora Mirassol 1, Juventude 0. E aqui o Guarani chega, Derek fez o cruzamento, ela passa por toda a extensão da grande área, tira a defesa do Sampaio, rebote e volta na ponta direita com Bruno José, carregou na contramão, tentou evitar a saída, não consegue, a bola sai pela linha de lado, lateral bola pro time do Sampaio Corrêa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Tenta descer a ladeira, tenta sair jogando o time do Sampaio Corrêa, a bola batida, rebatida, sobra com o Luiz Otávio na metade do campo, ele abre bola lá pela ponta direita com o Marcos Ítalo, domina o ala direita do time dos caras da Bolívia querida, bola solta com o Luiz Otávio dominou, 2 toques na bola, faz a jogada do lado esquerdo do campo de defesa com o capitão Joécio dominou de perna esquerda, soltou na ponta canhota com o Vitinho domina, sai da esquerda, vem pro centro, deixa a jogada com o Luiz Otávio dominou, deixou o Matheus Barbosa no chão, fez o recuo de bola com o Gabriel Furtado lá na ponta direita, deixou a parada com o Gustavo Henrique dominou, deixou de lado com o Marcos Ítalo, soltou pela meia com o Marcinho, troca passes, roda a bola o time da Bolívia querida em busca de tentar achar uma maneira de furar a defesa do Guarani, que por enquanto tá bem postada. Fala, Alberti. Retrospecto entre as equipes, né? São 9 jogos. E segura aí porque vem Sampaio, tabelinha na ponta esquerda com o Vitinho, linha de fundo, cruzamento, bola fechada, espalma, Tony dá um soco na bola, tira, rebote e volta na ponta direita com o Marcos Ítalo, olhou pra dentro da grande área, preferiu o passe curto com o Marcinho, bico da grande área pela direita, e o Marcinho lembrou os tempos de Guarani, passe errado, Lucão aparece, acaba com a festa, manda pela linha de lado, completa a informação aí, Albertinho. Retrospecto entre as equipes, né? São 9 jogos com 6 vitórias do Guarani, 2 empates e apenas 1 derrota. A informação para a Pizzeria Papagaio. Paraíba recebeu no bico da grande área, abriu na ponta direita para Ítalo, antes dele chega Matheus Bueno, na verdade era o Mike chegou, acabou com a festa, mandou pela linha de lado, mas teve toque no jogador do Sampaio Corrêa, por último, portanto, é posse de bola para o time do Guarani, Albertinho. O Mike joga muito, hein? E só lembrando que com esse resultado, não, começou. Mike, pela lateral esquerda, o Mike é supremo. Né? Com essa vitória parcial, o Guarani está pulando para a 3ª colocação. Lógico que os primeiros jogos da rodada, mas o Guarani está lá, né? Fungando no cangote de Vitória e Criciúma, que tem 15 e 14, respectivamente. E sai na boa, sai tranquilo, sai bonito o Guarani no campo de defesa, mesmo pressionado na tabela curta, na triangulação de Matheus Barbosa com o Diogo Matheus, dei para Matheus Bueno tentou adiantar no comando para Regis, aparece Marcos Ítalo, acaba com a festa, tira para o time do Sampaio Corrêa, que parte em velocidade com o Luiz Otávio, fez o passe com Paraíba, tentou passe em profundidade para Marcinho, aparece bem a cobertura de Lucão, tira, rebote cai com Matheus Barbosa para Matheus Bueno para Barbosa tentou recuo, Mike, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, chutão pra frente, ela volta com o goleirão Luiz Daniel, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Presidente Wagner Ferreira pegou o microfone, pode falar, presidente. Não, é pela observação do nosso Albert Cavalcante, já pintou o craque do jogo, né? Com certeza. O Albert gosta de gerar conteúdo pra internet depois. Eu fico acompanhando ele no Twitter, no TikTok, o que é de vídeo que esse camarada coloca das nossas transmissões, né, Albert? Você também, Lucas de Souza, você também é sensacional, hein? Não, mas pra mim o Mike aí, ele tá se superando, quer dizer, o time do Guarani inteiro, mas o Mike hoje tá demais. Muito bem, desce a ladeira, vem Sampaio lá pela ponta direita com Marcos Ítalo, sai da direita, vem pro centro, olhou pra um lado, tocou pro outro, cheio de marra, recuo esquisito pro Joécio, que conseguiu se recuperar, na verdade era o Gabriel Furtado, agora sim com o Joécio na ponta esquerda, campo de defesa, camisa número 13, capitão do time do Sampaio Corrêa, passa metade do campo, invade a linha territorial bugrina, deixou de lado a parada com o Luiz Otávio vira o corpo pra ponta direita, achou lá o Gustavo Henrique avançou no gramado, soltou na ponta direita, domina a parada, o Matheus Martins, camisa número 7, volta a jogada
volta com Gustavo Henrique na intermediária. Gustavo Henrique, 2 toques na bola, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda, troca passe, só dá a bola, Bolívia querida. Tenta encontrar um espaço, o Guarani todo fechadinho. Bola solta aqui pela meia esquerda, linha lateral dos técnicos, Paraíba. Lançamento em profundidade, buscando o Vinícius Alves no comando. Passe forte demais. Passe forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. A TV mostra o detalhe dos gols do Guarani. O segundo gol de centroavante mesmo, né? O Lucão tocou de cabeça, a bola caiu no segundo pau pro Derek. E ele se enfiou no meio dos zagueiros ali. E se tivesse que trombar com todo mundo, trombaria. Vem Guarani, Diogo Matheus. Bola solta pra Derek, botou na frente e foi pro chão. Tive impressão de falta, o árbitro mandou seguir. Joécio toma a frente dele, dorme no ponto, perde. Derek no peito na raça, tomou. Partiu pra cima da marcação. Derek se enrolou com a posse da bola o nosso Lewanderic, no que foi tentar ali uma pedalada. Ô Derek, não é a sua, meu querido, não tenta. Presta atenção no trabalho, Alberti. Uma jogada, né? Ali ele perdeu a bola, né? Primeiramente ele perdeu a bola pro camisa número 6, né? O Vitinho. E ele foi bem, né? No campo de ataque ele foi, correu atrás, deu o bote e conseguiu, né? E ali estava Bruno José do lado dele, né? Ele poderia ter feito simples. Ele quis passar o pé por cima da bola. Lucas de Souza, acho que pegou no cadarço da chuteira. Pegou na Joanete. Na Joanete, acabou mandando a bola pela linha de fundo. Mais uma chance, o Guarani pede. O Sampaio Corrêa tá entregue. E aí, presidente? Na verdade, nós estamos ficando mal acostumados, né? Já faz 10 minutos que o Guarani não faz gol. Pois é, rapaz. Agora a gente tem que inventar moda. E vem os caras lá pela ponta direita com o Ítalo. O Ítalo soltou no comando. Boa bola para o Matheus Martins. Daí para o Marcinho. Pura elevação, Marcinho. Para quem? Direto nas mãos de Tony Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Guarani seguro na saída de bola, mesmo pressionado pelo Sampaio Corrêa, sai na boa. Bola aberta na ponta esquerda com o Mike no corredor. Boa bola para Matheus Bueno. Dominou no domínio, tentou tirar a marcação do Luiz Otávio. Acaba perdendo a posse da bola no pé de ferro. Matheus Bueno retomou, tentou o passe errado. Retoma o time do Sampaio Corrêa com Paraíba. No comando de ataque com Vinícius Alves. Armou para bater, desarmado pelo Matheus Barbosa. Matheus Barbosa na proteção da zaga. Alvarinho puxou contra-golpe, lançamento de cinema para Derek, pintou o terceiro do Bugre. Derek dominou no bico da grande área, saiu da direita, veio pro centro, soltou para Bruno José, abriu na ponta direita para Regis, abriu na perna esquerda, soltou pela meiga, veio o chute de fora, a bola vai longe do gol. Matheus Barbosa recebeu um passe à feição na entrada da grande área. Do jeito que a bola chegou para ele, assim como foi no Paulista, no primeiro jogo contra o Avaí. Mas dessa vez, essa bola é o seguinte, ou você manda fora do estádio ou você acerta a gaveta. Dessa vez mandou fora do estádio, Albertinho. Caiu na piscina, né? Deve ter caído no G ali. Se o presidente, eu tô certo ou eu tô errado? Ali na... Não, caiu para onde, Claudinei Corsi e amigos? Essa bola foi lá no minicampo do Guarani Futebol Clube. A piscina é do outro lado. Do outro lado, então tá bom. Então foi no minicampo, né? Porque ali o Guarani tinha 5 jogadores, contando 3 jogadores do Sampaio Corrêa. E ali o Guarani soube trabalhar bem. Ali o Regis viu entrando o Matheus Barbosa. E sabe, né? Matheus Sniper Barbosa. Ali ele não erra. Ele recebeu, bateu com a perna esquerda, mas ele pegou muito embaixo, mandou a bola lá nos minicampos do Guarani. Que chance o Guarani perdeu. A informação para Café Canecão. Você já ouviu o toque passados 21 minutos deste primeiro tempo. Passou o tempo, passou o tic-tac do relógio, não para. E o tempo é placar de jogo nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, sexta rodada. Estádio Brinco de Ouro é o palco do espetáculo. Por enquanto, Bruninho e Derek foram para a rede. Guarani 2, Sampaio Corrêa 0, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. A Juventude vai perdendo para o Mirassol por 1-0. Temos também o Novo Horizontino empatando com o CRB por 0-0. Amanhã, a partir das 2h30 da tarde, Carlos Corsato comanda a equipe Canais Futebol Interior Rádio Essência para Londrina e Ponte Preta. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Eu tô aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, a frequência da vida, a frequência da bola, em 102.5 para Campinas e região, em 98.5 para o Circuito das Águas. Wagner Figueira, 22 minutos e o jogo 2-0 Bugre.
Bem, o Sampaio Corrêa, mesmo tendo vindo aí com 3 zagueiros, reforçando a marcação, tá sofrendo uma barbaridade. O Guarani tá enfiando bola no meio desses 3 zagueiros aí, muita facilidade. Então o terceiro gol tá para acontecer a qualquer momento, desde que o Guarani mantenha o ritmo e essa intensidade. Esse sistema de 3 zagueiros é pouco usual no Campeonato Brasileiro, né? Dificilmente você vê os times jogando assim. Precisa de uma participação maior dos volantes aí para dar essa dos alas, né? Zaga, e dos alas também, né? A intenção dos 3 zagueiros justamente é essa: dar uma sustentação ali na zaga e deixa os alas descerem à vontade, porque tem cobertura do zagueiro. Sempre tem um zagueiro ali pela esquerda, um pela direita para fazer a cobertura. Mas eles estão totalmente perdidos, né? O time do Sampaio Corrêa, tá certo que técnico novo agora não implantou o sistema dele ainda. Mas já vem um ranço, né? No jogo contra o Juventude, o sistema foi o mesmo, né? Foi com 3 zagueiros, mas o técnico interino colocou 3 na zaga, 4 no meio campo e 3 atacantes. Hoje mudando aí o técnico. E eles têm desfalques hoje também no time, o Pimentinha não joga, né? Que é um cara importante. O Ítalo, atacante também, né? Então tem os desfalques também por conta disso. Mas o Guarani não tem nada com isso. Tem que aproveitar essa fase e não tem nada fazer saldo de gols. Exatamente. O Albert, o Bruno José saiu, mas já voltou pro campo. Tudo bem com camisa 17 do Guarani? Tudo bem, né? Um choque de cabeça. Ele e o Joécio, né? Foram disputar a bola de cabeça. Acabaram, né? Um cabeceando o outro. Só quem levou a pior foi ele, né? O Bruno José, que saiu, né? Pra ser atendido. Já voltou, vai tomar o cartão amarelo, que é o Márcio Fernandes. Márcio Fernandes, né? Tá reclamando alguma coisa. Já chegou. E agora não pode mais, né? Exatamente. Bem-vindo, professor. É Márcio Fernandes, primeiro aí. E ele continua reclamando. Bom, tá pedindo pra ser expulso, né? Melhor pra nós. Melhor pra ele nós. Ele já treinou o Guarani, né? Pois Estilo Hélio dos Anjos. Vem pai, vem filho também pra... um técnico contra auxiliar. Um compra a briga, o outro leva cartão amarelo. Falta pros caras aqui pela meia esquerda. Marcinho na bola, levantou, bola fechada. Toque pra trás, o desvio pra fora do gol. Vinícius Alves. Uma cobrança de falta venenosa do Marcinho. O desvio para trás foi do Diogo Matheus, que espirrou o taco. A bola sobrou limpa pro Vinícius Alves. E livre, leve e solto, mandou essa bola por cima da meta de Tony Quase. O gol dos caras aí, Alberti. Marcinho nunca bateu uma falta assim aqui no Guarani, hein? Pelo lado esquerdo, né? Quase o meio campo, longe, hein? Ele bateu a bola dentro da grande área, ali estava segura, o Guarani. Vem Guarani, bola solta do Mike para Bruninho, pintou o terceiro gol, cruzamento fechado na trave! Rebote e volta na ponta direita com Bruno José, fez o gol de bola na intermediária com o Diogo Matheus, linha lateral dos técnicos, volta a jogada com Bruno José, daí pra Regis, tentou cortar a luz, aparece um pezinho salvador do Gabriel Furtado para tirar, puxa o contra-golpe pro Sampaio Corrêa, Matheus Barbosa de carrinho tira, rebote e volta com Vinícius Alves, o jogo ganha velocidade, bola aberta na ponta direita para Matheus Martins, tem espaço, vem o chute de fora, espalma, Tony! Espalma e segura em 2 tempos, o jogo fica alucinante, Albert Cavalcante. Lá em cá, primeiro aquela falta do Marcinho, né? Ele jogou a bola dentro da grande área, ali estava o Diogo Matheus, ele tentou, né? Cabecear pra cima, acabou indo pra trás, entrou camisa no 22, o Vinícius Alves, a bola pingou e acabou ali não pegando direito. Depois do contra-ataque, né? Bruninho, pelo lado esquerdo, ele foi fazer o cruzamento, acabou acertando a trave. Mais uma vez, né? Acertando a trave do goleirão Luiz Daniel. E parece que o gol, acho que não vai dar pro Bruno José, não, hein? Depois do choque de cabeça, parece que não vai dar pra ele, não. Será? O Bruninho que recebeu a jogada pro lado esquerdo. Será que o Mandrake vem aí? Então, vamos ver o que vai fazer, né? Mas ali o Bruninho tentou o cruzamento, a bola acabou indo pro gol e pegou no travessão, hein? E o goleirão não pegou, não, o Luiz Daniel. Não pegou, não. Se essa bola vai no gol, é gaveta. E esse gol aí, nesse gol do Guarani aí, tá com imã, hein? Chama a bola. Chama a bola e vem Guarani de novo. Diogo Matheus pra Regis dominou. Linda bola na canhota. Boa bola, bola boa. Mike com espaço, cruzamento no segundo pau, pintou o terceiro, afasta. Tira do jeito que dá Gabriel Furtado. Rebote cai aqui pela ponta esquerda. Vitinho domina pro time do Sampaio Corrêa. Fala, Claudinei Corsi. No WhatsApp, a rapaziada participando aqui no 98989-3526. 98989 tá na tela aí para quem tá acompanhando. 98989-3526. Para você que tá no rádio, anote aí o nosso WhatsApp. O Marcos Silva, de Jaguariúna, tá acompanhando pelo 102,5. Abraços. Que beleza, hein? Para a equipe do futebol interior. O Paulo Santos diz que é corintiano, está preocupado com o time do Corinthians. Tem também mais uma participação aqui feminina, né? Manhã, Dia das Mães. Participação feminina da Yasmin Peixoto. Diz que vai ser Guarani 3-0. Rapaziada, aqui no nosso WhatsApp, 98989
35-26. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ligadinho em você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Guarani no campo de ataque, Regis para Bruno José, botou na frente, catou a primeira, segunda marcha, encarou a marcação no Vinícius Alves. Aí o Vinícius Alves só deu o corpo pro Bruno José, fechou a porta para ele, tira pro time do Sampaio Corrêa. Tira errado, Regis dominou por elevação, tentou passe para Derek, tira a defesa. A bola sobe e desce dentro da grande área, sobrou para Derek, botou na frente, parou na frente dele o Ítalo. Volta a jogada Derek, ele abre na ponta esquerda, volta um pouco o lance na intermediária com o Mike deixa curto com o Matheus Bueno, troca passes, roda a bola, joga a bola, Bugrão, pra cima deles, Guarani, flechada neles, Guarani. Vem Matheus Bueno, volta o lance com o Lucão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Guarani no ataque, Bruninho pra Mike, pintou o terceiro gol, bola esticada, cruzamento por baixo, pega Luiz Daniel. Só dá Guarani, cada ataque do Bugrão é um ataque do coração pro torcedor do Sampaio, Alberti. É o Mike mais uma vez, hein, pelo lado esquerdo, ó, só eu aqui estava aplaudindo aqui, porque... Aplausos efusivos, aplausos né? efusivos, porque 28 minutos que o Guarani vem apresentando um ótimo futebol, hein? 28 minutos. Se ficar assim vai dar bom. Vem o chute de fora do Paraíba pra defesa do Tony. Ah, não, sentiu. Firme, segura o Tony pra fazer defesa no momento que o Derek... Caído no gramado, sentindo, tá chorando, parece o Derek, rapaz. Não, Derek. O Derek, a gente sabe, né? O filho da Dona Alzira, camisa 11 do Guarani, marcou o segundo gol. Ele que veio de problema de lesão nesse início de temporada, ficou um bom tempo fora. Ai, mas então... E na jogada ali com o Mike, ele tentou dar um carrinho. Se machucou sozinho. Sozinho, Albert. Porque ali ele foi dar o carrinho, né? O Mike cruzou ali na primeira trave, né? E ali o Derek, ele chegou no carrinho, e quando ele chega no carrinho, o tornozelo fica preso no gramado, viu? O peso todo do jogador, né, foi pro tornozelo mas parece direito. que tá tudo bem com ele, graças a Deus. Vamos aguardar aí no Souza, porque o Leandro Voaden pede a bola, não, vai dar só a bola, tá tudo bem com ele. Vamos esperar. Amém. Não vi atendimento médico pro Derek, parece que tá tudo bem com o jogador. Tomara, melhor pra nós, né? É o Derek, realmente... eu tô pensando já na... Vou ser sincero, é muito cedo, viu? Mas eu tô pensando no 205. Pois é, rapaz, Ponte Preta e Guarani, com cobertura dos canais Futebol Interior, com certeza. Sai jogando o Bugrão no campo de defesa, a bola esticada, subiu, desceu, caiu na metade do campo. Bruno José, no peito na raça, ganha a parada em cima do Joécio. Aí, fecharam 3 em cima dele, ficou difícil. Rebote, cai com o Luiz Otávio pra Marcinho, vai pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, falta em cima do camisa número 10 do time do Sampaio Corrêa. Chega por ali o Lucão. O Marcinho é o jogador mais próximo da área, né? Ele que faz uma espécie de segundo atacante ali com o Vinícius Alves na armação. Mas o Lucão tá no cangote dele, viu, Albert? E ele fez gol, né? Na última rodada, né? Aliás, ele fez um golaço que ele fez, né? A característica dele, né? E ele fez um golaço, fez o gol do empate, né? Depois com 2 a menos, né? O Sampaio Corrêa, primeira vitória no campeonato. Conseguiu vencer, inclusive nesse jogo, e o técnico Pintado do Juventude acabou sendo demitido. E quase o Pintado foi, né? No começo da temporada, ele foi ventilado pelo lado do Guarani, né? Faltou pouco, hein? Exatamente, ainda bem que faltou pouco. Grande abraço pro Pintado, ele é amigo meu no WhatsApp, viu? Quem? O Pintado é amigo meu. Passa pra mim. Falta pro time do Sampaio Corrêa, vem Marcinho na bola, ele bate bem na bola, caprichou, levantamento, bola perigosa, o toque pra trás, vai pela linha de fundo. Outro toque para trás, tive a impressão de ser o Diogo Matheus, foi o Alvarinho, na verdade, escanteio para os caras lá pela ponta esquerda. Primeiro escanteio do Sampaio. Primeiro escanteio para Bolívia, querida, lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, Alberti. Marcinho, né? Passou aquela manteiga na bola, mandou a bola da grande área ali para não ter nenhum problema. Ivan Alvarinho mandou a bola pela linha de fundo, né? Por cima do gol do Tony, escanteio pelo lado esquerdo. Lá vem na bola, Marcinho na bola, vem levantamento, bola perigosa, vem fechada, sobe a defesa do Guarani, tira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Lateral, bola pro time do Sampaio Corrêa lá pela ponta direita. Vem levantamento do Ítalo lá pra dentro do tumulto. Desvio do Vinícius Alves. Vai na mão de Tony. 32 cravados deste primeiro tempo. Tic-tac do relógio não para. Passa o tempo passa. E o placar do jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023. Estádio Brinco de Ouro, por enquanto, Guarani 2, Sampaio Corrêa 0. Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior. Estamos com o jogo em andamento para Juventude 0, Mirassol 1. Novo Horizontino vai empatando por 0-0 com o CRB. Amanhã, 2h30 da tarde, jornada esportiva, porque às 15h30 a bola rola para Londrina e Ponte Preta. Você vai conferir aqui com o comando de Carlos Corsatti e a presença dele, o nosso Homem Cobra, Snake Man, Wendel Coral. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Não há prova que dure até a eternidade na sua vida. Tenha fé, você vai vencer. Lucas. Fala, Albertinho. Claudinei Corsi tá numa fase, hein? Tá numa fase. Nossa, é um podcast. Tá lindo. E olha o Mugrão. Tá igual o Guarani, que vem pro campo de ataque. Tentativa de passe do Matheus Bueno pro Bruninho. Passe interceptado, tira a defesa do Sampaio Corrêa. Tentou sair jogando, o Vitinho dormiu no ponto, perdeu. E tome contra-ataque do Mugrão. Bola esticada do Bruno José pro Regis, foi esticada demais. Ainda Regis na ponta direita, recebe na linha de fundo, encara a marcação do Joécio, daí para Bruno José. Boa tabela com o Matheus Barbosa. Cruzamento no segundo pau, vai fechado. Sai do gol, Luiz Daniel. Firme, seguro, faz a defesa. O Guarani é pressão, o Guarani é intenso no brinco, Albertinho. Jogada com ele, né? Com o Leonel Regis. Ele viu o Matheus Barbosa, né? Parou, dominou pelo lado direito e fez o cruzamento, né? Fatiou a bola, quase o Derek chega nela. Lá vem a Bolívia, querida. Vem com o Marcos Ítalo, faz o recuo de bola com o Luiz Otávio. Luiz Otávio, intermediária, campo ofensivo, inverte a página, vira a folha aqui pra canhota, domina a parada, Vitinho. Vitinho olhou pra dentro da grande área, cruzamento, Vinícius Alves de cabeça. Ela vai por cima do gol. Vai por cima do gol e o Tony paga geral pra defesa. Dormiu no ponto a dupla de zaga do Guarani, Albertinho. E o Lucão também, né? Ele acabou dando aquela famosa, né? Chamada, pra não dizer, né? Que ele ali, né? Proferiu palavras ali pro Ivan Alvarinho. O Ivan Alvarinho. O Alvarinho. Por que ele chamou o Alvarinho? Porque o Alvarinho não é zagueiro, viu, Bruno Pivetti? Poxa, eu fico bravo com essas coisas, presidente. O Alvarinho não é zagueiro. Um princípio básico, nem altura tem pra isso, né? Pra ser zagueiro tem que ter acima de 1,80 pra 1,90. Pois é, rapaz. Aí essas bolas alçadas na área é sempre um perigo. E o Sampaio abusa e usa dessas jogadas. E vem de novo. Lá pela amiga direita com o Matheus Martins. Se livrou da marcação, soltou para Marcinho. Lá na ponta direita, Marcos Ítalo dominou. Aí se enrolou com a posse da bola. Chega Mike, tira. Rebote e voltou com o Marquinhos. Com o Marcinho. A bola fica com camisa número 10. Tá na boa. Vai lá, Claudinei Corsi. É isso. Série A3 do Campeonato Paulista já conhece o seu campeão. E quem é o campeão? Capivariano. 3-0 em cima do São José. Que beleza, com hein? gols de João Araújo, Carlos Eduardo e Natan. Portanto... Vinícius Popó não fez gol? Não fez gol. Que coisa, hein? Capivariano 3, São José 0 no primeiro jogo, 1-0 para o São José. Capivariano campeão da Série A3 e segunda às 7h30 da noite tem a festa de encerramento da Série A3 que vai ter a participação dos canais Futebol Interior, Lucas. Cobertura completa dos canais FI, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Esse é o time do Sampaio Corrêa. Gustavo Henrique para Marcos Ítalo, dominou, vem cruzamento, bola fechada. Lucão sobe e tira, completa o serviço, tira do jeito que dá. Bruninho ajudando a defesa. Rebote cai com o Luiz Otávio de primeira para Marcos Ítalo, volta o lance com o Luiz Otávio. Todo pressão, tá na pressão o time do Sampaio Corrêa. Decreto. Bola solta com Paraíba no comando de ataque ali pro Vitinho. Dominou ali de canela, facilitou o trabalho da defesa do Guarani. Alvarinho foi tentar chutar, chutou errado, a bola subiu, desceu, sobrou pro time do Sampaio Corrêa. Matheus Martins na linha de fundo pro lado esquerdo, soltou para Marcinho, um pra lá, dois pra cá, puxou, tentou o drible, Matheus Barbosa tirou, voltou pra Marcinho, na ponta esquerda pra Vitinho, dois em cima dele, volta o lance com Marcinho dominou, encarou a marcação do Matheus Barbosa, abriu na meia, soltou boa bola pra Luiz Otávio na meia direita, domina a parada, Gustavo Henrique, dois toques na bola, soltou pra Marcos Ítalo, troca passes, roda a bola, vem pra cima o time do Sampaio Corrêa, Guarani todo atrás, boa a bola do
do Paraíba na ponta direita, domina a parada Luiz Otávio. Luiz Otávio dominou, carregou na contramão. Completa a informação aí, Albert. É o decreto, né? A partir de hoje, nós iremos aí pedir nas redes sociais que todos os jogos do Guarani, os jogadores tragam suas mamães. Porque você sabe, né? Fez coisa errada, você vai ver em casa. Apanha no bumbum. Apanha bastante. Vem a equipe do Sampaio Corrêa com o Joécio. Joécio soltou pela meia com o Marcinho. Marcinho inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita. Gustavo Henrique dominou. 2 toques na bola, achou Marcos Ítalo. 2 em cima dele. Volta a jogada com o Gabriel Furtado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Sampaio desceu com o Vitinho, perna esquerda, bateu longe do gol. Longe, vai pela linha do tiro de meta para o Guarani. Fala, Claudinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Yutaka Shimozono, lá da Lotérica Shimozono, Mega Sorte Loterias, também do supermercado Shimozono. Ele lembrando que amanhã tem festa oriental no Instituto Cultural Nipo Brasileiro, segundo domingo do mês, ali no bairro Guanabara. E lembrando também que nos dias 10 e 11 de junho acontece o 17º Festival do Japão, comemorando a imigração japonesa aqui no Brasil. Dias 10 e 11 de junho, 17º Festival do Japão. Grande abraço também ao presidente lá do Instituto Cultural Nipo Brasileiro, Tadayoshi Hanada. É, a galera do Japão, grande comunidade japonesa, cheio de história, cheio de cultura. Wagner Figueira, 38 da primeira etapa e o jogo. Bem, jogo fácil, o Sampaio Corrêa não oferece resistência nenhuma. Eu, se fosse o treinador do Sampaio Corrêa, já tratava de voltar para o segundo tempo sem o terceiro zagueiro. Colocar um jogador mais de meio campo, de ataque, se é que ele quer diminuir a vantagem do Guarani. Joga fácil o Guarani, não pode atirar o pé do acelerador, tem que forçar para continuar com esse ritmo aí, com essa intensidade para fazer o terceiro gol. Exatamente, até porque 2-0 é aquele placar perigoso. E vem Sampaio Corrêa para o campo de ataque. Vinícius, Matheus Martins tentou o passe no comando, desarmado. Bem no jogo, Matheus Bueno tira. Matheus Bueno, boa bola no ponto futuro para Mike. Mike engatou a primeira, segunda, terceira marcha. Quero ver para agora. Mike soltou pela meia para Regis. Regis dominou, abriu na esquerda, soltou para Bruninho. Devolveu para Regis de primeira com Mike. Linda tabela, linda triangulação. Passe no meio para Derek. Tira a defesa do Sampaio. Linda triangulação pela ponta esquerda, quase o terceiro gol do Guarani, Alberti. Jantar de rico, como diria Lucas de Souza, pelo lado esquerdo, ali o Mike com Regis e Mike. A bola vai pela esquerda, vai livre, leve e solto. Ali a zaga do Sampaio Corrêa está totalmente perdida. Na hora de tirar um 10, hein? Na hora de tirar o 10, o cruzamento do Derek, mais uma vez, né? Na linha penal, ali apareceu o pé do Gabriel Furtado, que acabou tirando a chance do Derek. Seria o terceiro gol do Guarani, o quarto gol do atacante Derek no campeonato. A informação para Café Canecão. E aí, presidente? Tô olhando agora aqui o scout do jogo até o momento, 55% posse de bola para o Sampaio Corrêa. Pode até ser, mas é uma posse infrutífera, né? Guarani, inócua, né? É, o Guarani tem muito mais volume de jogo, intensidade. E é mais perigoso quando objetivo, ataca, né? Cria jogadas, finalizou 2 ou 3 vezes, conseguiu fazer 2 gols e é isso aí. E vem Vitinho, vem os caras, Vitinho passa o pé em cima da bola, volta a jogada com o Marcinho, abriu na perna direita, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Você já ouviu o toque da mesa digital de Felipe Marques e do Bolacha. Passados 40 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo Campeonato Brasileiro Série B, sexta rodada, Guarani 2, Sampaio Corrêa 0, Claudinei Corsi. Série A3 do Campeonato Paulista já conhece o seu campeão, é o Capivariano e o São José. É o Capivariano 3, São José 0, os dois subiram para a Série A2 do ano que vem. E muita festa do Capivariano na cidade de Capivari. Essência, a frequência da vida. Essência.
Lucas de Souza. Essência, a frequência da vida, a frequência da bola em 102.5, em 98.5 FM. Alô, a galera lá da Essência, hein? O Gil Kleber, Lucas, boa pessoa, também o pastor Joécio lá da Igreja Família da Fé. Está jogando o time do Guarani. Josimar. É, o Josimar lá da Igreja Família da Fé. Vem Guarani, Matheus Barbosa, boa bola para Bruno José, a bola passa por ele, sai pela linha de lado, lateral, bola pro time do Sampaio Corrêa, campo de defesa. Vai lá, Albertinho. Até mesmo o presidente depois pode dizer, né? Mas o Bruno José é o único jogador que está fora da rotação da equipe do Guarani, né? Tudo que ele faz, nada dá certo. É, aquela história, eu acho que o Bruno José é muito ansioso, ele quer correr demais, a bola acaba até passando por ele, de tanto que ele quer correr. Tenta fazer a jogada do Guarani, perde a posse da bola. Completa aí, presidente. Você sabe quando um cachorro corre atrás do carro? Sim. Latindo. O carro para, o cachorro não sabe o que fazer, volta pra trás. Uma coisa aí, Bruno José. E definimos assim o atacante do Guarani, o camisa número 17, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Sampaio correndo no campo de ataque, tabelinha curta de Luiz Otávio com Marcinho. Boa bola para Matheus Martins na entrada da área, foi pro chão, o árbitro pega a falta. Trabalhou a bola o time do Sampaio Corrêa, caiu na meiga direita com o Matheus Martins, o camisa 7 foi pro chão, falta perigosa contra o time do Guarani, Albertinho. É, quase frontal, né? O camisa número 7, né? Ali o Matheus Martins tentando fazer ali a jogada, né? Procurando seus companheiros ali quando ele ganhou o bote do camisa número 18, o nosso Matheus Bueno, que lá é verdade, ele pegou, acertou, foi falta, beleza, mas o Matheus Martins, né, quando ele caiu no chão, né, fez aquela novela, meu Deus, falta pelo lado direito, falta perigosa, hein, porque ele vem na bola, né, o Marcinho, que nunca bateu uma falta aqui, tá batendo um bolão lá. É, rapaz, bate bem na bola o tal do Marcinho, uma falta lá pela meia direita, pra bater de perna direita o Marcinho, pra bater de perna esquerda é o Vitinho, camisa meia dúzia, ala esquerda do time do Maranhão. Falta perigosa, atenção, Tony, vamos segurar essa, Tony. Marcinho na bola no capricho, passa a esquerda do gol, vai fora. Cobrança venenosa do Marcinho, passou isso aqui, ó. Passou isso aqui da trave esquerda de Tony. Se vai no gol, não sei não, viu, Albert? Ó, Lucas de Souza, se esse chute fosse lá na área do Retiro, você tinha gritado gol. É. Porque daqui, né, ele bateu com a perna direita, né, tirando totalmente da barreira no canto esquerdo do goleirão Tony, que até pulou. Mas se vai pro gol, nada ele poderia fazer, hein? A bola passou lambendo ali o ângulo, né, esquerdo do Tony. Que batida do Marcinho quando veio o Guarani. Responde o Bugrão na ponta esquerda, boa bola do Derek pra Mike dominou, soltou pra Bruninho, bico da grande área, ponta canhota do campo, Bruninho dominou, gira o corpo, volta a jogada com o Matheus Bueno dominou, parou, pensou, olhou, volta a jogada no campo de defesa. WhatsApp. Vai lá, participação da galera no WhatsApp, Claudinei Corsi. É, o Wellington tá dizendo aqui, boa tarde. O Guarani precisa ganhar todos os jogos em casa e no máximo empatar fora para subir para a Série A. Foi o Wellington que mandou aqui no 9. Que beleza, hein? 8989-3526. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Canais Futebol Interior e Essência FM ligado em você. Guarani com o Bruninho, pé direito, bateu na trave! Que batida espetacular do Bruninho. Cheio de marra o Bruninho. Projetou o corpo, ajeitou, mandou uma bomba de perna direita. A bola pegou no peito, a bola no peito do pé. Se vai no gol, Luiz Daniel nem pulou. Era um golaço, Alberti. Mais uma vez, né, quando ali há 4 minutos de acréscimo, mais uma vez pelo lado esquerdo. O Mike muito acionado e ali os jogadores do Guarani procuram o Mike e procuram a bola. Por incrível que pareça, hein, o Bruninho, ele parou, dominou, ele olhou, será que daqui vai? Ele bateu com todo o veneno, né, com a perna direita, a bola ali ela beliscou, literalmente ela beliscou o travessão, mais uma vez o Luiz Daniel, foi pela linha de fundo, quase, quando ele faz o terceiro gol, se fosse rebatida, como nós jogávamos na rua, já era 20 pontos, hein? Acabava o jogo. 2 bolas na trave, o Bruninho vai jogando muito bem, viu, Lucas Souza? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Vem Sampaio Corrêa, tenta alguma coisa ainda nesse primeiro tempo. Se segura aí, Guarani. Vem com o Vitinho domina, para na frente do Bruno José. Sai da esquerda, vem pro centro, volta a jogada. Volta o lance com o Matheus Martins. Olha onde tá o camisa 7. Ele é atacante, mas tá no meio campo buscando o jogo. Bola com o Joécio, capitão do time dos caras. Lançamento no comando para Vitinho, passe errado. Recupera a posse de bola no time do Guarani. Derek recebeu, protegeu a bola, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vai lá, Claudinei Corssi. É audiência internacional, viu, Que Lucas beleza, hein? Vamos lá. Temos ouvintes. 2 ouvintes no México, os 2 de Guadalajara. Arriba, México, muitas gracias. E um ouvinte nos Estados Unidos. Vocês que estão curtindo a nossa jornada, mande aqui um WhatsApp. Diga aí de onde vocês estão fazendo aí, se estão morando, trabalhando. 989893526, o nosso código é 55 aqui no Brasil. E o DDD 19. Olha o Guarani na ponta esquerda, Mike sai da esquerda, vem pro centro, soltou pra Regis, entrada da grande área, se livrou da marcação de 2. Que tabela maravilhosa com o Mike de calcanhar, daí pra Bruninho, pintou o terceiro gol, desarmado pelo Gustavo Henrique. Que tabela maravilhosa do Mike com o Regis. Insiste o Guarani no peito, na raça. Bruninho toma a posse da bola, deixou pra Mike. Mike com o Bruninho. Bruninho com o Matheus Barbosa de primeira com o Regis. Regis dominou, olhou pra dentro da grande área. Sai da canhota, vem pro centro, soltou pra Matheus Barbosa. Dominou, acabou perdendo o compasso. No que dominou, perdeu o compasso, perdeu o toque da bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Presidente Wagner Ferreira, 48 da primeira etapa. O Guarani, quando chega bem, chega bonito. E pelo lado esquerdo, o lado forte do Guarani, com o Mike e com o Bruninho. Que partida faz o Mike? É porque pela direita aqui, vamos dizer assim, o Guarani vence por 2-0. Então tá morto esse lado direito aqui. Repita. Exatamente. Mike jogando muita bola. Quando a gente precisa do Mike e o Bruninho. E eu já notei, quando a posse de bola tá com os volantes ou até com o Regis, ele não olha aqui pra direita, ele olha pra esquerda lá. Então é um ponto forte do Guarani nesse primeiro tempo. Que coisa esse lado esquerdo do Guarani, hein? Já tem um tempo que tem sido assim. Ano passado foi com o Jammers. Tá bom, Bert, eu sei que você tá todo contente aí, porque seu jogador mascote tá jogando bem. Eu vou poder chancelar o Speed Mike agora? Posso? Que eu parei de chamar de Speed Vamos ver, se no segundo tempo ele jogar bem, você chancela o Speed Mike. Beleza, tá obrigado. Bom? E aí, Claudinei Corssi? Eu concordo. Concorda com quem? Com você, Lucas, lógico. Então. Eita, tá vendo? Alguém tá do meu lado. Eu sei. E desce a ladeira, viu os caras? Momentos finais do primeiro tempo. Eu tô brincando, viu? Eu sei o que o Claudinei... Eu sei. Desde o J. Júnior tá assim, torcendo, mas tudo bem. E olha o Sampaio, na ponta direita, a bola lançada pra Marcos Ítalo, linha de fundo, encara a marcação dele, do Speed Mike. Ainda Marcos Ítalo evita a saída, Speed Mike! Fala dele, família, fala dele, Speed Mike jogando muita bola. Daí pra Regis, puxa a velocidade, daí pra Bruninho. Bruninho tentou, lançamento. Bom, o Mike pode até ser rápido, mas não pegaria um passe desse, né, Bruninho? No momento que trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, o senhor Leandro Pedro Voaden, termina a primeira etapa no brinco. É festa na Taba, Guarani 2, Sampaio Corrêa 0. Bruninho aos 3 e Derek aos 6 foram pra rede. E vem aí o intervalo Inteligente FI com ele. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. É isso, são 17h52. Já estamos por aqui no nosso intervalo FI, repercutindo o resultado do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo com 2 gols no início da partida a equipe do Sampaio Corrêa por 2-0. Destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani no primeiro tempo, 47% de posse de bola. O Sampaio Corrêa com mais posse de bola, 53%. O Sampaio Corrêa finalizou mais, 8-7. Porém, entretanto, o Claudinei Corssi e amigos ligados e conectados na Rádio Essência FM e também nos canais de Futebol Interior, o Guarani vai vencendo por 2-0, vai vencendo e convencendo. O Derek se torna, com 3 gols, o artilheiro do campeonato do Guarani, com o Guarani. E ele, o Bruninho, faz seu segundo gol
nesse campeonato. Então temos 2 artilheiros do Guarani, né? O Bruninho e o Derek marcando nessa partida, Claudinei Corsi. Então, muito bem, o destaque de Albert Cavalcante. Eu quero também o destaque, um teaser do que vai ser o comentário dele daqui a pouquinho. O Guarani vence 2-0. Você, Wagner Ferreira. Primeiro tempo quase que perfeito, né, Claudinei Corsi? Porque fazer 2-0 é coisa rara em termos de Guarani Futebol Clube, mesmo jogando dentro de casa. Lado esquerdo do Guarani, ponto forte nessa vitória por 2-0. Lado direito quase morto, né? Eu acho que o Bruno Pivetti vai ter que dar uma mexida aí pela direita, talvez até tirar o Bruno José, que não tá numa boa tarde, não. Embora o Guarani esteja num todo muito bem, mas esse lado direito aqui não funcionou no primeiro tempo. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no intervalo de jogo, no intervalo FI. Lembrando que o Capivariano venceu 3-0 a equipe do São José. Campeonato Paulista da Série A3, o Capivariano é o grande campeão. Parabéns aí ao Capivariano, parabéns. Também a Águia do Vale e São José, os dois que já subiram na Série A2 do ano que vem. Vão estar esses 2 times. O Capivariano fez 3-0. E lembrando que na segunda-feira, dia 15, teremos a festa de premiação desta Série A3. E vamos conhecer também a seleção da Série A3. Quem serão os 11 jogadores escolhidos. Também quem será o técnico, né? Escolhido para a seleção da Série A3. Esse evento acontece no Hotel Nacional Inn na próxima segunda-feira, a partir das 19h30, com cobertura total, completa e restrita dos canais Futebol Interior, no Facebook, no Rambo e também no nosso YouTube. Fique ligado que você vai ficar sabendo tudo a respeito desta premiação da Série A3 do Campeonato Paulista, uma promoção da Federação Paulista de Futebol, Sindicato dos Atletas. Mandar um abraço aqui para o Martorelli, está sempre ligado com a gente. E também com o Futebol Interior, nesta parceria com a Federação e Sindicato dos Atletas. Agora, 17h55. Rápido intervalo. Primeiro break aqui do nosso Intervalo FI. A gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. Legal, 17 horas mais 58 minutos, 17h58, 5h58 da tarde. Estamos com o intervalo FI. Guarani vai vencendo a equipe do Sampaio Correia por 2-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Wagner Ferreira, placar justo nesse primeiro tempo, Wagner? Não resta a menor dúvida, né? O Sampaio Correia, mesmo com 3 zagueiros e respeitando o Guarani, entendendo que era um jogo difícil, tratou de se resguardar, com 7 minutos já estava tomando 2-0. Então, o Guarani fez uma partida, um primeiro tempo intenso, equilibrado, mostrando raça, equilíbrio e mereceu amplamente o resultado. 2-0 foi até pouco diante das chances que o Guarani criou. Tá muito bem. Para você, o melhor do Guarani nesse primeiro tempo, Wagner, tem como eleger aí que fosse... Se o jogo já tivesse terminado, o primeiro tempo acabou, 2-0 para o Guarani, o melhor em campo do Bugre. Ficou muito claro, né? O lado esquerdo do Guarani forte, lado direito quase que morto, né? Tanto com o Diogo Matheus como pelo Bruno José. Do lado esquerdo, justamente o contrário. O Mike, para mim, roubou a cena, foi o melhor em campo do Guarani. E o Bruninho ali pelo lado esquerdo também, reforçando essa tese de que o lado esquerdo está muito forte hoje nesse jogo contra o Sampaio Correia. Quem que foi o melhor então, Mike? Mike. Muito bem. Na equipe do Sampaio Correia, algum jogador que tenha preocupado um pouquinho mais o Guarani? Apenas um, né? Esse tal de Marcinho, né? Que a gente aqui não jogou nada e lá no Sampaio Correia parece que é o dono da bola. Bola parada é com ele, cobrança de falta. Os ares do Maranhão estão fazendo bem para ele. Pro platinado Marcinho. E esse lateral direito, tal de Ítalo, que você até pensou que fosse do Bragantino? Ah, não, é lateral, eu pensei que era atacante. Eu tava dormindo. Muitos chamam ele de Buiú. Ele chama Marcos Ítalo, mas é conhecido como Buiú. Você pode procurar nas redes sociais, no telemarketing. É Buiú Marcos Ítalo. No telemarketing? Na lista telefônica? Não. Na internet? Na internet, exatamente. Transfer Market. No transfer. Então você vai ver lá que tá lá Marcos Ítalo, entre parênteses, Buiú. Entendi, Wagner Ferreira. Muito bem. E você mexeria no time do Guarani? Mexeria. Ainda que o Guarani esteja vencendo por 2-0? Mexeria, com certeza. Abre no lugar de quem, né? Não precisa nem falar. Quem no lugar de quem? Bom, Bruno José já mostrou que muito limitado, botou a seca de Bruno José que a gente via. O Bruno José, Wagner, o problema dele é o seguinte. A bola. Não, a bola é um dos problemas, mas ele não pode correr. Se ele corre, ele não pensa. Se ele pensa, vocês são ele não maldosos corre. com o Bruno José, brincadeira. Então aí assim, pensar e correr é difícil para ele. E ainda tem mais a bola, né, que é mais um fator. É um fator complicador, né, pro Bruno José. Mas vocês gostaram dele naquele jogo lá do Paulista, né? É o que eu disse, altos e baixos. Pois é. Mas o problema é que é mais baixo do que alto. Né? Eu voltaria com ou o Isaac ou o Neilton no lugar do Bruno José. Vamos ver o que pensa disso o Bruno Pivetti. Tá muito bem, são 18 horas mais 1 minuto, nós vamos para mais um rápido faturamento e já nós voltamos com o nosso intervalo FI. Aqui o Guarani vai vencendo a equipe de Sampaio Correia 2-0 no Brinco de Ouro, e você ligado com a gente aqui nos canais de Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5 Essência FM, a frequência da vida. A gente volta já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982
3281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. De volta no Intervalo FI, já estamos com 13 minutos de intervalo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo a equipe do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, por 2-0. Os gols marcados nesse primeiro tempo, logo a 3 minutos com o Bruninho, 1-0, e aos 6 minutos com o Derek, 2-0. O Wagner Ferreira, a arbitragem do Voaden, foi bem, Wagner, sem problemas? E o Voaden é um ótimo árbitro. Ele tem por filosofia deixar a bola correr, não marca qualquer faltinha, não. É bom que os jogadores se acostumem com isso, porque fica parando o jogo pensando que vai dar falta, não dá não, ele manda correr, tanto de um lado como do outro. Gostei da arbitragem do Voaden, nenhum lance polêmico, nada disso, muito boa a arbitragem. Ô Wagner, e olhando as estatísticas ali que tá na tela, inclusive pra gente aqui, o Guarani perdeu em todas as estatísticas, né? Posse de bola. Tá vencendo de 2-0. Posse de bola, finalizações. Desarme, perdeu em tudo. Mas o que importa, né? Bola na rede, a objetividade, né? Desceu 2 vezes no começo do jogo e fez 2-0. Exatamente. Tá aí, o Guarani tá de volta, a equipe do Sampaio Corrêa também está de volta, 14 minutos de intervalo. Hoje não tivemos aqui a nossa enquete, né? Sabemos aí qual é a vontade do torcedor, mas na próxima a gente promete que a gente coloca a enquete para você dizer quem vence o jogo, né? Estaria vencendo, obviamente, a enquete a equipe do Guarani Futebol Clube. Deixa eu mandar um abraço aqui também para Maria Inês Lucena, professora da Pontifícia Universidade Católica, diz que vai ser Guarani 3-0. O Cláudio Pierangelo mandou o seu WhatsApp aqui no 989893526. Ele diz que sou torcedor do Palmeiras, estou feliz com o meu time. Nem poderia ser diferente, né, Cláudio? E tem também mais uma participação aqui no WhatsApp, 989893526, do Agildo, lá de Rhode Island, nos Estados Unidos. Está acompanhando a nossa jornada esportiva através do Rádiosnet e diz aqui, parabéns pela transmissão. Ele diz que torce para o Guarani, mas não falou placar, não falou nada. Você que está ligado aí com a gente também no México, tinha ouvintes na Espanha, em Portugal, mande o seu WhatsApp pra gente aqui, não custa nada o WhatsApp, 989893526, DDD 19 e o código do país 55. Eu vou ficando por aqui, volto no fim de jogo dos canais de futebol interior e da Essência FM, porque ele está reassumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior.
Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Albert Cavalcante em substituição dupla no time do Sampaio Corrêa. Márcio Fernandes mexendo as peças do jogo de xadrez aí. Mexendo, né? Foi embora o Marcos Ítalo, camisa número 2. Foi embora e entrou camisa número 16, Maurício. Marcos Ítalo foi embora, o camisa número 2, entrou o 16, Maurício, e foi embora ele, né? O Matheus Martins, o camisa número 7, e entra o camisa número 19, o Vinícius Cascais. Trila o apito, árbitro apita, Leandro Pedro Voaden, tá rolando a bola no segundo tempo no brinco. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor bugrino, vem comigo, nação espalhada em todo o Brasil e no mundo. Curtir a segunda etapa de, por enquanto, Guarani 2, Sampaio Corrêa 0. Wagner Ferreira, o técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Não mexeu no meu ponto de vista, eu tiraria um dos zagueiros. Perdendo por 2-0, ele teria que botar mais intensidade no time dele. No entanto, ele prefere mexer na lateral direita e num atacante. Será que vai conseguir alguma coisa com essas duas mexidas? Eu acredito que não. Dessa ladeira sai jogando o time do Sampaio Corrêa, bola com o Maurício, a primeira dele, soltou no comando, boa bola para Vinícius Alves, abriu na perna esquerda, linda jogada, soltou no comando pro Vinícius Cascais, mas estava parado o jogo, marcado impedimento. Facebook. Marcado impedimento, Facebook, participação da galera, Claudio Necorsi. O Júnior Braga dizendo aqui, Guarani se acomodou, o hospício da bola lá de Bauru, que está sempre com a gente aqui, ele diz o seguinte, boa noite amigos, estamos na audiência aqui em Bauru, 3-0 para o Guarani hoje. O hospício da bola de Bauru, a bola atrapalha ele. Atrapalha o Louro José. O Edgar Carmona Pavan, chegando para ouvir aqui em Contagem, Minas Gerais. Vamos ganhar, Bugrão. E o Luciano Automóveis também tá dizendo, 2 vira, 4 acaba, Lucas. A expectativa da galera lá em cima com o resultado do Guarani 2-0 no primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. 3744-2121. Saída de bola do time do Sampaio Corrêa aqui pela ponta direita. Gustavo Henrique deixa a parada ali na metade do campo com camisa número 3, que é o Gabriel Furtado. Tentativa de passe no comando de ataque, afasta a defesa do Bugre. A bola subiu, desceu. Derek vai correr atrás da criança. Chega Gustavo Henrique. Toca de cabeça, manda pela linha de lado. Lateral bola para o time do Guarani na ponta esquerda. Linha lateral dos técnicos, campo de ataque. Fala, Alberti. Parece o Gilberto, né? O Gustavo Henrique. Gustavo Henrique ali, parece o Gilberto, atacante. Parece mesmo. Do Cruzeiro, né? Que já passou pelo Bahia, São Paulo, etc, etc. E vem Guarani, vem com o Mike na ponta esquerda. Encara a marcação do Maurício. Passe errado. Passe errado. Agradece o presidente Luiz Otávio. Sai jogando pro time do Sampaio Corrêa. Bola aberta na ponta direita com Vinícius Alves. Vinícius Alves engatou a primeira e segunda marcha. Adiantou demais. Tira Mike, bota no terreno, sai jogando com o Bruninho. Bruninho para Matheus Bueno de perna direita, inverte a página, vira a folha, da esquerda para a direita para Diogo Matheus. Bota na frente, engata a primeira e segunda marcha, passa a linha que divide o gramado, volta o lance, volta no campo de defesa com o Alvarinho. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Bola virada para Bruno José tentou passe para Regis, aparece a cobertura de Joécio e Gabriel Furtado tira. Fala, Cláudio. Deixa eu mandar um abraço aqui pro querido amigo J. Júnior, sempre acompanhando o nosso trabalho. Jotinha. Ele que esteve com a gente no podcast lá na semana passada, né? Estamos ainda terminando essa semana. Grande J. Júnior, grande amigo, grande companheiro, grande pessoa, sempre corujando, como diria Wagner Ferreira, o nosso trabalho aqui. Grande J. Júnior, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Jotinha? Canais Futebol Interior e também Essência FM, ligadinho em você. Trabalho de bola do time do Sampaio Corrêa no campo de defesa, Gabriel Furtado. Lá na ponta esquerda tem Joécio, o capitão do time dos caras, joga a bola no corredor para Vitinho. Vitinho de primeira, passe errado. E vem Guarani, Bruno José para Regis. Regis dominou. Joécio dá um carrinho por baixo, tira a chance do Regis e foi sair jogando errado, entregou a bola no pé do Bruninho. Bruninho dominou, abriu na perna direita, tenta o passe para Derek. O Bruninho podia ter chutado, tinha espaço, quis dar um toquinho de futsal pro Derek, passe errado. Vem Sampaio Corrêa, responde, tira a Mike, a bola tentou ficar ali com o Vinícius Alves, sobe a bandeira, sobe o pano do assistente, o senhor Jorge Eduardo Bernardi. Tá parado o jogo, marcado impedimento, Alberti. O Guarani joga fácil, mas fica inventando muito, né? Na frente da grande área,
Ali o Bruno José, pelo lado direito, ia perdendo a bola. O Regis foi esperto, viu que a bola ia ser perdida e fez a jogada com o Bruninho. Lá vem o Guarani. Vem Guarani no comando de ataque para Derek. Sai do gol, Luiz Daniel. Sai do gol, Luiz Daniel. Guarani forçando agora lá pela direita, Albertinho. Luiz Daniel tá fortinho, hein? Tá fortinho, viu? Luiz Daniel tá fortinho, tá fazendo academia, viu, Claudinei Corsi, igual o Lucas de Souza. E olha o Guarani pela ponta direita, o Bruno José foi pro chão, o árbitro manda seguir. Segue no lance Diogo Matheus, sai da direita, vem pro meio, voltou pra Bruno José, daí pra Regis, voltou o Diogo Matheus, bateu em cima da marcação. Rebote caiu, Matheus Barbosa, tocou, a bola ficou com o Regis, que de ombro ajeitou essa bola pra Matheus Bueno, que volta. Jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Sampaio Correia. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Sai jogando o time do Guarani no campo de defesa, domina a parada, Matheus Bueno na ponta esquerda com Mike de primeira, bola esticada para Bruninho, se chegar pode ser boa jogada, o passe foi forte demais. Passe forte demais, sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Sampaio Corrêa no campo de defesa. Vai balançando o esqueleto Maurício, camisa número 16, que entrou no lugar do Marcos Ítalo. Lucas. Fala, Alberti. A informação no ponto eletrônico que... Ô, Lucas. Fala, é interessante aqui o nome, tava vendo direitinho o nome do Wellington, que participou com a gente aqui no WhatsApp, né? Certo. 989893526. Olha como escreve o Wellington dele, eu nunca tinha visto. E olha o Sampaio Corrêa na ponta esquerda, o passe no meio, Lucão salva, tira! Apostou corrida na ponta canhota, puxou velocidade, o Marcinho tentou rolar no meio, tinha o pezinho salvador do Lucão, quase o gol do Sampaio Corrêa, que insiste no campo de ataque, vem com Paraíba, gira o corpo pro lado direito, achou Maurício encara a marcação de Bruninho, volta a jogada no meio, domina a parada Luiz Otávio vira o corpo de perna esquerda, volta a jogada com Gabriel Furtado, na ponta esquerda ele coloca a parada com Vitinho rolou pela meia com Marcinho volta a jogada no campo de defesa, volta com Gabriel Furtado, de primeira na ponta direita para Gustavo Henrique, passa a metade do campo, invade a linha territorial Bugrina, na linha lateral dos técnicos, achou Maurício sai da direita, vem pro centro, encara a marcação de dois jogadores, ainda Maurício soltou a bola para Vinícius Alves, pra cima do Bruninho, ainda Vinícius Alves chamou para dançar, botou na frente, soltou para Maurício, bateu, espalma, Tony! Boa jogada do Vinícius Alves, achou o Maurício dentro da grande área. Tava esperto o Tony Spalma, manda pela linha de fundo, escanteio para o Sampaio Corrêa, ponta direita do campo, Alberti. O Gatorade lá do Sampaio Corrêa, pro segundo tempo, veio que veio, hein? Jogada pelo lado direito ali, usando, né? Toda a sua força, o Vinícius, né? O Vinícius Alves chegou e sobrou pra ele, né? Maurício soltou o pé, bela defesa do Tony. Escanteio, vem bola fechada, afasta a zaga do Bugre, rebote cai com o Bruno José, foi pro chão, o árbitro mandou seguir, Bruno José no peito, na raça, tentou botar essa bola na frente. Toca ela em cima do Paraíba, vai pela linha de lado, lateral bola pro time do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Trabalho de bola do time do Guarani no campo de defesa, Tony vira o corpo pro lado esquerdo, deixa a jogada na quarta zaga com Lucão, camisa número 3, bom zagueiro Lucão, domina, encara a marcação de Vinícius Alves, inverte a página, vira a folha, faz a bola chegar lá do lado direito com o Diogo Matheus, de primeira ele volta a jogada com o argentino Ivan Lavarin, esse aí jogou no Boca Juniors, lançamento para Bruno José, dominou, parou, volta o lance na metade do campo, tabelinha, bonita tabela, Bruno José, lindo passe do Bruninho para Bruno José, pintou o terceiro gol, rolou para Derek no meio, afasta Gabriel Furtado. O Bruninho caindo lá pela ponta direita, deu um passe primoroso para o Bruno José, que apostou corrida, engatou a primeira, segunda marcha, cruzou na medida para o Derek, mas tinha ali um corte providencial do Gabriel Furtado, quase o terceiro gol do Guarani, Alberti. O Bruninho no meio, né? No meio, na direita, na esquerda, aonde o homem entra, ele acha oportunidade. Agora pelo lado direito, espetou uma bola pro Bruno José, que ganhou na corrida, todo mundo ia fazer o cruzamento, hein? Ali estava o Derek, pronto para mandar a bola para dentro do gol. Ali tirou mais uma vez o Furtado, escanteio, lá vem o Guarani. Vem Regis na bola, levantamento de perna esquerda, fechada, Luiz Daniel faz a defesa. A informação. Informação, Alberti. O Juventude anuncia, né, que acaba de acertar com o novo treinador, Thiago Carpini. Repita. Ele mesmo. Thiago Carpini acerta com o Juventude, ou seja, o Juventude acerta com o Thiago Carpini. Ele tinha, né, o vínculo com a Água Santa até em 2024, né, ele ia estudar
na Europa, mas optou pela proposta do Juventude. A informação para Café Canecão, Claudinei Costa. Coisa, rapaz. Thiago Carpini falou numa entrevista coletiva. Disse que ia pra Europa estudar, né? Que coisa, hein? Eu sei como é que é. Quando fala mais alto que SJ, né? Aí é complicado, né? Olha, deve... Ô, Lucas. Fala, Claudinei Costa. Deixa eu mandar um abraço aqui, deixa eu ver o nome dela. Ela diz aqui, boa noite, sou a Sheila do Campos Elíseos. Que beleza. Meu neto Enzo e meu esposo Rodrigo estão no jogo do Guarani. Que legal. Beijos a todos. Muito obrigado, viu, Sheila? Mandou aqui no 98989-3526 no WhatsApp da alegria aqui do Futebol Interior. O WhatsApp tá bombando. 10 minutos cravados, você ouve o toque da mesa digital de Bolacha e Felipe Marques. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Sexta rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o foco do espetáculo. E por enquanto, Bruninho Derek foi pra rede. Guarani 2, Sampaio Corrêa 0, Claudinei Costa. Lembrando que pelo Campeonato Paulista da Série A3, o Capivariano fez 3-0 na equipe do São José e é o grande campeão da Série A3. Amanhã, Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 2h30 da tarde, tem a jornada esportiva com o comando de Carlos Corsato para Londrina e Ponte Preta. A bola rola às 3h30 da tarde no Estádio do Café, em Londrina. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e muito mais emoção na sua transmissão. Agora eu tô aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM 102.5 e 98.5. Só para lembrar que terminou lá Juventude e Mirassol, né? O Albert falou aí do novo técnico, né? Thiago Carpini. Já vai chegar depois de uma derrota. Ficou mesmo 1-0 para o Mirassol. O gol foi do Chico, né? Camisa número 8. O Chico Kim, camisa, meteu um golaço. Wagner Ferreira, 11 minutos e meio, segunda etapa e o jogo. E Mozart lá no... E o Mozart no Mirassol. Essa dança de técnica... Esse Guarani verso me quebra. E aí, presidente? Olha, é importante que o Guarani faça o terceiro gol. Porque se o adversário faz o primeiro, coloca de novo o Sampaio Corrêa no jogo. Aí vem aquele desespero, né? Desconfiança do torcedor. Então o terceiro gol é importante. Não que seja para menosprezar o adversário, mas para a própria tranquilidade do time. Até porque o time do Sampaio Corrêa não é bobo nem nada. Tem jogadores de qualidade, o próprio Marcinho, que é bem verdade. Não passou como a gente gostaria que tivesse passado por aqui. Mas 2020 foi bem no Sampaio Corrêa. Mas joga muito bem. E tem identificação com o clube, enfim, é bom jogador. Falta pro time dos caras lá pela ponta esquerda. Vai pintar Chuvrinho na área, tá armado o pagode na cozinha do Bugre. Sinal de alerta ligado na defesa do Guarani. Vamos tirar Lucão, se vira aí, Alvarinho. Vamos subir pra tirar essa. De perna esquerda vem pra cobrança Vitinho, na perna direita o Marcinho, todo mundo na boca do gol. Vem Marcinho na bola, no veneno, cruzamento, desvio na entrada da área. O toque pra trás do Matheus Barbosa, sai do gol. Tony dá um soco na bola, afasta, Matheus Barbosa tira. Rebote voltou, o chute de fora do Paraíba. Ela sai à direita do gol. Sai à direita do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Bugre. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O Gabriel Furtado ficou caído porque ele foi ali imprensado pelo Lucão e também pelo Tony, viu, Albert? E pequena área, você sabe, né? O goleiro sai, que é minha. E ele assim fez o Tony, né? E o Hurtado ficou lá esperando. O Tony foi na dele, né? O Tony foi na dele. O Tony acertou ali, claro, né? 40% a bola e 60% a cabeça do Hurtado, né? Que é a cara do Nicolas Careca, hein? Exatamente, olhando, né? Então acho que já tá explicado então, né? Então tá explicado. 3 pontos pra nós. E aí, presidente, você acha também o Gabriel Furtado a cara do Nicolas Careca? Tem um jeitão assim, né? Tem o futebol também. Pelo nome, né? Careca também, né? Teado ruim ali. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos.
Alô, Cláudio Oliveira. Boa noite, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira, Lucas e Albert Cavalcante. Estamos ligadinhos em Indaiatuba. Pra cima, Guarani. Alô, Marcelo Borges. Tá feliz, né, Marcelo? Vitória da Chape ontem contra o Avaí 4-1. E aqui vem Bugrão pra tentar o terceiro gol com Regis. Tentou passe pra Bruno José. Passe errado, tira a defesa do Sampaio. Rebote e volta com o Matheus Barbosa. Daí pra Diogo Matheus. Diogo Matheus. Esqueceu da bola, perde a posse dela. E insiste o Guarani na marcação da saída de bola. Olha o Matheus Barbosa, rapaz, fazendo a pressão no campo de defesa do Sampaio. Insiste o Bugrão. Matheus Bueno agora na metade do campo, tentou a jogada. Não consegue ficar com a posse da bola, fica para a equipe do Sampaio Corrêa, que trabalha. Jogada no campo de defesa com Maurício. Maurício intermediária, campo defensivo, acha a jogada com Marcinho. Marcinho, 2 toques na bola, abriu na ponta direita para Vinícius Alves, camisa 22 a dele. Vinícius Alves soltou a jogada com Marcinho. Marcinho dominou, chega próximo do círculo central do gramado, no carocinho do abacate, no miolo da laranja, na roda Faz gigante. tempo, hein? Na roda gigante do gramado de tudo acontece. Bola aberta na ponta esquerda com o Vitinho. Vitinho domina. Sabe quem usava essa, Albert? Quem usava essa? Ah, o pai da matéria, né? Osmar Santos. Mas no caroço, no carocinho, ele falava no carocinho, ele que mandava essa? É um carocinho. Faz tempo, hein, que eu não vi você falar isso, hein, meu? Substituição do time do Guarani, Albert. Isaac, o Mandrake, vai entrando, né, no lugar do Derek. É isso mesmo? Então, coisa errada aí. É isso mesmo. Então tá bom, então o Derek vai embora, o artilheiro do Guarani na Série B, camisa número 1, Levan Derek vai embora. E entra o camisa número 29. De Levan Derek deu sucesso, hein? Exatamente, o Isaac Mandrake está entrando e vai embora, né? O Matheus Barbosa, cansado, hein? Jogou muito esse menino hoje. Parabéns, Matheus Barbosa, camisa número 5 vai embora. E entra ele, o Lucas Araújo, camisa número 21, o seu xará. A informação para Bebidas Poti. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. A oportunidade que nós vamos ter de ver essa nova dupla de volantes do Guarani, né? Saindo o Matheus Barbosa, que, olha, no modo, na maioria da opinião dos torcedores do Guarani, não merece ser titular. Então, Lucas Araújo, vamos ver o que ele apresenta agora. Tem muito tempo, em 15 minutos, até o final do jogo, vamos ver como é que ele se apresenta. E o Matheus Bueno, que embora não seja aí o supra-sumo do segundo volante, mas não tá ruim no jogo, não. Então, e agora a saída do Derek? Contusão ou cansaço, vamos ter explicação aí porque da substituição. Desceu Sampaio Corrêa, Vinícius Alves, a bola espigada, sobrou com o Maurício, atenção, linha de fundo, cruzamento rasteiro, passa essa bola ali pelo Vinícius Cascais. Lucas, fala, Claudinei Corsi. Deixa eu lembrar também que a gente tem o nosso repórter lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Marcos Rossi. É verdade. Que está ligado com a gente aqui, vai participar da coletiva lá com o nosso treinador aí, o Bruno Pivetti, hein? Que beleza, grande abraço pro Pimentinha, fazendo um trabalho brilhante aqui no meio campo. Pimentinha. Nosso setorista, né, entre aspas, do São Paulo. E amarelou tudo lá pro Gabriel Furtado, viu, Albert? O Gabriel Furtado, né, quebrou um contra-ataque literalmente do Guarani ali, o Regis, né, sambou pra cima dele, um contra-ataque monstro. Aí quando ele caiu no chão, o Furtado, né, que foi dominar a bola, e o Regis ganhou, né, ali ele veio com a mão pra não levar, né, o Guarani não vir com 10, 11 jogadores pra dentro do gol do Vila Nova, do Sampaio Corrêa, acabou fazendo, né, botando a mãozona na bola, falta cartão amarelo pro camisa número 3. E tô vendo o Bill ali, né? Se preparando para entrar. Vamos ver. Daqui a pouquinho o Bill no time do Sampaio Corrêa. E aqui vem Guarani. Vem com o Matheus Bueno. 2 toques na bola. Achou o Lucão na quarta zaga. Vem a equipe do Guarani. Sai no campo de defesa. Lucão volta jogando com o Alvarinho. Alvarinho dominou. Recebeu a pressão ali do Vinícius Cascais. Mandou pra frente todo desengonçado. Rebate a posse da bola, Vitinho. A bola fica na metade do campo com o Paraíba. Tentou passar no meio de 2. Ficou difícil. Bruno José tomou. Tentou botar na frente. Gabriel Furtado. Foi tirar. A bola espirrou pra Regis. Pintou o terceiro gol. Sobrou pro Bruninho. Aparece um pezinho salvador do Gustavo Henrique para tirar e tome contra-ataque do Sampaio Corrêa. Vinícius Alves tentou passe pelo meio com o Marcinho, passe sem errado, tentou o desarme, Lucas Araújo, a bola sobrou pela meia com o Paraíba, tentou toque no meio, a bola bate no muro verde, sobra na ponta direita para Bruno José, soltou pela meia com Isaac, 2 toques na bola, daí para Lucas Araújo, pro Bruno José, ô Lucas Araújo, hein, pega esse passinho aí, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Substituição no time do Sampaio Corrêa, Albert. Foi embora o Luiz Otávio, camisa número 5, entrou ele, né? Entrou o Bill, camisa número 20. Luiz Otávio, camisa número 5, entrou, e saiu e entrou, camisa número 20, Bill. A informação para a Rídia, comunicação integrada. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui a terceira substituição do time do Sampaio Corrêa, do técnico Márcio Fernandes, Wagner Ferreira. Melhorou o Sampaio, hein? Melhorou nesse segundo tempo, soltou mais o time e continua com a maior posse de bola o time do Sampaio Corrêa.
O Guarani não pode bobear não e permitir o primeiro gol do Sampaio Corrêa, coloca o time deles de novo no jogo. Exatamente. Essa alteração aí, tira um volante, põe um atacante, o que ele tá querendo? Tentar diminuir a vantagem do Guarani. E vem a equipe do Sampaio, vem ali pela meia com o Marcinho. O Marcinho dominou, soltou, olha pro Gabriel Furtado. Olha onde tá o zagueiro, agora é volante o Gabriel Furtado. Volta a jogada na quarta zaga com o Joécio. O Joécio abre bola na ponta esquerda com o Vitinho. O Vitinho soltou no corredor, boa bola pra Bill. A primeira dele no jogo, Bill. No comando de ataque pra Vinícius Cascais. Vinícius Cascais volta a jogada, volta com Paraíba. Paraíba pra Vitinho, 2 toques na bola, show Bill. Olha o Bill aí, soltou mais atrás com Paraíba. Paraíba no tapa curto com o Marcinho, troca passes, roda a bola o time do Sampaio Corrêa. Todo na defesa o Guarani. Bola solta no campo de defesa com Gustavo Henrique adiantou no gramado, chegou na metade do campo, daí pra Joécio, e soltou a bola mais à frente com o Bill, abriu na perna direita, Bill, hein? Mandou essa bola longe do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro time do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Você ouviu o toque da mesa digital de Felipe Marques e de Bolacha. Passados 20 minutos deste segundo tempo, o tempo passa o tempo. E o tempo é placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o foco do espetáculo por enquanto, Guarani 2, Sampaio Corrêa 0, Claudinei Corsi. O Novo Horizontino segue perdendo para a equipe do CRB lá em Novo Horizonte por 1-0. E amanhã, a partir das 2h30 da tarde, jornada esportiva para Londrina e Ponte Preta com o comando de Carlos Corsato. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, eu tô feliz da vida. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e muita emoção na sua transmissão. Wagner Ferreira, 21 da primeira etapa e o jogo. Ô, Lucas, nós já estamos com iluminação artificial no Brinco de Ouro, evidente, com esse horário. E o Guarani trocou o gramado. E a informação do Marcos Ortiz, do Planeta Guarani, que o Guarani vai trocar todo o sistema de iluminação. Ah, já não é sem tempo, hein? É verdade. Que vinha criticando aí que parecia uma boate. E outra coisa, parece que é a mesma iluminação, né, que é usado lá no Couto Pereira. Exato, viu? é isso. É chique lá, hein? E vem o time do Sampaio Corrêa, a bola com Vinícius Cascais, abriu pra Bill, Bill dominou, partiu na velocidade, encarou a marcação do jogo, Matheus ainda Bill, soltou pra Vitinho, torou pra trás, o toque na trave, voltou Vinícius Alves, pega, Tony! Jogada rapidíssima do Sampaio Corrêa, cruzamento por baixo do Vinícius, do Vitinho, o toque foi do Vinícius Alves, a bola explodiu na trave, voltou pra ele, tocou de cabeça, Tony fez a defesa, responde o Guarani na ponta esquerda, boa tabela do Isaac com o Bruninho, se chegar pode ser boa coisa, chega a marcação de Gustavo Henrique, manda a bola pela linha de lado, teve a chance do gol, o time do Sampaio Corrêa, Albertinho. Quando a sorte está do lado, né, a bola não entra, né, bela jogada, do Sampaio Corrêa pelo lado esquerdo, Vinícius ele fez o cruzamento. Eu vou falar pra você, por incrível que pareça, o camisa número 22, Vinícius Alves, o Tony tava batido, o Tony pulou por pular, ele tava livre, leve, solto, acho que tava 3, 4 passos da linha do gol, ele conseguiu mandar a bola no travessão, a bola subiu, né, pegou ali, acabou pegando na batata da perna, Lucas de Souza, subiu, pegou no travessão, quicou na linha e não entrou, que chance perdeu o Sampaio Corrêa, e o Tony voltou e não tomou gol, o Pegorari pegou muito bem nas duas partidas, acabou levando o gol, o Tony tem que ser o titular mesmo. Rapaz, que coisa, hein, coisas do futebol, vem Guarani, vem com Isaac de primeira com Bruno José, daí pra Diogo Matheus, voltou a jogada com Isaac Mandrake pra Diogo Matheus, boa bola esticada pra Bruno José, por elevação, linda bola pra Regis, pintou o terceiro gol do Guarani, Regis cruzamento, a bola fechada, bate na rede do lado de fora. Cruzamento do Regis numa boa triangulação pela ponta direita. Resolveu jogar agora o Guarani, Albertinho. Pelo lado direito, né? O Lionel Regis, pouco acionado no segundo tempo, é verdade, mas quando ele toca na bola, ele faz a fumaça. Pelo lado direito, ele podia ter cruzado ou chutado. Ele acabou retardando a jogada, acabou tentando o cruzamento mesmo, mas a bola foi toda venenosa, quase. O Guarani faz o terceiro gol. A informação para Jump Sports. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto.
Alô, Círio Paulinha, mandando aqui, tô secando, vai perder de virada. E vem a equipe do Sampaio Corrêa lá pela ponta esquerda, tabelinha do Bill. Boa bola pra Vitinho, Vitinho com Marcinho. Marcinho, a bola sobrou com Vitinho na ponta esquerda, daí pra Bill. Soltou pela meia pra Paraíba, dominou, girou, foi pro chão, falta nele. Bela jogada do Paraíba entre dois marcadores, foi pro chão, falta pro Sampaio Corrêa, Alberti. É, o Neto Paraíba, né? Tentando fazer ali o rabisco na frente dos jogadores do Guarani. 2 na bola, né? Estava lá o Bruninho e chegou o Matheus Bueno. Não teve jeito, de frente, hein? Ali a 4, 5, 6 passos ali da meia-lua. Falta perigosa. O Marcinho daí, hein? Não sei não, hein? O goleirão Tony vai colocando aí, armando a barreira do seu lado direito. Lucas de Souza, que chance pro Sampaio Corrêa. Falta perigosíssima a favor dos caras. Falta muito perigosa. É ali uma pequena convenção, né? Tá lá o Marcinho pra bater de perna direita. Tá lá também o Vinícius Cascais, parece ser canhoto. O Neto Paraíba já sai da bola, parece que vai o Marcinho. Falta perigosíssima contra o Guarani. Atenção, Tony, atenção, goleirão do Guarani. Vamos tirar essa, goleirão. Mandar um grande abraço pro Círio Paulino, que completa aqui. Excelente narrador, excelente comentarista. Brincadeiras à parte, o que vale a transmissão, que é ótima. Valeu, viu, Ciro? Tamo junto. Falta pro Sampaio Corrêa, Marcinho na bola, perna direita, uma bomba, espalma, Tony! Marcinho não quis nem saber, mandou uma bomba no canto do Tony, que faz uma defesa espetacular, Alberti. É, ele não quis mandar a bola por cima da barreira, né? Ele quis pegar ali o goleiro Tony no contrapé quando veio o Guarani, Lucas de Souza. Responde o Bugrão com o Mike, 1 pra lá, 2 pra cá, pintou o Chiruliro lá, Chiruliruli, Isaac dominou, girou pra Regis de primeira, pra Bruno José, tem que bater no gol, Guarani. Quer entrar com bola e tudo, teve a chance de bater o Bruninho, ele tocou pro Bruno José deixou pro Regis, é um que deixa pro outro, outro que deixa pro um, e o Guarani perde a chance do ataque. Responde o Sampaio Corrêa, Vinícius Alves bota na frente, chega a marcação. Chega a Mike, volta, dá o carrinho, bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Sampaio Corrêa. Fala, Claudinei Corsi. Legal, às 18 horas mais 34 minutos, vamos manter um contato com o estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Marcos Rossi está por lá. Ô Marquinhos, boa noite, tudo bem por aí com você, Marquinhos? Alô, estádio Brinco de Ouro, Marcos Rossi, me ouve aí, Marcos? Ouço. Ô, legal, como é que tá a situação aí no Brinco? Como é que tá o torcedor do Bugre? Tá feliz da vida ou tá meio apreensivo? Muito agora. No primeiro tempo houve ainda uma impaciência com a lentidão na troca de passes, mas depois o Guarani voltou e a torcida apoiando bastante. Preocupada com o Sampaio Corrêa crescendo no jogo, mas ainda o sistema aqui é de apoio. A torcida vem cantando bastante. Legal, tá aí o Marcos Rossi, o nosso Pimentinha, lá na cabine do estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele que vai acompanhar a coletiva do Bruno Pivetti. É com você, Lucas. Muito bem, Claudinei Corsi, muito obrigado pela sua participação, viu, Pimentinha? Tamo junto. Albert Cavalcante, entrou o tal do Johnny Douglas aí no time do Sampaio Corrêa. Eu vi aqui o Johnny Douglas entrou, eu vi aqui o Regis, né? O Regis 78 indo embora. Também. E entrou o camisa número 7, como havíamos conversado, né? O Neilton, ele vai brigar, né? Vai disputar posição com o Regis. Então, ou seja, Neilton vai ficar um bom tempo sem jogar. E entrou o Johnny Douglas? Johnny Douglas no lugar do Gabriel Furtado, que estava amarelado. Então, Gabriel Furtado, camisa número 3, foi embora, né? Muito obrigado, Gabriel Furtado. Entrou o Johnny Douglas, o camisa número 18. A informação para restaurante do Dadá. Técnico mexe lá, comentarista fala que fala, Wagner Ferreira. Alteração no time do Guarani, não faria essa alteração. Não pela entrada do Neilton, mas pela saída do Regis. Craque não se tira do time, não está bem no jogo. Não fez um bom primeiro tempo, não estava bem no segundo, mas pode desencantar a qualquer momento aí com um toque genial aí para um companheiro fazer o terceiro gol. Não faria essa alteração, mas de qualquer maneira está feita e o Neilton vai jogar na posição do Regis, ou talvez um pouquinho mais avançado o Neilton, o Isaac talvez volte ali pro meio, vamos ver como é que se porta o Guarani daqui para frente. E no time do Sampaio Corrêa, o técnico demorou até para tirar um terceiro zagueiro. Tirou ali o Gabriel Furtado e botou o Johnny, que é um meio atacante, meio ofensivo.
Tá aí o Sampaio Corrêa ameaçando essa vantagem do Guarani 2-0. Se fizer 2-1, pode dar confusão ainda. E é o seguinte, agora quem marca nesse time do Sampaio Corrêa é o Neto Paraíba, que é o único volante que sobrou, né? Uma vez que o Gabriel Furtado estava como um volante nesse segundo tempo, ele foi adiantado para a cabeça da área, mas saiu para a entrada do Johnny Douglas. Vem Sampaio Corrêa na ponta direita com o Maurício. Maurício domina, bota na frente, encara a marcação do Matheus Bueno. Ficou marcado, ficou difícil, ele carrega na contramão, volta a jogada com ele. Olha ele aí, ó, Johnny Douglas, de perna direita, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda, domina na ponta canhota o Vitinho. Vitinho dominou, soltou essa bola para Vinícius Cascais. Vinícius Cascais volta o lance com Neto Paraíba. Neto Paraíba volta a jogada no meio campo com o Joécio. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vinícius Alves bota na frente, chega a marcação de Bruninho, chuta a bola contra o jogador do Sampaio Corrêa, lateral para o Guarani. Audiência qualificada, Claudio Nicosi. Mandou aqui no nosso WhatsApp 989893526, direto do interior da Bahia, de Guanambi. Mandar um alô aqui para o Binho, ligado na nossa transmissão no interior da Bahia, lá em Guanambi, Lucas. Você conhece Guanambi, Claudio Nicosi? Olha, eu não conheço, mas eu sei que tem, próximo à rodoviária, uma lanchonete com uma coxinha sensacional. Sensacional. E um vatapá e um sarapatel também. Que beleza, sarapatel é bom. Sai jogando o time do Guarani no campo de defesa. Olha o Diogo Matheus pra cima da marcação do Bill, faz uma graça, ginga de um lado, ginga do outro, volta a jogada com o Alvarinho. Esse aí não tem conversa. Despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce cá no campo de defesa do Sampaio. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Tem gol. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam. Fala, Claudio Nicosi. Estão correndo atrás da bola já primeiro tempo. O Ceará sai na frente do Tombense. Agora Ceará 1, Tombense 0. Saída de bola errada no Matheus Bueno, a bola ficou na ponta esquerda com Bill. Bill dominou, rodopiou, volta a jogada, volta a parada com o Neto Paraíba. No comando de ataque, o passe, boa, a bola sobrou para Marcinho dentro da grande área. Fecha a porta para ele, Alvarinho tira. Teve a participação do Johnny Douglas na jogada também. Insiste a equipe do Sampaio. Neto Paraíba soltou na canhota. Boa bola, bola boa. Pintou o domínio. Afasta a defesa do Bugre. Rebote e volta ali pela meia esquerda. Joécio de canela. Tentou o passe errado e tome contra-ataque do Bugrão. Vem o passe do Isaac para Neilton na ponta esquerda. Para Bruninho. Passe errado. Guarani peca nesse último passe, né? Aquele passe decisivo para deixar o companheiro na cara do gol. Vem mais Sampaio Corrêa para o campo de ataque. Vem com camisa número 22, o Vinícius Alves. Deixa de lado a parada com o Maurício. Maurício domina intermediária, campo ofensivo. Linha lateral dos técnicos do ladinho do Bruno Pivete. Tabela curta com o Marcinho. Ainda Vinícius Alves dominou. Soltou pela meiga. Boa bola para Neto Paraíba. Passe errado. Passe errado. Retoma a posse de bola o time do Guarani no campo de defesa. 31,5. Tempo. Passa o tempo. O tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, sexta rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao foco do espetáculo por enquanto. Bruninho e Derek foram para a rede. Guarani 2, Sampaio Corrêa 0, Claudio Nicosi. Série B do Campeonato Brasileiro, placar ao vivo, Futebol Interior informando. O Ceará vai vencendo o Tombense 1-0 e o Novo Horizontino segue perdendo para o CRB 1-0. Amanhã, 3h30 da tarde, tem Londrina e Ponte Preta. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Não há prova que dure a eternidade na sua vida. Não há tempo triste que não tenha um final na sua vida também. Então tenha fé, você vai vencer. Albert Cavalcante. Ficou caído o jogador do Guarani ali, o Matheus Bueno sentindo, hein? O Bueno sentiu, a perna pesou, né? Pelo jeito ali, né? Pesou, tomara que seja só cãibras mesmo, pois é, né? Porque ali pelo jeito foi cãibra. Né? Quando vai entrar o Lucas Silva. É isso Lucas mesmo? Silva. Pô, ele não sabe que não vai colocar o Bernardo, não? Tô louco pra ver o Bernardo. Não, porque eu entrei em contato com os amigos, né? Os amigos, eu vi Bernardo. Eu entrei em contato com os amigos lá de Curitiba e falaram maravilhas do Bernardo. Do né? jeito que você tá, Albert, na fase que você tá, é capaz do Bernardo entrar em campo e fazer um gol ainda. Então, vai embora o camisa número 27, né? O Bruninho. E vai entrar o camisa número 20, o Lucas Silva. Certo? E vai embora o Matheus Bueno e vai entrar ele, né? Tão esperado. Eu deposito minhas fichas nele. Bernardo.
A informação para Mistral Norte Sul Patriani. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, vai lá, Vagnão. Bem, Bernardo no lugar do Matheus Bueno por força de contusão. Agora, o Bruninho sumiu no segundo tempo. Fez um belo primeiro tempo, uma dupla de lado esquerdo forte do Guarani no primeiro tempo. Estava apagado o Bruninho no segundo. Então a entrada do Lucas Silva é uma chance de a gente ver esse atacante que veio lá da base do Flamengo, né? Exatamente. Lucas Silva. E vem a equipe do Sampaio Corrêa, sai no campo de defesa com Maurício Canais. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral, bola a favor do Guarani no campo de ataque, 34 cravado, segunda etapa de jogo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mandar um grande abraço aqui pro Neinho Bessa, querendo saber de qual time que teve substituição. Teve dos dois, viu, o Neinho? Mas no Guarani acabou de sair o Matheus Bueno para entrar o Bernardo e saiu também o Bruninho para a entrada do Lucas Silva. Tá beleza, Neinho? Marcos Pereira, Cláudio Michelon, da equipe de Masters do 15 de Piracicaba aqui com a gente também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desce o Bugrão na ponta esquerda com o Mike, bota na frente, se livrou da marcação, pintou o terceiro gol do Bugre na linha de fundo, atenção, cruzamento por baixo, vem por baixo, Maurício salva a pátria do Sampaio Corrêa, tenta puxar contra a Vinícius Cascais, carregou na contramão, deixou para Neto Paraíba, esticou para Marcinho, vai ficar na boa, vai ficar tranquilo ali pro camisa número 21 do Guarani, o Lucas Araújo, tocou pela linha lateral, bola pela linha de lado, lateral, bola junto à linha lateral dos técnicos, ponta direita do campo de ataque do time do Sampaio Corrêa, lateral, bola já movimentada ali pelo camisa número 10, Marcinho, volta a jogada com o Maurício soltou pela meiga, foi pro chão, jogador do Sampaio, falta em cima do camisa número 8, Neto Paraíba, e cartão amarelo pra quem ali, Albertinho? Pro Maduro Ney, né? Cartão amarelo pro Maduro Ney, o Neilton, né? Levou. O Neilton tocou 2 vezes na bola, acabou de entrar, pô. Então, ele tocou 2 vezes na bola. Um no contra-ataque acabou dando certo e agora ajudando lá atrás, né? No campo de defesa, acabou pegando o jogador do Sampaio Corrêa, famoso pisão, né? E levou o cartão amarelo. A informação para Iga Atacado. 35, quase 36 da segunda etapa, 2-0 para o Guarani. Placar construído antes dos 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Falta para o time do Sampaio Corrêa aqui pela ponta direita. Vem para a cobrança o Vitinho na perna esquerda, mas vai o Marcinho. É sempre ele na perna direita. Levantou, bola fechado. Desvio do Joécio para fora. Se lamenta o capitão do time do Sampaio Corrêa. Toda a cobrança de falta do Marcinho. Ó Deus nos acuda, Albertinho. A falta pelo lado, né? Falta perigosa. A bola ela foi ganhando altura, foi ganhando velocidade e ali o Joécio ficou olhando ali, só esperando. Ela vai correr aqui, ela vai morrer aqui no meu pé. E acabou morrendo. Enquanto os jogadores do Guarani ficaram ali olhando a bola, a movimentação atrás da zaga do Guarani, Joécio pegou muito mal, né? Pegou meio torto, mandou a bola por cima. Tiro de meta pro Guarani, mas que facilidade, Lucas de Souza. Vem chegando o Sampaio Corrêa. Wagner Ferreira, 36,5 o jogo. A sorte do Guarani é que as finalizações do Sampaio Corrêa são todas, né, para fora, por cima, sem direção ao gol. O primeiro tempo foi assim também, quantas bolas por cima do gol. Caso contrário, um pouquinho mais de equilíbrio nas finalizações, Sampaio Corrêa já teria até empatado o jogo. O Guarani parou de jogar. E vem de novo, olha lá, vem com o Vitinho, Bruno José fecha a porta para ele, manda pela linha de lado. Realmente, né, o Guarani parou de jogar, o time do Sampaio Corrêa veio para cima, as substituições colocaram o time maranhense mais à frente, né, de forma mais ofensiva. O Guarani se segura, vem Sampaio Corrêa com o Johnny Douglas, abriu na ponta esquerda com o Vitinho, soltou no fundo para Bill, passe errado, passe vai forte demais, mas o Diogo Matheus podia ter protegido, mas preferiu jogar essa bola pela linha de fundo, sentiu alguma coisa na panturrilha ali, escanteio, hein, Albert? Já fizemos as 5 substituições. Já entrou o Lucas Araújo, o Bernardo, o Neilton, o Lucas Silva e também o Isaac. Pelo amor de Deus, né? Ele tá com a mão na panturrilha direita. Ali acabou mandando a bola ali pela linha de fundo. Podia ter feito qualquer outra coisa, mandar a bola pelo lateral. Escanteio pros homens. Lá vem o Marcinho. Vem pra bola, Marcinho, levantamento fechado. Toca de cabeça do Vinícius Cascais. A bola passa por ele. Passa por ele, se perde em linha de fundo. Tiro de meta para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes.
Tiro de meta pro time do Guarani. Vem pra cobrança Tony. Tony sai curto com o Lucão. Lucão, quarto zagueiro do time do Bugre. Abre bola na ponta esquerda com o Mike. É todo ataque o time do Sampaio Corrêa. Se segura como pode o Guarani. Bola solta ali com camisa número 21. Lucas Araújo perde no compasso. Se perde no compasso, recupera a posse da bola o time do Sampaio Corrêa. Levantamento, bola pra dentro da grande área. Alvarinho ajudando a defesa, tira. Rebote cai com o Bill. Bill pra cima do Bernardo. Abriu com o Marcinho. Devolveu com o Bill. Dentro da grande área. Afasta Alvarinho. Tira mais um, zagueiro argentino. Bola rebatida do Maurício. Quase que sobra pro Bruno José. Sobrou pra Joécio. Joécio no círculo central do gramado. Volta a jogada com o Maurício. Maurício bota na frente de cara a marcação do Isaac. Deu o passe. O passe foi meio atrás nas costas ali do Vitinho. Ainda assim consegue recuperar a posse da bola. O lateral esquerdo do São Bernardo faz do Sampaio Corrêa. Ele volta a jogada com o Joécio no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Sampaio no campo de ataque, tabela curta, vem o chute do Marcinho em cima da marcação, trava a defesa do Bugre. Rebote cai com o Isaac, Isaac dominou, chamou a pelota pra dançar, chamou de meu amor, se livrou da marcação de 3, mais um drible, nova finta, puxa o contra-golpe pro Bugre. Pra cima do Maurício, ainda Isaac, por elevação, toque curto no meio pra Lucas Silva. Mais um passe errado, retoma a posse da bola o time do Sampaio Corrêa, que é todo ataque. Vem com o Marcinho, sai da esquerda, vem pro centro, carrega pela meia, soltou pra Neto Paraíba, abriu pela ponta direita, boa bola boa com o Vinícius Cascais, tem espaço, vai encarar a marcação, ainda Vinícius de perna canhota, soltou pro Marcinho, Marcinho tentou tocar no fundo, buscando o Neto Paraíba, aparece Mike, tira a bola errada, o Marcinho, pra Vinícius Cascais, dominou dentro da grande área, afasta Lucas Silva. Ajudando a defesa, manda um balão pra frente, 40. Você ouve o toque da mesa digital de Bolacha e Felipe Marques, 40 minutos passados deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023. Brinco de Ouro da Princesa ao palco do espetáculo. E por enquanto Guarani 2, Sampaio Corrêa 0. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A do Campeonato Brasileiro. Em andamento, Fluminense 1, Cuiabá 0, Palmeiras 0, Red Bull Bragantino também 0. Às 9 da noite tem Atlético Mineiro e Internacional. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão, Wagner Ferreira. Que acontece com o Guarani no segundo tempo, até porque até teve chance também, mas um excesso de preciosismo, até uma certa soberba por parte do Guarani, evitou que o placar não tivesse maior pro lado do time verde ali, hein? Pois é, e o Guarani quer tentar sair jogando, a pressão do Sampaio Corrêa tá toda em cima da defesa do Guarani, então não adianta, é melhor quebrar essa bola, mesmo que ela volte. A segunda bola é toda do Sampaio Corrêa. E as alterações tiveram aí um prejuízo pro Guarani, agora não rende mais nada. Perdeu o meio campo, na verdade, Perdeu completamente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Albert Cavalcante, mais uma mudança no time do Sampaio Corrêa. É o Vinícius Alves, né? O camisa número 22. Ele que perdeu aquele gol debaixo da trave, né? E entra o camisa número 21, o Alexandre Tan. Se fosse na década de 90, ele seria muito famoso, né? Que é Tan, linhas aéreas, né? A informação para Prone Alimentos. Guarani no campo de ataque, Bruno José dominou, brigou com o zagueiro. Boa bola para Isaac, sai do gol, Luiz Daniel. Dá um bico na bola, manda para onde o nariz estava apontado, Wagner Ferreira. Mais uma substituição no time do Sampaio Corrêa. Isso me lembra, a alteração dele, tira um atacante, coloca um Alexandre Tan, que não é um atacante de ofício, ele é um meia. Mas de qualquer maneira é um reforço descansado, né? Aproveitar esses minutos que faltam aí para tentar diminuir o placar. O Guarani tem aquela mania que voltou a acontecer, né? Desde o tempo de Daniel Paulista, tá vencendo o jogo, recua, fica jogando por uma bola no contra-ataque para matar o jogo. E numa dessa dá moral pro time adversário. Vejam aí, 42 minutos e o Sampaio Corrêa não desistiu ainda não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br.
Sai o Guarani no campo de defesa, trabalha a jogada, parada ali pelo lado esquerdo, Lucas Araújo, volta o lance com o Lucão para Mike. Mike adiantou a parada com o Neilton. Boa bola ali com o Lucas Araújo, no costado para Lucas Silva. Chega a marcação. Chega Joécio, capitão do time do Sampaio Corrêa, dá um carrinho por baixo, manda a bola pela linha de lado. Lateral, bola pro time do Guarani pela ponta esquerda, público e renda, Alberti. Público total, 5.430 para uma renda de R$ 155.200. Repita. Público total, 5.430 para uma renda de R$ 155.200. A informação para Store Colchões. Sampaio Corrêa sai no campo de defesa, tentativa de passe, buscando por ali o camisa 19, Vinícius Cascais, tira a defesa. Bola bateu, rebateu, voltou pela ponta direita, Alexandre Tan. Bateu, rebateu, bola voltou com Marcinho. Marcinho intermediária, campo ofensivo. Chamou para dançar de defesa do Bugre, soltou para Alexandre, perna esquerda. Bateu mal, a bola passa à esquerda, vai fora. Tiro de meta para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vai sair jogando o time do Guarani no campo de defesa com Tony. Tony despacha, manda pra frente, a bola subiu, desceu, caiu na ponta direita com o Bruno José. Conseguiu evitar a saída de cabeça, deixou com o Diogo Matheus. Soltou pela meia pra Isaac. O passe saiu curto demais. Saiu curto demais, apareceu Johnny Douglas, tira. A bola voltou ali pela meia, domina a parada, Bernardo pra Bruno José. Bruno José na finta, na ginga, conseguiu ganhar. A bola ficou com o Diogo Matheus pra Bruno José, foi pro chão. Bola vai pela linha de lado, recebeu a marcação do Johnny Douglas, é só lateral. Ô Lucas, fala, Alberti. Eu acho que o único que vai, né, tomar uma cintada, como diz o Claudinei Cortes, vai ser o Bruno José hoje, na partida de hoje, em casa da mãe, né? Porque eu acho que só foi ele só, né? Pois é, quando vamos aí até 51 minutos. Mais 6 minutinhos. Bom, talvez quando o Guarani esteve melhor no jogo, né, presidente? Foi o jogador que, se tivesse caprichado um pouquinho mais, poderia ter dado um resultado ainda melhor pro time do Guarani em campo, né? Vai ganhar uma das piores notas do Guarani no final do jogo. Já adiantou, hein? Olha o castigo aqui, ó. Castigo do nosso presidente Wagner Ferreira. Bola aberta no canto esquerdo do seu vídeo, da sua tela. O Guarani desce pela canhota, tentativa de jogada do Mike. Tentou um tapa de calcanhar para absolutamente ninguém. Retoma a posse da bola o time do Sampaio Corrêa. Retoma na metade do campo com camisa número 21, Alexandre Tan. Bola aberta na ponta esquerda com o Bill. Olha o Bill ali pela canhota. Partiu para cima da marcação do Bruno José, também do Diogo Matheus. Chamou para dançar. Diogo Matheus dançou um para lá, dois para cá. Bill, linda jogada, tentou nova finta. Alvarinho fecha a porta para ele. Aí o Alvarinho falou: aqui, mi hijo. No. Insiste o Sampaio Corrêa. Dá bobeira na saída de bola o time do Guarani. A bola ficou na esquerda outra vez com o Bill. Bico da grande área pela ponta esquerda, atenção, Bill dominou, soltou para Neto Paraíba dentro da grande área, 4 em cima dele, daí para Vitinho, cruzamento veio por baixo, afasta Lucão. Chuta pra cima, manda pro Leonardo, estava apontado. Rebote caiu com o Neilton, não consegue evitar a saída lateral, bola pro time do Sampaio Corrêa. Pressão total da Bolívia querida nesse finalzinho de jogo, Alberti. Pelo lado esquerdo, que seria pelo lado direito, né? Seria o lado do Diogo Matheus, Bruno José, que estão cansados e companhia, né? O Bill entrou fazendo ali o forfé e o Guarani vai se segurando, vai querendo a vitória e quando vê os homens de novo. Vem com o Vinícius Cascais, tentou tabela pelo meio, trabalha tranquila, defesa do Bugre, tira mais uma, rebote e volta no amigo Maurício, manda pra frente, a bola sobe, desce na intermediária, toca de cabeça do Lucas Araújo pra trás, afasta a defesa do Bugre mais uma vez. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem mais Sampaio Corrêa lá pela canhota com o Vitinho. Vitinho deixou com o Bill. Bill de primeira com o Neto Paraíba. Volta de primeira com o Vitinho. Vitinho com o Marcinho. Marcinho. Olha que bela tabela, Bill. Tentou a jogada pelo meio. Lucas Araújo trava. Rebote voltou. Neto Paraíba para Vitinho na ponta esquerda. Atenção, linha de fundo. Cruzamento por baixo. Afasta, Mike. Tira do jeito que dá. Rebote vai com o Bruno José. Tentou ganhar a parada. Se ganhar, perigo. Bruno José. O árbitro da falta. Deu falta do Bruno José em cima do Joécio, jogo parado, falta marcada, Alberti. O Joécio, né, lá atrás, ele ajuda na frente, ajuda atrás ali na dividida. A bola foi piquicando, né, pererecando. O Guarani saindo no contra-ataque, o Bruno José acabou acertando o jogador quando vem a Bolívia querida novamente. Vem com o Vinícius Cascais, daí para Marcinho, entrada da grande área, boa bola para Bill, ficou encaixotado entre dois jogadores, abriu na ponta esquerda, boa bola para Vitinho, bico da grande área, de 3 dedos, o cruzamento fechado nas mãos do Tony.
Firme, segura o arqueiro do Bugre para segurar mais uma. O Sampaio insiste, o Guarani se retrai como pode, Albertinho. Alguém tem saudade do Pegorari? É, rapaz. Eu não tenho saudade do Pegorari, Uma hein? coisa é certa, o Guarani tá bem servido de goleiro. Olha, isso ninguém duvida. Em 2021, se nós tivéssemos esse cardápio... se tivesse, né? Tivesse esse cardápio aí que nós tivemos aí o Gabriel Mesquita, tivemos aí o Rafael Martins, que nos momentos cruciais acabaram entregando a paçoca. Hoje poderíamos estar na segunda divisão, porém, entretanto, né, nós teríamos subido em 2021. Pois é, isso é fato, realmente. Tentativa de jogada do Neilton pela ponta esquerda, falta! Falta marcada, jogo parado, falta junto à linha lateral dos treinadores pro lado esquerdo do ataque. Pertinho ali do Márcio Fernandes, Alberti. É, o Neilton, né, que é o substituto do Regis, né? Só que é o substituto só mesmo em entrar em campo, né? Porque o Neilton, nulo. Assim como todo o time do Guarani no segundo tempo, praticamente. Sai jogando o Bugrão, sai com o Tony adianta a parada ali na metade do campo com camisa número 28, Bernardo. Fazendo a sua estreia no Guarani. Abriu na ponta esquerda para Mike. Mike distribui errado. Bola de graça pro time do Sampaio Corrêa, que vem no contragolpe. Vem com o Marcinho. Marcinho, posição legal. Abriu na perna direita, ele bate bem na bola. Entrada da grande área. Abriu para Alexandre Tan. Dominou o bico da grande área pelo lado direito. Cruzamento, bola fechada. Alvarinho. Gigante, Alvarinho tira mais uma. Completa o serviço, Lucas Araújo. A bola ficou com Isaac. Isaac chama a jogada ali na metade do campo. Puxa a pelota. Tranquiliza a jogada. Deixou com o Mike. Mike tentou esticar no corredor para Lucas Silva. Dá certo a jogada. Lucas Silva dominou. Tá sozinho. 2 em cima dele. Vai pro chão. Falta nele. Falta nele, jogo parado, apontou ali o senhor Leandro Pedro Voaden, falta para o Guarani. Falta ali do camisa 18, Johnny Douglas em cima do Lucas Silva. Quem que é esse Lucas Silva? Ele entrou? É. Não, Lucas Silva, hein, recebeu a falta. Que coisa, hein? Que coisa. Bruno Pivetti mexeu na equipe. E o Lucas Silva, acho que é a primeira vez. Mexeu, o Guarani recuou de vez. Nossa, pelo amor. Por exemplo, Bernardo aqui, o Lucas Araújo, 2 outros volantes. Cadê o Bernardo? Não vi passar do meio campo. Bernardo errando passe pra caramba, tudo bem. É o primeiro jogo dele, mas, enfim. Fala, Cláudio Nicorsi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelino, tá com a gente aqui. Grande Marcelino. Não é porque ganhou que tá tudo certo. Tem muitos erros primários, sabe? Básico, a marcação, passes errados, não é mesmo, gente? É isso aí, Marcelino. Braga concordou com o Marcelino. O Marcelino diz aqui, o que falta ao time chama-se falta de comando. O Júnior Braga diz que o técnico do Guarani é muito fraco. Seria um comandante mais experiente, Lucas. E vem Guarani, Mike, boa bola para Isaac, o Mandrake, linha lateral da grande área pela esquerda, cruzamento, bola fechado, desvio para trás do Vitinho, ela passa a esquerda do gol. Passa a esquerda do gol, espirrou o taco. E o árbitro deu cartão amarelo para Alexandre Tan no lance anterior, mas é escanteio para o Guarani nos minutos finais de jogo, Albertinho. Se o Guarani soubesse, né, aproveitar as oportunidades, era para estar uns 5 já, né, desde o primeiro tempo. Olha só, o Isaac, né, caiu pelo lado esquerdo, uma jogada trabalhada, com toda a calma do mundo, ele fez o cruzamento da grande área. O próprio jogador do Sampaio Corrêa, o Vinícius, acabou espirrando o taco e ia mandando para a própria meta. Então o Guarani aí perdeu a chance de fazer saldo de gols. Escanteio pelo lado direito. E pode subir o hino do Guarani, porque trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, Leandro Pedro Voaden termina o jogo no brinco. Guarani 2, Bruninho e Derek. 0 para o Sampaio Corrêa. É dia de festa na tábua. O Guarani volta a vencer depois de 2 jogos. Resultado construído antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Bruninho aproveitando saída de bola errada do Sampaio Corrêa. E o Derek marcando seu 3º gol no Campeonato Brasileiro após cobrança de escanteio. Bem verdade que o segundo tempo ficou devendo, mas assim caminha o Guarani, próximo ali do G4, vai voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro, seguindo firme na caminhada rumo ao acesso na próxima temporada. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Muito bem, são 19 horas, 7 horas em ponto em Campinas, começando aqui o nosso fim de jogo, Canais Futebol Interior, repercutindo o bom resultado do Guarani. Apesar de não ser uma boa partida, é excelente. O Guarani venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 no Brinco de Ouro. Fim de jogo, Canais Futebol Interior, com o destaque do repórter Albert Cavalcante. Ufa!
2 partidas. O Guarani não vencia 2 partidas, o torcedor todo preocupado, querendo, né, um resultado positivo, e assim foi feito em casa. O Guarani 100% dentro do Brinco de Ouro. O Guarani consegue, né, retomar as vitórias, Claudinei Corsi. O Guarani que teve, hein, pouca posse de bola no segundo tempo e também no primeiro tempo. O Sampaio Corrêa foi mais efetivo, mas o Guarani conseguiu seu objetivo, que é vencer, né? Vencer dentro de casa. E agora, torcedor bugrino e todos que estão na Rádio Essência FM 102,5 e 98,5, a partir de agora, nós falamos só de derby. Vamos ouvir aí o Bruno José, o atacante do Guarani. Estamos com um problema aí, vamos em frente. Vamos em frente. Então, agora, a partir de agora, Claudinei Corsi, amigos, é derby. Derby 205. O Guarani agora vira a chavinha, pensando no clássico, no maior clássico do estado de São Paulo. Quem sabe do Brasil, o Derby 205. Ainda bem que o Matheus Barbosa, que estava pendurado, não levou o cartão amarelo. O Bruno Mendes, que está se recuperando de uma lesão na panturrilha, não jogou. Então o Guarani vem focado, vem inteiro, só pensando na vitória no derby. Lembrando, hein, que o Guarani tem, né, no retrospecto, 69 vitórias contra 67 contra a Ponte Preta, Claudinei Corsi. Legal, este Albert Cavalcante. Agora o destaque do comentarista Wagner Ferreira, um teaser do que será o seu comentário daqui a pouquinho. Teremos as notas do jogo, vamos eleger o melhor jogador em campo. Você querendo votar, fique à vontade, viu? Vamos pelo YouTube. Se você estiver no YouTube, você pode votar então no melhor em campo do Guarani nessa vitória 2-0 em cima do Sampaio Corrêa. Wagner, o seu destaque nesta abertura do fim de jogo, Wagner. Depois do primeiro tempo quase que perfeito, o Guarani fez 2-0 com menos de 10 minutos ainda no primeiro tempo. Uma atuação impecável, sem uma restrição. Então nós vamos comentar alguns deslizes do Guarani no primeiro tempo, como por exemplo a ala direita não funcionou em detrimento do lado esquerdo, que foi o ponto alto do time. Segundo tempo reconhecível do time. Eu acho que o treinador mexeu mal. Ele tirou o meio-campo todinho do time do Guarani e não conseguiu, com as substituições, deixar o mesmo nível. Aí o Guarani teve que se defender e quem jogou no segundo tempo foi o time do Sampaio Corrêa. Legal, tá aí Wagner Ferreira com seu destaque. Daqui a pouquinho muito mais do Wagner analisando, também dando as notas aqui. Vamos trazer o Albert Cavalcante com mais informações. Tem ficha técnica com o Lucas de Souza e tem também a entrevista do Bruno Pivetti, que vai ser acompanhada pelo nosso repórter lá no Brinco, Marcos Rossi. O nosso Pimentinha já está se dirigindo para a sala de imprensa e aguardando aí a coletiva do Bruno Pivetti. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada lá da Smart Store, mercado para condomínio e para a empresa, mini mercado para condomínios e empresa, para o Adriano também, a Stephanie, o Dario, o Oberdan, toda a rapaziada lá da Smart Store, acompanhando aqui a nossa jornada esportiva. O Pedro Filardes mandou aqui o seu WhatsApp para o 98989-3526, diz que gosta do futebol do Derek. Tá bom, tá registrado aqui, Pedro Filardes, não disse de onde é, mas que gosta do futebol do Derek. E tem também o Gustavo Melchis, ou Melques, não sei bem como é aqui, ele é flamenguista, mandou aqui um vai Flamengo. Tá aí o Gustavo Melques, ou Melchis, desculpa aí a pronúncia, que participaram pelo nosso WhatsApp 98989-3526. Muito bem, lembrando que se você quiser votar no Melhor em Campo, através do nosso YouTube, você pode votar daqui a pouquinho a eleição do Melhor em Campo, depois dessa vitória do Guarani, 2-0 em cima da equipe do Sampaio Corrêa. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o fim de jogo nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 7 da noite, mais 8 minutos em Campinas, 7:08 é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o bom resultado do Guarani, apesar de não ter sido uma boa partida na sua totalidade, mas o Guarani venceu por 2-0 a equipe do Sampaio Correia, o placar que foi montado já no primeiro tempo, antes dos 10 minutos do primeiro tempo, a 3 minutos o Guarani fez 1-0 com o Bruninho e aos 6 fez 2-0 com o jogador Derek, aliás, os dois jogadores que saíram durante o segundo tempo. Agora 7:08, vamos então à eleição do melhor jogador em campo, né? O melhor do Bugre, o craque do Bugre, nesta vitória por 2-0 em cima da equipe do Sampaio Correia, o melhor em campo aqui no nosso fim de jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Legal, não tem votação aqui do torcedor, então nós vamos aqui com a equipe dos canais Futebol Interior e da Essência FM na eleição do melhor em campo. Eu começo com Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais Futebol Interior e Essência FM. O melhor em campo para você, Wagner. Chegou a volta do ouvinte aqui, viu? Tem aí onde? Tem. No YouTube? No YouTube. Acabou de chegar aqui o seu Zé. Do seu Zé. É. Tá bom, votou no Tony. Tá certo, então, um voto para o Tony, que são 2 votos, na verdade. Pois não, Wagner? Eu estava entre Tony e Mike. Até o internauta aí tem razão. Tony, uma partida impecável, perfeita, nenhum deslize, não deu nenhum susto. Toda a bola que foi para ele defendeu, quando não pôde segurar, socou. Perfeita a atuação do Tony. Mas eu gostei do Mike, tanto no primeiro como no segundo tempo. Vou ficar com o Mike, então, como destaque do Guarani. Tá certo, Mike, então, um voto do Wagner Ferreira. O Tony tem um voto com peso 2 do ouvinte. Deixa eu ver agora o Lucas de Souza. Qual é o seu voto, Lucas? O meu voto também vai pro Mike, viu, Claudinei Corsi? Tenho que reconhecer. Tenho que me retratar aqui. Realmente o Mike fez a sua melhor partida com a camisa do Guarani. Menção honrosa pro Tony, mas pra mim o melhor em campo foi o Mike. Legal. Albert Cavalcante não precisa nem votar, esse aí né, tá Albert? feliz da vida.
Ele vai votar no Tony. Não, eu preciso. Não, depois dessa. Não, eu vou ter. É o Mike, né? Mike Coisa, né? Não, Mike Coisa. Hoje é o Mike. Obviamente, eu tô falando pra vocês desde a primeira Legal. rodada. E o seu Zé diz aqui, Claudio... O que aconteceu aí? Legal. O seu Zé diz aqui, Claudinei Corsi, se o Guarani jogar o derby como jogou o segundo tempo de hoje, segunda-feira, o Bugre fica sem treinador. Um jogo horroroso, segundo o seu Zé aqui no segundo tempo. O Francisco Luiz diz aqui, culpa não é dos jogadores, e o treinador é o treinador que manda recuar. Não dá para falar o resto aqui, né? Que ele colocou. A gente imagina. O Everton Brandon, pelo amor de Deus, ele perdeu a aposta por um escanteio. Olha, cuidado com esse negócio aí. O torcedor pode falar, não tem problema, né? E a Maria Aparecida Dami falou aqui, valeu, Bugrão, né? Bugrão EO. Tá muito bem, 7-11, então o eleito melhor em campo aqui foi o Mike, por um votinho a mais aqui, hein? Tony teve um voto que valeu 2 do ouvinte, porque aqui o voto do ouvinte tem peso 2. E o Mike teve 3 votos, portanto, o Mike eleito melhor em campo nesta vitória do Guarani em cima do Sampaio Correia por 2-0. O melhor em campo, o craque do jogo. Às 19h mais 12 minutos, 19h12 em Campinas, você está acompanhando o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani em cima do Sampaio Correia, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani venceu 2-0 com gols de Bruninho e também Derek. Agora, 7h12, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corssi. 7 da noite, mais 15 minutos, 7h15, lá com a mesa de áudio a cargo hoje da dupla dinâmica Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e o nosso samurai Felipe Marques, modulando, como diria o Lucas. Como é que é mesmo, Lucas? Modulando os médios, graves e agudos. Muito bem. 19 horas mais 16 minutos. Deixa eu já liberar aqui o nosso repórter, né? O Albert Cavalcante, trazendo aqui o seu destaque final aqui na nossa jornada esportiva dentro do Fim de Jogo, Albert, que aí você pode ir embora mais cedo, você vai mais tranquilo para Valinhos, para Vinhedo, né? Fique à vontade para o seu destaque final, Albert. Estou sendo dispensado. Fui enganado. Mas tudo bem. Quem falou? Bob Esponja? Não, como que é o Pica-Pau que fala, né? Como que ele fala? Fui tapeado. Não é assim? O Pica-Pau, mas eu não sei. E se a gente dispensasse o Bob Esponja, como é que seria? Fui tapeando. Patrick, volta aqui. Mas vamos lá. Vai lá, destaque final. Vamos lá. O Guarani, né, após essa vitória, o Guarani consegue, né, quebrar essa sequência ruins de resultados, né, negativos, consegue a sua vitória dentro da sua casa, 100% de aproveitamento. O Guarani pula para a terceira posição com 12 pontos. O Guarani fica atrás do Vitória, hein? 5 jogos, 5 vitórias. Atrás do Criciúma com 14 pontos. O Criciúma, hein, que ganhou a vaga da Copa do Brasil no primeiro semestre, aí, no bingo da CBF. E à frente do Vila Nova, né, com 11 pontos. Lembrando, nada mais, nada menos que o Guarani volta agora as suas atenções para o Derby 205. Domingo, às 18 horas, vamos ver aí qual horário que o Claudinei Corssi irá abrir a jornada, né? Mas a partir de hoje, não falamos em outra coisa. Só na segunda-feira que eu vou dar meu destaque no Meio Campo FI, na Rádio Essência FM, falando dessa partida. Até sábado, até sexta-feira, só derby. Então o Guarani, que é o grande, né, de todos os derbys, que é o 205, né, o primeiro resultado, que não tem resultado, mas nós sabemos que quem ganhou foi o Guarani, 69 vitórias com 270 gols a favor, e a rival tem 67 vitórias e 268 gols. Então, Claudinei Corssi, amigos, agradeço a grande audiência de todos os canais na Rádio Essência FM. É uma honra empunhar o microfone do futebol interior junto com a Rádio Essência FM. Isso é clássico, hein? Pois não? É uma frase clássica, né, Wagner Ferreira? Empunhar o microfone. Empunhar o microfone, né? Aprendendo com os mestres, né? Porque é uma honra realmente, né? Porque nós chegamos aqui, cada dia que nós chegamos aqui, temos uma notícia boa, né? Claro, quando não tem a panelinha, que o Wagner Ferreira não participa. Né, Wagner? Tem coisas que nós podemos comunicar e tem coisas que não. Depois que eles acertam, porque, por exemplo, né, Wagner Ferreira, podcast, a gente só vê lá, o Albert, né? Aí alguém fala no podcast que não quer fazer uma pegadinha, aí me pergunta da marca da grama. Então, mas você foi buscar informação. Fui. Isso que é importante, mas né? Sabe o que é legal de tudo, Claudinei Corssi? O ouvinte internauta não ficou sem informação. Eu tinha, mas eu não marquei. Mas tudo bem, Claudinei Corssi, até segunda-feira no Meio Campo FI. É isso aí. Fechou? Já vou colocar vocês para gravar um boletim também pro Café com Bola, tá bom? Mas eu já tinha... Então, mas vai ao mesmo... 30 segundos, hein? Então, mas... No máximo, Olá, amigos. Tchau. Não, mas... Olá, amigos, tchau. Por que não usa, Ney, pros dois? Muito pouco tempo, né? É muito pouco? Meia hora de programa só, tem que pôr a patrocínio do Café Canecão. Então tem que estender, mas isso é outra história. É engraçado, né? Isso é outra história. É outra história, então quem que Meia horinha com as informações, tá de bom tamanho, Café com Bola, de segunda a sexta, às 7 da manhã, né? Ney, eu tô sentindo que os Vocês nem ouvem o Café com Bola, só o Wagner que ouve o Café com Bola. Eu não ouço porque estou no trabalho e não tem como ouvir, senão quando eu estou de folga, sabe que eu ouço. Mas pelo menos, faz um favor pra mim, liga o celular, deixa ele falando sozinho lá, não precisa ouvir. Só pra dar audiência, entendeu? Só pra dar audiência, Claudinei Corssi, audiência. Não precisa você participar, só liga. Tá. Liga lá, vai aparecer mais um lá ligado, entendeu? Entendi, então. E de grão em grão a galinha enche o papo, né? Exatamente. Disso, né? Dale, Claudinei Corssi. É isso aí, dale, Claudinei Corssi. Dale, Lucas de Souza. Dale, Claudinei Corssi. Então isso aí. Um abraço. Até mais. Até. Beijo. Este Albert Cavalcante, então, com seu destaque final aqui. Agora, o Guarani já pode pensar no derby de número 205, que acontece
às 18 horas, 6 horas da tarde em ponto no próximo domingo, Estádio Moisés Zucarelli, que você vai conferir aqui por enquanto nos canais Futebol Interior, mas estamos negociando com o pastor Josimar para que a gente possa fazer o derby também na Essência FM, né? Vamos ver durante a semana aí o que a gente vai ter de novidade a respeito do derby número 205. São 19 horas mais 20 minutos, 7h20. Já nós vamos para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Já temos aí o link, né? Já está tranquilo aí com o link. O Felipe Marques, o Eduardo Rodrigues. Já chegou aí o link da entrevista coletiva. O nosso Marcos Rossi, o Pimentinha, está lá na sala de imprensa do Guarani, preparado para fazer a pergunta para o técnico Bruno Pivetti. Muito bem, vamos então abrir aqui o quadro das notas do jogo. Se entrar a entrevista coletiva, a gente segura aqui e corta a entrevista, as notas do jogo para a entrevista, tá certo? Vamos lá então para as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, as notas do jogo que a gente vai repercutir também no nosso A Hora do Bugre na terça-feira, a partir das 8 da noite, no Facebook do Futebol Interior. Estamos trabalhando também para colocar, quem sabe, no canal de áudio e também ainda no nosso YouTube, mas isso ainda é uma possibilidade. Por enquanto, no Facebook dos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Tony, Wagner. Atuação quase que perfeita, né? Não vi nenhum deslize no Tony, nem aplicou nenhum susto, nem para sua defesa, nem para quem estava acompanhando o jogo. Então, uma volta segura do Tony, né? Ele que tinha a sombra do Pegorari, que fez 2 partidas também memoráveis no gol do Guarani. E o Tony volta porque ele só saiu por motivo de contusão. Então, no critério do treinador, resolveu voltar como titular. Tony quase que perfeito, nota 7. Quase que perfeito e 7, Wagner? É porque vai ter uma nota um pouco maior. Vai entender o comentarista. 7. Quase que perfeito e 7. Durma-se com barulho desse. Agora tem um detalhe também, né? Falta de pontaria do Sampaio Correia. Então, muita bola foi chutada pro gol. Agora já está mais explicado, então. É isso. Diogo Matheus, lateral direito do Guarani, Wagner. Lado direito do Guarani morto, tanto no primeiro como no segundo tempo. Então, nota baixa pro ala, Diogo Matheus, nota 5. Nota 5. Ivan Alvarinho como zagueiro, Wagner. Principalmente no segundo tempo, não foi mal no primeiro, não. Rebatedor, tirando todas as bolas quando o Sampaio Correia, mesmo sem qualidade, encheu de bola na área, tentou jogar por baixo, pelas laterais, não teve jeito. Então, rebatedores, tanto o Lucão como o Alvarinho. O Alvarinho foi bem. Nada de sensacional, mas vai ficar com uma nota 6,5. 6,5. E o Lucão hoje, Wagner? A mesma nota, porque o Guarani se limitou a se defender no segundo tempo e apareceu o Beck, que é Beck, é isso aí. Limpa a área, chuta de qualquer maneira para fora, para onde o nariz está virado. Quando está no mano a mano com um atacante, joga pela lateral simples. Foi o que fez a dupla do Guarani, o Lucão e o Alvarinho. O Alvarinho 6,5 também para o Lucão. E o Mike, melhor em campo eleito por vocês, Wagner? Surpresa, hein? Surpresa, porque vinha fazendo partidas irregulares. E, estava com altos e baixos. Mais baixos do que altos, como o nosso Bruno José. Mas hoje não. Hoje foi pro ataque, deu drible da vaca, fez jogadas interessantes ali pelo lado esquerdo, fez uma fumaça boa o Mike ali pela esquerda. E o lado esquerdo do Guarani foi o ponto alto. Principalmente no primeiro tempo. No segundo, nem tanto. Mas o Mike, de minha parte, nota 8. Legal, as notas do jogo, o comentarista Wagner Ferreira, aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, em 102,5 e 98,5. Você acompanhando no fim de jogo, que o Guarani venceu por 2-0 a equipe do Sampaio Correia. Matheus Barbosa, Wagner. Voltou a ser o mesmo Matheus Barbosa de outras partidas. É muito limitado. Quando ele pega na bola, ao invés dele olhar para frente, ele procura um cara que está livre atrás. Wagner, já estamos com a coletiva aí do técnico Bruno Pivetti, é isso, Bolacha? Vamos ouvi-lo. 2-0 com o Sampaio Correia. Tudo bem, Bruno? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu queria que você falasse principalmente o início da equipe, que foi o que determinou o resultado do jogo, e se, na tua opinião, é normal a queda de rendimento no ataque
o comportamento da equipe no segundo tempo? Boa noite a todos, um prazer falar com todos vocês e principalmente para a nação bugrina. Antes de responder a sua pergunta, queria, da parte que me cabe, dedicar essa vitória para minha mãe, homenageá-la, Heloísa Pivetti, que com certeza sempre me ajudou muito e merece essa homenagem e tudo de bom nessa vida. E respondendo a sua pergunta, realmente começamos muito bem. Isso foi algo que nós detectamos nos 2 jogos passados, que não tivemos um bom início. O meu comprometimento aqui, principalmente, é contribuir para fazer uma equipe que represente os torcedores dentro de campo. E com isso nós precisamos sempre começar com a máxima intensidade, com a máxima concentração, para que o jogo seja facilitado mediante a qualidade técnica que os nossos jogadores têm. Então essa intensidade, essa concentração, ela é de suma importância e deu para perceber que esse grande início nos favoreceu e saímos ali com 2-0, né? Depois, é normal que o adversário venha para cima, obviamente eles estavam perdendo de 2-0, existem alguns jogadores de qualidade no Sampaio, não foi à toa que eles viraram o jogo com 1 a menos contra o Juventude, jogando dentro de casa, mas quando eles subiram, principalmente a organização ofensiva, a situação com bola, nós conseguimos defender bem e explorar novamente bem o contra-ataque. Criamos algumas outras oportunidades nesse sentido, tivemos ali a bola na trave do Bruninho no final do primeiro tempo, o jogo poderia até ser um pouco mais facilitado se nós tivéssemos aproveitado bem e feito o 3º gol. Infelizmente o 3º gol não saiu. No segundo tempo o adversário se lançou ao ataque, nos ofereceu muitos espaços, nós conseguimos aproveitar, principalmente com a nossa qualidade de passe, a qualidade e a velocidade dos jogadores de frente. Conseguimos algumas boas oportunidades também no segundo tempo, mas o placar se manteve, o adversário também teve uma grande oportunidade na trave, mas o que valeu foi o espírito de luta, o espírito de entrega, e creio que os torcedores se sentiram bem representados pela equipe hoje dentro de campo, e nós vamos trabalhar muito para que essa intensidade seja sempre uma crescente. É claro que num campeonato difícil e competitivo como é a Série B, vai haver oscilações, né, como a gente viu na semana passada. Mas o nosso trabalho aqui é atenuar ao máximo essa oscilação de rendimento para que nós possamos oferecer os melhores resultados para o nosso torcedor. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Bruno, é uma resposta que você esperava, né, do time após 2 derrotas consecutivas, algumas críticas também, torcedores desconfiados aí sobre o comportamento do time, principalmente nos 2 últimos jogos. E gostaria também que você falasse, né, sobre o seu sentimento, né, de daqui uma semana, praticamente um derby, né, você que era de arquibancada, vai dirigir o time aí do seu coração e a torcida já no final, já dizendo, o derby vem aí, o bicho vai pegar. É um prazer falar contigo, Washington. Então, as críticas, elas são sempre válidas, né? E o torcedor é soberano. O torcedor, ele tem o direito de criticar, de aplaudir, mas hoje eu vejo um movimento no Guarani cada vez maior de apoiar a equipe independente daquilo que esteja acontecendo dentro de campo. E nós podemos verificar nesses 3 jogos que nós fizemos em casa que o torcedor jogou junto com a equipe e, consequentemente, por meio dessa simbiose, a equipe conseguiu responder bem, principalmente conquistando as vitórias dentro de casa. Realmente temos uma semana que vamos investir muito nos ajustes táticos que precisamos fazer. Sabemos a responsabilidade que temos, vamos disputar um dos maiores clássicos aqui do futebol brasileiro, eu conheço bem, né? Sei que a cidade inteira muda, o nível de tensão se eleva em ambos os lados, né, em semana de derby, mas é manter os jogadores focados, tranquilos, para que nós possamos fazer uma grande partida no próximo jogo, e, consequentemente, assim, que nós possamos batalhar e muito pelos 3 pontos. Bruno, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória, mas eu queria deixar um pouco de lado a vitória e pedir para você comentar um assunto que está em voga no futebol brasileiro, que é a Operação Penalidade Máxima. Há um jogador do Guarani que foi citado, que é o caso do Porfírio. Queria que você falasse sobre a posição sua como treinador, a sua opinião com relação a tudo isso que está acontecendo aí no futebol brasileiro com essa operação. Essa é uma situação que me entristece profundamente, porque
nós que somos do meio do futebol, essa modalidade esportiva significa o nosso sustento e o sustento da nossa família. E a gente sabe que na cultura brasileira, principalmente a figura do treinador, hoje em dia vem sendo cada vez mais fragilizada, justamente por essa cultura de trocas constantes. Então, nós, hoje em dia, é uma minoria que tem grandes rendimentos na profissão. Na maior parte das vezes, a gente trabalha sem estabilidade, e isso é extremamente complexo, principalmente do ponto de vista pessoal. Estamos constantemente em viagem. Até vi uma entrevista muito boa do Maurício Barbieri no Vasco agora, que ele indaga até os jornalistas qual é o preço de você ver o seu filho crescer. E eu sei bem disso, fiquei 20 anos fora de Campinas, praticamente passei aí toda a minha juventude fora, não estando próximo da minha família, abdicando de muita coisa que o tempo não nos traz de volta, né? E eu sei o tamanho da nossa responsabilidade como profissional, e quando nós vemos casos de apostas que possam atentar contra o futebol, realmente entristece demais, mas como eu não sou especialista, eu prefiro entregar toda essa investigação às autoridades competentes. Já vejo um movimento para que sejam reguladas, né, essas apostas, para que isso não aconteça mais e, consequentemente, que os envolvidos sejam investigados, sejam julgados e, se forem realmente culpados, que sejam punidos para servir de exemplo para que isso nunca mais aconteça no nosso futebol. Eu já morei na Europa, já trabalhei por lá, também é uma constante, e enquanto não houve regulação, eles também não conseguiram controlar essa situação. Então é extremamente importante que as autoridades competentes atuem em cima da regulação e principalmente na punição aos culpados. Eu sei que ele foi citado via matéria na imprensa, mas até agora eu não tenho conhecimento se ele foi ou não já indiciado ou foi convocado para algum tipo de acariação. Eu não tenho essa informação. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse da entrada do Tony, né? Ele saiu por conta de uma lesão e mesmo o Pegorari fazendo bastante partidas boas, quando o Tony pôde voltar às partidas, você voltou a fazer o Tony titular. Gostaria de falar como que foi, né, para você voltar a fazer o Tony titular nessa partida de hoje. As razões que fizeram o Tony sair da equipe titular não foram técnicas, né? Infelizmente ele sofreu uma lesão, ele estava fazendo um bom campeonato, bons jogos. O Pegorari entrou muito bem, deu para perceber nessa semana que nós estamos muito bem servidos nessa posição, né? Isso é uma vantagem, porque nós temos um campeonato e uma temporada muito longa pela frente. É uma posição de confiança que nós precisamos ali de estabilidade, e deu para perceber que o Pegorari foi muito bem nos dois jogos que fizemos fora de casa, terminou muito bem o jogo do Ituano em casa, mas ali por justiça era normal o Tony regressar à equipe, uma vez que foi sanado o problema que ele teve em termos de lesão. Então era uma situação natural dentro da justiça, da gestão de grupo, que ele retornasse à titularidade. Bruno, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre o Matheus Bueno. Você deu hoje uma primeira oportunidade para ele iniciar como titular. Queria que você explicasse a diferença entre ele e o Anderson na sua equipe. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu acredito que o Matheus Bueno fez uma boa partida, né? Conseguiu oferecer um bom volume de jogo, um bom nível de controle, mas também o Matheus tem uma característica muito importante, principalmente em acordo com as minhas ideias de jogo, que é a verticalidade. Então deu para perceber que ele fez diversos passes verticais, achando os atacantes, os meio-campistas, naquele espaço entre linhas do adversário, as costas do volante, sempre ele conseguia achar um passe. E isso foi muito importante para que nós pudéssemos construir a nossa vitória. O Anderson também vinha muito bem, e da mesma maneira que nós estamos bem servidos, como eu falei na questão anterior com os goleiros, nós também deu para perceber também que estamos muito bem servidos nas posições de meio campo, e isso só engrandece, só favorece o Guarani como um todo.
Boa noite, Bruno. Marcos Rossi, do Portal Futebol Anterior e Rádio Essência FM. A minha pergunta ela vai em relação à preparação tática do Guarani para o jogo, porque nas últimas partidas o Guarani utilizou uma saída de 3, adiantando mais o Mike. E hoje foi uma fragilidade do Sampaio Corrêa no começo da partida ao lado direito, e onde o Bruninho, mais adiantado, pôde aproveitar. Aí eu queria perguntar se foi uma preparação, se foi pensado ou se foi decorrência do jogo. Não, nós temos algumas variações, algumas possibilidades naquela segunda fase de construção. Então nós temos a saída de 3 com o volante baixando entre os 2 zagueiros e a projeção simultânea dos 2 laterais, oferecendo mais liberdade para os extremos virem por dentro. Também podemos fazer a saída de 3 com os laterais, né? E aí um lateral ficando, a gente espeta o outro, projeta para ele oferecer amplitude. E o Diogo é um lateral construtor, um lateral que constrói muito bem o jogo. Então ele vindo por dentro, a gente oferece amplitude do lado direito com o Bruno José e consequentemente do lado contrário com o Mike. E ali tanto o Mike quanto o Bruninho conseguiram tirar proveito da profundidade, da velocidade que eles têm, e realmente nós criamos muitas oportunidades ali no primeiro tempo, isso ficou evidente, e a nossa equipe nos dá condições de fazer essas variações ofensivas, que é sempre muito importante, tendo em vista aproveitar as vulnerabilidades defensivas do adversário. Boa noite, professor Cristiano da Rádio Resenha. Antes da minha pergunta, eu quero enaltecer essa cordialidade, essa sua receptividade comigo, com os amigos de imprensa, muito educado da sua parte. Se falando do jogo, é natural essa oscilação do segundo tempo. O Guarani muito eficiente na primeira etapa, fez os gols, fez o resultado e oscilou. Como trabalhar ou como corrigir essa oscilação do segundo tempo? Obrigado. Essa cordialidade sempre vai ser uma constante, porque eu acho que todos nós trabalhamos a serviço do futebol e, consequentemente, fazendo o Guarani grande, né, tendo essa reciprocidade e esse respeito entre nós profissionais e a imprensa, só quem tem a ganhar é o futebol, né? Eu, particularmente, procuro sempre pautar as minhas ações no respeito, na cordialidade, e tratar as pessoas exatamente da maneira que eu gosto de ser tratado, né? Então, obrigado aí. E em relação ao jogo, realmente no segundo tempo nós oscilamos, alguns jogadores correram bastante, sentiram ali a questão do cansaço, foi por isso também que nós optamos pelas trocas, né? A equipe está muito bem condicionada fisicamente, mas pelo nível de intensidade que nós implementamos na primeira etapa, era natural que se caísse um pouquinho em termos do desempenho físico no segundo tempo. E, além disso, o adversário se lançou, né, para o ataque, nós conseguimos suportar bem. Acredito que tivemos oportunidade de ampliar o marcador e, se fizéssemos ali o terceiro gol, talvez o ímpeto do adversário diminuísse, atenuasse, mas, no geral, deu para perceber que a equipe está bem treinada em termos defensivos, ofensivos, nas transições, e isso é sempre o mais importante, porque por mais que a gente entre num jogo querendo controlar por meio da posse de bola, ter mais posse de bola que o adversário, no futebol existe uma imprevisibilidade. Dentro dessa imprevisibilidade, ou proporcionada pelos nossos jogadores ou pelo adversário, nós temos que estar preparados para atuar da melhor maneira possível, quando a gente tem a bola, quando a gente não tem a posse de bola, e principalmente a questão da agressividade nos duelos ofensivos e defensivos, que faltou realmente nas partidas anteriores e hoje nós conseguimos verificar. E, para mim, o resultado é uma consequência disso. Muito bem, tá aí então a entrevista coletiva do técnico Bruno Pivetti. Ô Wagner Ferreira, dá uma interrompida nas notas aí. Segura um pouquinho que eu vou liberar então a Essência FM 102,5 e 98,5. A partir de agora, você que está acompanhando a jornada esportiva, o nosso fim de jogo na Essência FM, fica com a programação musical. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em 102,5 e 98,5, e a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 2h30 da tarde com a jornada esportiva para Londrina e Ponte Preta, com o Wendel Coral, Carlos Corsato, Frank Francisco e também o André Luiz. Para você que esteve na Essência com a gente aqui até agora, uma ótima noite de sábado para você e um domingo muito feliz aí ao lado
da sua mamãezinha, você que tem. Se não tiver um presente para dar para ela, não tem problema não. Um beijo e um abraço e um muito obrigado é suficiente, tá bom? Então passe um domingo aí ao lado da sua mamãezinha. Para você, como eu, que já não tem mais neste plano aqui, que você faça e eleve uma oração para ela, tá certo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A Essência FM passa agora a trazer os louvores para você neste sábado à noite. Grande abraço, muito obrigado. Essência, a frequência da vida. Essência. E nós seguimos aqui então nos canais Futebol Interior às 7 da noite, mais 40 minutos. Wagner Ferreira, interrompendo um pouquinho as notas, já fala aí do que você ouviu aí do polido Bruno Pivetti, Wagner Ferreira. Pois é, disse que vai tratar bem todo mundo. Pô, não faz mais que obrigação, pô. Pegar um cascudo lá, pegar um cascudo lá, como é que vai ficar o relacionamento? Então, fica complicado. Então, tudo bem, até aí tudo certinho. Mas com relação às declarações dele, na verdade ele matou o time do Guarani com as alterações que ele fez no meio-campo. O meio-campo estava indo bem no primeiro tempo. Não, excelente, né? A apresentação, mas estava indo bem. Ele acabou tirando os 3, né? Tirou o Matheus Barbosa, o Matheus Bueno e o Regis. E os que entraram não substituíram a altura. Culpa dele? Eu não faria alteração, pelo menos de uma delas. O Regis não tiraria do jogo. Porque agora ele ficou sem armação nenhuma. Segundo tempo, aí só deu Sampaio Corrêa. Os números, não sei se nós temos aqui, mas escanteios até que foram pau a pau. Foram, acho que 2 para cada lado. Deixa eu ver aqui na minha anotação. 3 no total, no segundo tempo, 2 para cada lado. Finalizações, muito mais do Sampaio Corrêa, posse de bola do Sampaio Corrêa, jogada de bola aérea na área do Guarani do Sampaio Corrêa. Então, o Guarani chamou o Sampaio Corrêa para cima. Então, isso aí é determinação do treinador? Em parte, sim. Não é que ele vai mandar o time recuar, mas fica jogando naquela tática de jogar por uma bola. Chama o adversário e tenta no contra-ataque explorar. Diz que o Guarani teve muitas oportunidades no contra-ataque. Eu não vi tanto assim, e as que teve não aproveitou. Principalmente pela direita lá com o Bruno José, pela esquerda aqui, aqueles que entraram também não corresponderam. Enfim, não gostei da apresentação, a nota do Bruno também não vai ser muito alta. Nós podemos dar sequência aqui nas notas, Claudinei. Legal, tá aí Wagner Ferreira analisando a fala do Bruno Pivetti após a vitória do Guarani 2-0 em cima da equipe do Sampaio Corrêa. Agradecendo aí ao Marcos Rossi, o nosso Pimentinha, que esteve presente lá em corpo e alma na sala de imprensa do Guarani Futebol Clube, fazendo questionamento lá para o Bruno Pivetti. Muito bem, nós tínhamos parado aqui no Matheus Bueno, né, Wagner? Você deu a nota pro... Ah, não, você falou do Matheus Barbosa, a nota dele, Wagner. Matheus Barbosa, que voltou a ser o mesmo Matheus Barbosa de outras épocas, né? Inclusive tentou aquele chute de longe, falou, agora eu faço o terceiro, no mesmo Mandou gol. lá no... Agora eu se consagro. Aí a orientada Só do que Albert não, né? Cavalcante, que as piscinas do Guarani ficam do outro lado. Ele mandou lá na igreja. Ele mandou Nossa Senhora no queijo, Aparecida. talvez, no queijo. Não é pro outro lado também. Naquela quadra de society que tem no Isso, Guarani. lá para a igreja Nossa Senhora Aparecida. Então, discreto muito o Matheus Barbosa, até o Albert estava dizendo, graças a Deus não tomou o terceiro cartão. Olha, parte da torcida até estava torcendo para que ele tomasse, viu, para que ficasse fora do derby. E é capaz de entrar como titular, hein? Vamos ver aí a montagem do time durante a semana. Nota 5 para o Matheus Barbosa, quem entrou no lugar dele foi o... Lucas Araújo, a 15 do segundo tempo. Se já estava ruim, ficou pior. Nota 4 para o Lucas Araújo. É o menino que veio lá do Bahia, né? Do Sampaio. Jogou no próprio Sampaio Corrêa, né? Esse Lucas Araújo. Não gostei, não. Nota 4 para ele. E o Regis hoje, Wagner? O Regis discreto, hein? Não sei se... E nem foi bem marcado, não, porque o Sampaio Corrêa foi um time muito limitado. Principalmente no primeiro tempo. No segundo, não. Mas aí o Regis jogou pouco no segundo tempo. Ele vai ficar com uma nota 6. Não teve uma finalização pro gol, não conseguiu armar uma bela jogada. Não gostei do Regis hoje, não. Nota 6 para ele. Entrou no lugar dele o Neilton, a 27 do segundo tempo, Wagner. Conseguiu ser pior, hein? O Neilton caindo pela beirada do campo aqui. Nada. E depois dizem que ele é leão de treino, mas no jogo... Não aparece. Nada mais do que 4 no jogo de hoje. Bruno José, o Louro José, Wagner. Corre, nada mais que isso. Se for para correr, pega um coelho lá, bota na lateral ali para correr, o coelho corre mais que ele. Agora, no rendimento ofensivo, até tentou ajudar um pouquinho lá o seu lateral ali, no caso o Diogo Matheus, mas nem isso hoje ele conseguiu fazer. Na parte ofensiva, fraquíssimo. E foi, olha, estrela boa, hein? Foi mantido pelo treinador até o final do jogo. Jogou o tempo todinho. Nota 4 pro Bruno José.
e outro Bruno, só que o Bruninho. Bem, fez um gol, um bom primeiro tempo, bem melhor ali pelo lado esquerdo. Se você for comparar Bruninho com Bruno José, muitos furos acima pro Bruninho. Fez o gol, fez belas jogadas com o Mike ali pela esquerda. Então, eu acho que o Bruninho até merece ter uma camisa de titular nesse time do Guarani. Não foi brilhante. No segundo tempo ele sucumbiu. Mas pelo primeiro tempo, nota 6. Para o Bruninho, né? E entrou no lugar dele a 33 do segundo tempo, Lucas Silva. Lucas Silva é um atacante. Esse era um dos que faltava estrear, né? É menino ainda, de 25 anos, carioca, vem da base do Flamengo. Menino com 25 anos? Já é barbado já, vale. Bem, então, não gostei também Menino é o Hendrick do Palmeiras. Não gostei, viu, Claudinho? Não gostei do Lucas Silva, não vai ficar com a nota 4. E o Derek hoje, Wagner? Fez um gol de oportunista, né, de centroavante mesmo, porque poucos esperavam que a bola pudesse terminar na cabeça do Lucão, naquela cobrança de escanteio. No entanto, a bola voltou ainda para o ataque do Guarani, ele estava, o Derek, o centroavante tem que ser assim, esperar de tudo. Sobrou para ele antecipou o goleiro o Luiz Daniel, do Sampaio Corrêa, e meteu na rede. 2-0 para o Guarani, gostei do Derek, no segundo tempo também sumiu, nota 6. Ok, nota 6. Entrou no lugar do Derek a 15 do segundo tempo, o Isaac. Piorou, nota 4 para o Isaac. Está se sentindo assim ainda instável no Guarani. Uma hora é titular, outra hora é reserva, numa coisa nem outra. Então, olha, não gostei do Isaac não, nota 4. Muito bem, fechamos aí os jogadores. Agora a nota do técnico Bruno Pivetti, Wagner. Olha, mexeu no time em algumas posições que não precisaria ser mexido. Ele manteve o Bruno José, ele teria que explicar porque manteve o Bruno durante todo o jogo, sendo que não rendia nada ali pela beirada do campo. E ele não teria que explicar também por que do Alvarinho e com o Alvalber e o Titi no banco? Não lhe foi perguntado, né? Veja o nível da reportaiada hoje, é isso aí. E na ferida, era um assunto palpitante. A maioria da torcida do Guarani entendendo que o Alvarinho é um bom volante e não é um bom zagueiro. Será que ele vai manter essa dupla de zaga para o derby, Lucão e Alvarinho? Vamos ver, que a Ponte tem um jogo ofensivo intenso também. Vamos ver, com a palavra o treinador aí para montar o melhor time do Guarani nesta semana. Pivetti vai ficar com uma nota 6, não teria tirado o Regis. Eu disse que o Regis não estava bem, mas craque eu não tiro do jogo, por pior que esteja jogando. 6 para o Pivetti, apesar da vitória. Boa vitória, construída no primeiro tempo, mas sofreu um sufoco desnecessário. Nota 6 para o Pivetti. Ok, o jogo quanto valeu, Wagner? Merece uma nota 7, gostei. Jogo intenso, principalmente por parte do Guarani no primeiro tempo, no segundo por parte do Sampaio. Então, olha, gostei do jogo sim. Algumas chances criadas pelo Sampaio, mas é um time muito limitado. Chutou demais a gol, mas errando totalmente o alvo, sem pontaria. Então, facilitou um pouco as coisas para o Guarani. Gostei do jogo, 7. Muito bem. Arbitragem, Wagner Ferreira, Voaden e sua trupe, quanto valeu? O Voaden, eu gosto de ver ele apitar. Tranquilo, não vou dizer que deixa o pau comer, mas ele é liberal, né? Não é qualquer faltinha que ele marca. Só marca quando realmente acontece. E, olha, não teve discussão, não discutiu com o jogador, aplicou um cartão amarelo para o treinador do Sampaio Corrêa por uma reclamação banal. Foi bem o Voaden, hein? Muito bem. Ele que é gaúcho, né? Tem 47 anos, é um organizador de eventos em Estrela, no Rio Grande do Sul. Você conhece Estrela, Wagner? Conheço o Edson Souza. Não, mas a cidade de Estrela... Não conheço, você... Não conheço também, mas diz que tem uma padaria lá com um sonho sensacional, Wagner. Deve ter um churrasquinho. Deve ter um churrasquinho bom lá também. Também. Então, ele teve como assistentes o Jorge Eduardo Bernardi, gaúcho também, 42 anos. Ele mora em Venâncio Aires. Também não conheço. Não conhece? Não conheço Venâncio Aires. Tem um time lá que chama Guarani, não tem? Guarani de Venâncio Aires, mas esse aí não me falaram nada não, perto da rodoviária, de nada. Não falaram nada. E tem a Mayra Mastella Moreira, que curioso, apitou o jogo lá no Guarani contra o Sport, lá no Recife. Ela tem 30 anos, é personal trainer e mora em Santa Maria. Santa Maria conheço. Região metropolitana de Porto Alegre. De Porto Alegre. Mais alguma coisa, Wagner? Não. Dizer que agora a expectativa toda é para o Clássico Campineiro, no próximo domingo. Pela tabela, pelos números, não podemos considerar o Guarani favorito para o Clássico. O jogo é na casa do adversário. Mas derby é derby, vai. O segundo tempo o Guarani apresentou, não recomenda não um jogo fácil lá em cima. Em todo caso,
Vamos conferir, né? Vai ser uma briga boa. Eu estou apostando no empate nesse clássico campineiro do próximo domingo. Muito bem, Wagner. Então, dê o meu abraço aí à dona Salete amanhã, pelo Dia das Mães. E a gente se cruza, então, e se encontra no Meio Campo FI na segunda-feira, tá certo, Wagner? Essa semana aqui vai ser cheia, né, Claudinei? Nós vamos ter o Café com Bola logo de manhã. 7 horas da manhã. O Meio Campo FI. Isso. À noite vamos ter a festa da Série A3 na segunda-feira. E durante toda a semana, os nossos comentários, evidentemente, focalizando o clássico campineiro. É isso, Muito bem, grande abraço, ótimo final de semana, beijão no coração da Ana Salete lá e vamos em frente. Um abraço, Wagner. Ok, até mais, um abraço a todos. Este Wagner Ferreira, então, que trouxe aí as fichas, as notas do jogo e também comentou a fala da entrevista do Bruno Pivetti. Às 7 horas mais 51 minutos. Para fechar este fim de jogo, nós vamos então conferir a ficha técnica do jogo. Em nome de Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa com o nosso família Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Depois de 2 rodadas teve festa na tábua. O Guarani volta a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B e o técnico Bruno Pivetti mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alvarinho, Mike, Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno, depois Bernardo, Regis, depois Neilton, Bruno José, Derek, depois Isaac, Bruninho, depois o Lucas Silva. Ainda no banco de reservas estava o Pegorari, o Titi, o Valber, o Ian, Lima, João Vitor e também o Felipe Crisma. O time do Sampaio Correia, que estreou o técnico Márcio Fernandes, vindo do Paysandu, foi a campo com o Luiz Daniel, Marcos Ítalo, depois Maurício, Gabriel Furtado, depois Johnny Douglas, Joécio, Gustavo Henrique, Vitinho, Luiz Otávio, depois Bill, Neto Paraíba, Marcinho, que jogou aqui no Guarani, Matheus Martins, depois Vinícius Cascais, Vinícius Alves, depois Alexandre Tan. Ainda no banco de reservas tinham Thiago Braga, Patrick Carvalho, Felipe Cauã, Eloir, Rafael Silva e Rodrigo Souza. Arbitragem do senhor Leandro Pedro Voada, hein? Assistido pela Mayra Mastella Moreira e também pelo Jorge Eduardo Bernardi, o quarto árbitro, na verdade o VAR, a encargo do senhor Heber Roberto Lopes. Gols do jogo marcados no primeiro tempo com menos de 10 minutos. Bruninho foi para a rede aos 3 e aos 6 minutos o Derek deu números finais à partida. Cartões amarelos, um para o Márcio Fernandes e um para o Gabriel Furtado pelos lados do Sampaio Correia e um para o Neilton pelos lados do Guarani. Um público de 5.430 pagantes para uma renda de R$ 155.200. Esta ficha técnica completa de Guarani 2, Sampaio Correia 0, Claudinei Corsi. Legal, Lucas. Grande abraço para você. Até segunda no Meio Campo FI. Você estará ao vivo, então? Ao vivo em Cores no Meio Campo FI e depois Corsato na festa. no chinelinho. O Corsato de chinelinho. Diz ele que vai comprar uma peça pro carro dele. Eu duvido muito. Tá certo. E aí, à noite, na festa de encerramento da Série A3. Se Deus quiser, Claudinei Corsi. Muito obrigado. Grande abraço. Ótimo domingo. Está mamãe? Mamãe, Dona Mariani, acompanhando. Ela tá em Alagoas. Tá voltando agora de viagem. Deve estar chegando em São Paulo a qualquer momento. Mamãe? Beijão nela. Um grande beijo pra você. Grande abraço, Lucas. Até segunda. Até segunda, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira, aos amigos da nossa mesa, o Bolacha e o Felipe Marques. É você ligado, conectado nos canais de Futebol Interior, também na Essência FM. Fique com Deus e até a próxima. Fui. 7h54 em Campinas. 7h54, só dando uma passada aqui nas cidades que ainda estão com a gente aqui curtindo o nosso fim de jogo. E agradecendo a audiência através do nosso app, também do Google Chrome, através do Rádiosnet, cidades de São Gotardo, em Minas Gerais, Londrina, no Paraná, Piracicaba, em São Paulo, Cruz das Almas, na Bahia, Feira Grande, nas Alagoas, aqui em Campinas também, e Rio de Janeiro, e também Cerquilho, aqui em São Paulo. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Tem também Bauru, a capital São Paulo, já falei, Goiânia, em Goiás, e falei de São Gotardo aqui, já falei, né, de Minas, né? Beleza, então é isso aí, registrando aqui a nossa audiência fora da cidade de Campinas. E só pra gente fechar aqui esse fim de jogo, os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro até aqui. Guarani 2, Sampaio Correia 0, Novo Horizontino 0, CRB 1,
Juventude 0, Mirassol 1, Avaí 1, Chapecoense 4, Vila Nova 0, Criciúma também 0. Ainda teremos por jogar amanhã, às 8h30 da noite, Ituano e Sport Recife. Amanhã também, às 18 horas, Vitória e Atlético de Goiás, um bom jogo esse. Teremos também o ABC contra o Botafogo, amanhã às 18 horas. Às 15h30 tem Londrina e Ponte Preta, cobertura aqui dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM. E em andamento, o Ceará vai vencendo o Tombense por 2-0. Na classificação da Série B, os 4 melhores no momento. Vitória em primeiro, em segundo Criciúma, em terceiro Guarani, em quarto o Vila Nova. Mas essas posições podem mudar depois do final da rodada amanhã. E na zona de degola está em 17º Tombense, em 18º Londrina, em 19º Juventude e em 20º o ABC do Rio Grande do Norte. E eu vou passando aqui o ganhador do corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube, saiu para o Adriano de Paulínia. Nós vamos entrar em contato. Paulínia, dá para dar uma chegadinha tranquila aqui em Campinas, dá aquele trato no visual na Alfa Barber Clube, ali na Rua dos Alecrins, número 46, lá com o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo. Alfa Barber Clube, na Rua dos Alecrins, número 46, o telefone é o 3255-2101, portanto, o Adriano de Paulínia foi o ganhador do corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Agora, 7h56, ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 7h57, e também a gente vai colocando um ponto final na nossa jornada esportiva para você. Agora, 7h57, ponto final na nossa jornada esportiva. Falamos aqui em nome de construtora Patriani, Mistral Norte-Sul. Patriani, o mais novo lançamento da Patriani. IGA Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Falamos para Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada, do meu amigo Danilo Palma. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Falamos também para Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral, ou se preferir, peças delícias do Restaurante do Dadá, pelo delivery 3744-2121. Aqui nos canais Futebol Interior, nós contamos com a coordenação de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, coadjuvado pelo nosso samurai Felipe Marques. Na Rádio Essência FM 102,5 e 98,5, a coordenação do Gil Kleber, a técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção do pastor Josimar Fonseca. Meu novo encontro com vocês na segunda-feira, às 7 da manhã, no Facebook dos canais Futebol Interior e também na Essência FM, no Café com Bola. Mas amanhã tem jornada esportiva a partir das 2h30 da tarde, com a apresentação e ancoragem de Wendel Coral, a narração para Londrina e Ponte Preta a cargo do Carlos Corsato, os comentários do Franco Francisco e as reportagens do André Luiz. E a nossa dupla dinâmica, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e também o Felipe Marques estarão presentes nesta jornada esportiva. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e da Essência FM, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima noite de sábado e um domingo iluminado. Você que tem aí a sua mãezinha,
Se não puder dar um presente, dê um beijo, dê um abraço e um muito obrigado para ela, que vai estar mais que bom, ela vai ficar muito feliz. Se você tiver uma graninha sobrando, aí sim, você dá lá uma flor, dá um presente para ela, tá bom? Mas não vai dar coisa de cozinha que é para ela cozinhar para você, tá certo? Mas dê um beijo aí na sua mãezinha. Quem não tem, como eu, a minha já está lá no céu, uma oração é suficiente para que ela esteja aí do seu lado, tá certo? Um excelente domingo para vocês, um grande Dia das Mães, e a gente se cruza então no Café com Bola na segunda às 7 da manhã. Grande abraço, grande beijo no seu coração. Tchau, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.